meus amigos da Bandeirantes, Campinas e grande região, esse mundão afora pela internet, você no YouTube. Muito obrigado mesmo. Olha, é o seguinte, trabalhos técnicos e Elton Grimaldi aqui comigo. Elton, meu amigo, meu irmão, um abraço, uma alegria estar com você. Grande contratação da Bandeirantes. Gabriel Ribeiro, meu amigo, meu irmão, em home office. Gil Kleber pela ponta esquerda, comandando essa equipe maravilhosa. No majestoso, meu grande amigo Gilberto Sufi. Quantos e quantos anos, quantas jornadas. Gilberto Sufi fez mesa aqui também. Um ícone da técnica brasileira. Gilberto Sufi é um dos técnicos mais procurados por emissoras de São Paulo quando tem jogo aqui. Às vezes tem gente aqui, ele faz rádio, faz TV, coloca no ar. Ele faz tudo, de web até o rádio tradicional. Gilberto Sufi, o bandeirante da comunicação. Olha, é o seguinte, vamos lá, Gabrielzinho Ribeiro. Espera um pouquinho que você vai colocar. Segura a gente. É o seguinte, rapidamente e direto no assunto. Então o jogo da Ponte é 9 horas, o Bolas que vai transmitir, aqui a concentração, vão até 8h30, se Deus quiser. É que no jogo Ponte Corinthians eu selecionei, anotei, mas não deu tempo de ir ao ar. Então eu gostaria de colocar essa preciosidade no ar. Aquele campeonato de 77, veja como são as coisas, hein? O Campeonato Paulista de 77 começou em fevereiro e terminou naquele 13 de outubro. Olha como era o Paulistão antigamente, de fevereiro a outubro. Inimaginável. A meninada de hoje em dia não tem noção do que era. O Campeonato Brasileiro da época era tudo repartido em grupos, era tudo rapidinho e tal. O Paulista era enorme, turno, retorno, com regulamentos esdrúxulos. Não dá pra explicar como é que era o regulamento de 77 que culminou naquela final Ponte Corinthians. Mas o segundo jogo do campeonato, agora sim, Gabrielzinho Ribeiro, segundo jogo do campeonato foi Ponte Corinthians. A Ponte estreou em Piracicaba e empatou com 15, 2-2. Rui Rei marcou os 2 gols. E na sequência, 13 de fevereiro de 77, o majestoso com 21.562 do grande público. Olha a macaca! Carlos Jair Pisserni, Oscar Poloso Direi, Vanderlei Marco Aurélio, Lúcio, depois Wilsinho, de cá, Rui Rei, depois Parraga e Mestre Tuta. E o técnico, o saudoso Zé Duarte. Esse Wilsinho, eu não me lembro dele. Os demais, evidente. E o Corinthians, hein? O Corinthians com Tobias, Bellini, depois Góes, Moisés, Ademir, depois Darcy e Cláudio Mineiro, que depois jogaria na Ponte. Luciano e Russo, beijinho doce, diria Osmar Santos, né? Vaguinho, Basílio, ele mesmo, Geraldo e Edu. E o técnico Duque, depois que Oswaldo Brandão assumiria o Corinthians durante o Paulista 77. Vamos aos gols? Vamos ver quanto é que foi esse jogo aí? Gabrielzinho Ribeiro, preparando a tela aqui. Tá no... Olha lá. Marco Aurélio, ajeita pra Tuta. Tuta cruza pra... Passou. Rui Rei. O Lúcio fecha, o Tobias pega. Olha lá. Marco Aurélio toca pra Tuta. O Tuta cruza pra Lúcio. Lúcio, olha lá, bate. Tobias defende no rebote. Rui Rei. 1-0, lá no gol da Fepasa. Olha lá, Rui Rei, mas sabia que ia aprontar depois, hein? Tá ruim, mas jogava muito, hein? Foi um grandiosíssimo atacante. Infelizmente, uma fatalidade, terminou a carreira na Ponte. Vamos pro segundo gol, de cá vai cobrar falta. É uma falta lateral, bico da grande área, bate na barreira, sobe. Olha lá, Tuta tenta uma, tenta duas, bate e volta. Olha lá, Pisserni dá uma cabeçada e o Ademir coloca a mão. É pênalti. Pênalti. Olha lá, de novo, subiu a bola, Tuta uma vez. Tuta tenta a segunda, Tobias defende, sobra pra Jair Pisserni, cabeceia, a bola ia entrar e Ademir coloca a mão. E o árbitro, então, assinara a pênalti. Olha lá, de cá na cobrança, hein? Atenção, não conhecia nada. De cá foi produto e invenção da imprensa, não jogava nada, mestre de cá. Claro, evidente, brincadeira, pelo amor de Deus. Tá aí, 2-0. Vamos pro segundo tempo, aí a Ponte atacando para o gol de entrada. Vamos lá, 2-0, hein? Segundo jogo de 77. Escanteio cobrado, rebate a zaga. E aí, o Marco Aurélio, tá aí, Marco Aurélio vai entregar para Lúcio. Olha lá. Não, Jair Pisserni. Agora sim, Lúcio, atenção, Lúcio.
Olha a jogada do Lúcio, olha a cavada que ele dá. Cavou no peito de Pisserni, dominou, passou por 2, saiu da marcação e pimba, 3-0. Terceiro gol da Ponte, que golaço do Jair Pisserni, matou no peito, ele saiu aí do Luciano, passou pelo Moisés e na saída de Tobias. Tá aí, ó. Jair Pisserni, lateral direito, 3-0. 24 no segundo tempo, gol de entrada, hein? Vamos lá, meio de campo, Marcolé na dividida ganha, sobrou pra Parraga, meteu pra Lúcio. Lúcio Bala, na marcação, sai do primeiro, atenção, de cá. Olha o que o de cá vai fazer, olha o que o de cá vai fazer. Chutou, bateu na zaga, pimba, de calcanhar pra Parraga, pimba, 4-0. Que golaço! Sensacional, hein? Vale a pena ver, ó, de cá tentou, calcanhar para Parraga. 4-0 no dia 13 de fevereiro de 77. Camisa 14. Bom, 14, grande Parraga. Bom, é o seguinte, é o segundo turno, aí a Ponte foi lá no Morumbi, ali no Pacaembu, ganhando 2-1, maior público do Pacaembu, 72 mil. Gols da Ponte foi do Parraga e do Vanderlei Paiva, num chutaço, tá? Aí o terceiro jogo daquele campeonato foi no Morumbi, 1-0 Ponte, tá vendo aqui? 3 jogos, 3 vitórias da Ponte, gol do Rui Rei. Depois aqui vieram as finais. Corinthians 1-0 no primeiro jogo, gol aqui do Palinha, que bate na cara dele, né? Bate no Carlos, bate na cara dele e entra. O segundo jogo, em que a Ponte vira no Morumbi, o maior público da história do Morumbi, 146 mil, 2-1, o Vaguinho faz 1-0, o de cá de falta empata e o Rui Rei faz o gol da vitória, né? O Tobias não jogou, foi o Jairo, o goleiro, tava suspenso o Tobias. E o jogo final, aquele gol do Basílio em 13 de outubro de 77. Inclusive entrevistamos aqui o Basílio, rapaz. Basílio trabalha na Rádio Capital. Breno Beretta colocou aqui o Basílio. Foi um jogo que nós transmitimos o Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil. Já percebeu como que tem corintiano, rapaz? Trabalhando em rádio e TV. Me ajuda aqui, por favor. Tem o Casagrande, né? Tem o Casagrande. Tem o Neto. Neto Boca Larga. Não, jogador, tô dizendo. Então tem o Casagrande. Tem o Neto. Tem o Ronaldo, goleiro, na Rádio Bandeirantes. O Ronaldo Giovanelli, né? Tem o Ronaldo, tem mais aí também. E tem aí o Ricardinho, que faz aí jogando também. Tem mais. Eu falei, o Vampeta. Vampeta trabalha no Jovem Pan. Brilhando, mas Vampeta tem uma audiência fantástica. Eles fazem uma mesa redonda lá, sensacional. Eu sei que tem mais ainda, tá, gente? Mas... um grande abraço a todos. Então tá bom? Só para dar uma descontraída, sair um pouco desse clima pesado e tal. Vamos aos hinos! Então é o seguinte, hein? Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 9 da noite. Majestoso, quem narra é Leandro Borges, tem Ponte Vero Clube. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso,
glória, Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Salve, ó belo clube, galo de vitórias mil. Rubro verde, tu és a esperança, de Rio Claro, céu de anil. Salve, ó belo clube, galo de vitórias mil. Rubro verde, tu és a esperança, de Rio Claro, céu de anil. Salve o esquadrão esplendente, heróico e valente, vamos belo pra frente. Salve o belo campeão, driblando com muito amor. Salve a jornada brilhante, salve o belo de valor. Benito, sua glória gravada na história, destino vibrante, salve a sua tradição, de luta e de muito amor. Salve a jornada brilhante, salve o belo de valor. Maravilha, rapaz. Eu até falei, né, o Elton, será que é o Nelson Gonçalves? A voz do Nelson Gonçalves, a saudosa Rio Claro. Eu falei, Rio Claro, terra de Dalva de Oliveira. Grande cantora, a mãe do Peri, né? E aí é o seguinte, mas é um hino nostálgico. Salve Rio Claro, Velo Clube, que pela terceira vez, se não me engano, disputa o Paulistão. É uma grande conquista o Velo Clube, tem o Pintado como treineiro. Daqui a pouco o Pedro Piscinato vai falar do majestoso, tá? Ó, pra você ter uma ideia, na Copa, o Bacista que informou, a Ponte foi eliminada, né? Na Copinha, hoje, Ponte 0, Rio Cruzeiro 3. Macaca pede 3-0 do Cruzeiro. O Guarani joga 21h30 lá em Jaú contra o 15 de Jaú. Olha, no Paulistão, o Primavera tá ganhando, rapaz. Primavera 2-1 pra cima, sabe de quem? Do Mirassol. Está terminando o primeiro tempo em Indaiatuba, jogo histórico. É o primeiro jogo pelo Paulistão em Indaiatuba, do Primavera, que agora, final de janeiro, completa 99 anos. Pela primeira vez disputando o Paulistão, estreou aqui no Brinco, hoje é estreia em casa, 2-1 para cima do Mirassol, que beleza. Palmeiras e Santos em Barueri, 0-0, tá? Olha, a bola rola também na Série A2. Ituano vai ganhando, Ituano 1, Votuporanguense 0, intervalo de Água Santa e Irinense 1-1, tem uma rodada completa. Hoje na Série A2, Piracicaba tem 15, Sertãozinho começa às 20 horas, mas eu acho que o Boles, ele vai narrar. Hoje ele não fica em Piracicaba, para ver o seu 15. Olha, eu queria homenagear um grande amigo meu, Betão Corneteiro, que me deu aqui uma grande notícia, uma honra, uma alegria. A gente faz aqui os boletins do derby. E no programa de hoje eu selecionei o primeiro derby disputado no Mogiana, 1941. E eu falei a escalação da Ponte, e eu falei do Alvico. E aí o Betão pegou e passou uma mensagem pra mim. Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui. Passou. Olha lá. Alvico é meu tio. Olha lá. Aqui é o Betão Corneteiro. O que você falou aí é meu tio.
O Beto, a gente trabalhou 10 anos na Bendix, na década de 80. Eu trabalhei lá na fábrica de freios, lá no São Bernardo, e o Betão foi um grande amigo, é um grande amigo. O tempo assim nos separou e tal, mas o Beto Corneteiro, ele casou, me lembro muito bem, no dia 12 de junho de 82. Eu trabalhava na Rádio Cultura, foi quando o campeonato paralisou e a CBF fez o Torneio dos Campeões. E nesse dia no Maracanã decidiram o Torneio dos Campeões, o América do Rio e o Guarani. Foi no Maracanã. O América ganhou na prorrogação. Justamente o América, que todos que participaram não tinham sido campeão de nada. Mas era o Jurídico Coutinho, o presidente da CBF ligado ao América, então o América participou. Eu estava na Rádio Cultura um sábado à noite, não pude ir no casamento de Beto e Cida. Betão, pra você, novamente rapidinho aqui, o boletim de hoje que foi ao ar, que fala de Alvico, seu tio, jogando pela Ponte em 1941 no Mogiana. Edu Pinheiro. Vamos ao primeiro derby no estádio do Mogiana. 1941, o nostálgico Mogiana, lá no Guarabara. Hoje tudo parado, foi a leilão, mas não conseguiu leiloar. Ponte com a escalação: Serafim, Rodrigues e Emílio, Pagode, Carretel e Nascimento, Birigui, Valdemar, Lima, Alvico e Nardinho. E o Guarani com Tito no gol, Perrone e Tiziane, Alegrete, Silva e Pavuna, Piolim, Stefano, Ninal, Feitiço e Rui. E a Ponte venceu 3-0, gols de Alvico, Birigui e Lima. 8 de junho de 41, lá no Mogiana. Ponte 3, Guarani 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Mas que legal, que alegria. Eu falei, eu não coloquei o termo correto. O Mogiana foi a leilão e não foi leiloado. Quer dizer, leiloado tentou, ele não foi arrematado, seria o correto, né? O que vai ser do Mogiana? Aquilo ali tá tombado, você não pode mexer. Quem pegar aquilo lá, você vai fazer o que naquilo ali? Você vai gastar uma grana terrível, aquilo tá tudo em ruínas. Você pode fazer espaço para evento, mas você tem que fazer estacionamento, você tem que abrir, você tem que mexer em alguma coisa ou muita coisa. Então, numa área tão nobre daquela, residencial não pode ser, você não pode mexer. E vai ficar lá. Aos ratos, às baratas, insetos. E aquilo vai indo, aquilo vai, né, vai aumentando. É uma pena, viu? Imagina, aquilo pertencer ao Estado, parece que já está aqui em Campinas. Tem o Condepac estadual que tombou, tem o Condepac municipal, mas é uma pena. Ninguém informa direito o que de fato aconteceu com Mogiana. Agora, se foi a leilão, que tinha autorização. É uma pena, viu? Agora, Campinas também tá cheio de empreendimento, né, gente? Nos 2, 4 anos pra cá, vai lá no Cambuí, tudo quanto é. Estão derrubando estacionamento pra construir prédio, e derruba nos casas pra ir prédio, e prédio, e prédio. Na Coronel Quirino, se todo mundo é descarga, você acaba com a água de Campinas, pô. É brincadeira o que fizeram de prédio. O Cambuí tá lotado, tá ilhado. Cada centímetro é disputado, porque tem muito médico, muito consultório, tal. Você quer, é só Uber pra rodar no Cambuí, cara. Aquilo ali é um desespero danado. Eu não sei, não tem muito planejamento dessa cidade, cara. É brincadeira, é muita construção, né? E vamos que vamos. Pedro Piscinato, você me ouve, Pedro Piscinato? Oi, Edu, você me ouve? Eu te ouço, tava torcendo pra você entrar. Tudo certo e por aí, Edu? Tá, tudo bem, mas olha, o microfone seu não tá captando muita gente, tá devagar o público aí, Pepe. Devagar, poucas pessoas, os portões do Moisés Lucarelli já foram abertos, mas presença tímida ainda do torcedor pontepretano nas arquibancadas do Majestoso, Edu. Bom, hoje na Copinha perdeu, agora vem cá, aqueles jogadores que estavam no banco contra o Corinthians, que foram chamados lá, estavam em patrocínio paulista, foram chamados à Copinha, correndo para compor o elenco contra o Corinthians, eles não foram ontem para lá não, né? Não, ficam aqui com o elenco profissional, inclusive muitos deles vão ficar à disposição novamente no banco de reservas, e a tendência é que o Diego Leão, zagueiro da base da Ponte Preta, seja titular mais uma vez ao lado do Simon.
Ele saiu com câimbras, né? Contra o Corinthians, né, PP? Sim, saiu com câimbras. Ele e o Gustavo Teles também. Ai, que perigo. A Ponte não tem jogador, quer dizer, tem elenco reduzido e tal, mas ninguém pode machucar. A Ponte tá que nem a história do Emerson Fittipaldi, viu, PP? O Emerson Como que tá, Edu? Hã? Qual que é a história? O Emerson Fittipaldi, isso aí todo mundo sabe, então só para recordar, ele era bamba em kart, mas ele ganhava tudo em kart, ele mandava aqui, em São Paulo estraçalhava, PP. Não tinha, ele jovenzinho e tal, estraçalhava. E ele, com esse dom danado de automobilismo e tal, ele tinha um grande amigo que estava na Inglaterra. Falou, ô Emerson, você tem que ir pra Inglaterra, cara. Você tem que ir, mas não dá, não tá tudo apertado o dinheiro e tal. E aí ajeitaram para, devido ao currículo dele aqui no Brasil, o histórico dele no kart, então ele conseguiu fazer parte de uma equipe, não sei que fórmula que era, não é Fórmula 1 não, era fórmula inglesa e tal, e aí o Emerson chegou, e naquela equipe mirrada e tal, arrumaram um carro para ele, PP, só que é o seguinte, foi o pulo do gato da vida dele, porque o pneu não podia estourar, não tinha opção de pneu, mecânico era emprestado, o carro estava revisado e não podia acontecer nada. Porque não tinha muita coisa que pudesse fazer, porque não tinha dinheiro, era uma equipe mirrada. Não tinha recurso. Isso! E o Emerson Fittipaldi ganhou aquela corrida. Foi um ápice daquele dia do automobilismo inglês. Foi uma tremenda zebra. E o inglês, que tem mania de apostar e aposta em tudo, não sei se teve aposta, mas a partir dali começou apostas da forma inglesa e tal, aquela coisa toda. Tremenda zebra seria. Quem apostasse nele tava riquíssimo. E através daquela trajetória, claro, ele já vinha vindo, tá? Mas aquela vitória o colocou na Fórmula 1 e depois o sucesso que todo mundo sabe. A Ponte tá que nem o Emerson Fittipaldi lá na Fórmula inglesa. Ninguém não pode dar machucar. Problema. Hã? Não pode dar problema. Você vê na Série C, PP, a Ponte na Série C, eu não sei, a gente fala de transfer ban, agora você me ajuda, por favor, tô ficando louco. A Ponte, ela contratou pra Série C, ela contratou o Toró, certeza absoluta, o Toró, o Wanderson, aquele zagueiro que agora tá no Náutico, contratou o Lelkovic, porque aquele lateral esquerdo machucou. Qual é o nome dele? Danilo Barcelos machucou. Como é que é o nome? Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos jogou 6 rodadas, machucou e a Ponte contratou. O Lelkovic, teve um ou outro que chegou. A Ponte contratou pouquíssimo. Porque o elenco era demais? Não. É que a Ponte já estava com problema no transfer ban. A Ponte não contrata desde abril. Não contrata. Chegaram pouquíssimos jogadores. Edu, a última contratação foi o Kevin, em julho, um dia antes de sofrer o transfer ban. Do Paysandu, né? Kevin vindo do Paysandu, isso mesmo. Kevin. Foi o último jogador contratado pela Ponte Preta. Então foram 4 ou 5, eu nunca vi isso, com campeonato, com tanta expressão, dificuldade, tem que subir para não ficar na C. Só 4 ou 5 jogadores. Foi demais. Não é que foi demais, é que não dava pra contratar. Já tava bloqueado. O que eu quero dizer com isso é que desde abril, maio, que tá bloqueado o transfer ban, e aqui no PP é uma roda. Vai girando. Juros, não paga vai acumulando. O transfer ban, eu acho que é por mês que você tem que pagar também, né? A parcela de 110 mil, se eu não me engano, 150 mil, algo assim, que é a parcela que a Ponte Preta tem que pagar todo mês. Eu pensei que fosse mais o PP. Mas é mensal, né, PP? É mensal. Isso, mensal. Tem o transfer ban da FIFA e tem o transfer ban da Câmara Nacional de Resolução, que é ligado à CBF. Né? Isso mesmo, são 2. Somando os dois, dá quase 2 milhões de reais. Então, mas é 2 milhões somando tudo, né? E agora, somando os dois. Agora, por mês, aí tem que ver as parcelas agora como é que ficam, porque não pagou mais. Então, agora, o que vem a ser essa despesa, porque aqui nós já falamos, conversando com o outro, por exemplo, a Ponte deve para o jogador a área civil, ela é trabalhista. Aquilo que está na carteira não pagou é trabalhista. O contrato, por exemplo, de produtividade, o contrato, por exemplo, do jogador que como é que chama, PP? Aquela de visibilidade, como é que é?
Direito de imagem? Direito de imagem, e tudo aquilo. Se o clube não pagou, vai para a área civil. Na carteira pessoal, repito, área trabalhista. Eu já falei para você, fornecedores, forneceu para a ponte alambrado, alimentação e tal, não pagou, vai para a área civil, né? A dívida que o Carnielli diz que tem, que agora ele quer ficar com o Majestoso, que aparece no balanço, essa dívida tá na briga, tá na justiça, uma briga terrível entre o Carnielli e a ponte. A ponte já conseguiu cortar alguma coisa, isso tudo é área civil. Agora, o que vem a ser Transferban, só o Herbelim para explicar pra gente o que tem nesse Transferban. Porque se você conversar com alguém do Conselho Fiscal, e não é o meu caso, porque o momento é delicado e também a pessoa não fala. A gente respeita e faz muito bem, não fala, porque na ponte quem fala é o Herbelim. Quem fecha uma porta na ponte é o Herbelim. O cara não mexe no cadeado se não fala com o Herbelim. Tudo é o Herbelim que faz. Então, o Herbelim também nunca nos negou entrevista. Ele tem dado a entrevista, fala quando quer. Aí é um outro assunto que eu não vou entrar. Mas é só ele para falar o que é Transferban. O que é isso? Que dívida é essa? Por exemplo, o clube do Rio Grande, que a ponte em 2015, ela foi jogar nos Estados Unidos, um amistoso contra o Orlando City. Inclusive a ponte perdeu 3-2 e tal. Já falei isso outro dia também. A Cajá marcou 2 belos gols, a ponte tomou um gol no final. E lá usaram uma frase: clube mais antigo do Brasil. O clube do Rio Grande, que é 20 e poucos dias mais velho que a ponte, a fundação entrou com uma ação, deu um rolo danado e tal. E aí... Mas é área civil, também não tem nada a ver com o Transferban. Então, o que é Transferban? A turma fala, por isso que eu vou pra você. Quando o Herbelim dá entrevista, é tanta coisa pra perguntar, não dá tempo. E ele é danado, ele fala pra caramba, ele fala, estica, é experiente, ele é danado, né? Não dá pra você entrar em detalhes. Mas o que é Transferban? Mas é isso aí. Bom, Pepe, e aquele menino Miguel que fez gol contra o Náutico, que a ponte subiu antecipadamente, cadê Miguel? Ele teve um desgaste muscular na primeira semana antes do jogo contra o Corinthians e ainda está em recuperação. A expectativa é que ele volte para a partida de sábado contra o Capivariano. Hoje, mais uma vez, Miguel não foi nem relacionado pelo técnico Marcelo Fernandes em função dessa lesão, desse desgaste muscular, podemos dizer assim. E os dois times estão escalados, Edu. Acho que é perguntar, senhor. O senhor fica falando tanto aí. O jogo é 21, né? Então, certinho. Agora 23. Meu caro Elton Grimaldi, começando pela ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, repetindo a escalação da estreia, o time que perdeu para o Corinthians por 3-0. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga e João Gabriel mais uma vez na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. E no ataque, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. No banco, o Marcelo Fernandes tem à disposição Guilherme Viana 1, Júlio 2, Nicolas 8, Gabriel Braga 15, Caio Ganga 17, Gustavo Almeida 18, Juan 27, 33 Gabriel, Gustavo Rabelo 38, Luquinha 70, Pedrinho 80 e Damião 99. O Edu, só um detalhe, se na partida contra o Corinthians apenas o Serginho não era garoto das categorias de base, hoje todos os jogadores no banco de reservas são garotos formados nas categorias de base da Ponte Preta, até porque o Serginho também deixou a Ponte Preta. Olha, então, eu vou fazer um bem bolado com você, Pepe. Pera um pouquinho, deixa eu afastar aqui o computador. Eu preciso de um favor seu. No banco, vamos lá, o número 1 é goleiro. Isso, Guilherme Viana. O número 2... Júlio, lateral direito. Lateral direito, Júlio. O número 8... Nicolas, meia. Tô marcando aqui, meia. O número 15... Gabriel Braga, lateral esquerdo. Tô gostando de bem, Pepe, parabéns, hein? 17... Caio Ganga, atacante. É, isso aí já... Caio Ganga, já entrou no profissional pouco, mas entrou. Número 18... Gustavo Almeida, zagueiro. Gustavo Almeida, zagueiro.
27. Juan, volante. Juan, volante. 33. Gabriel, também lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Peraí, Gabriel, só Gabriel. Tem o Gabriel Braga e o Gabriel. Os dois são laterais esquerdo. 33, Gabriel. O 38 também? Não, 38 é o Gustavo Rabelo, zagueiro. Gustavo Rabelo é zagueiro. É o número 15, né? Número 15. É Gabriel Braga, lateral esquerdo, e o Gabriel só lateral esquerdo. Bom, 70, Luquinha, ele entrou, né? Luquinha entrou contra o Corinthians, fez a estreia na equipe profissional. Luquinha é atacante. Mas na internet, quando o Luquinha entrou, a internet colocou outro nome. Luquinha é apelido, mas ele é... Vamos lá. 80. Lucas Emanuel, o nome dele. Olha que beleza. Qual é, Pepe? Lucas Emanuel. Lucas Emanuel. 80, Pedrinho. Pedrinho é meia. Meia, esse aí também já é conhecido. E o 99? 99 é o Damião, centroavante. Ok. Olha, os que entraram contra o Corinthians, eu lembro do Luquinha, entrou. Entrou Luquinha, entrou o Damião, entrou o Pedrinho. Deixa eu ver. Nicolas entrou também. O Nicolas também entrou, verdade. Tá bom. Repita a ponte, Pepe. Ponte Preta e escalada com Diogo Silva, 12 no gol, Pacheco, 28 na lateral direita, Simon, número 4 e Diego Leão, 3 formam a dupla de zaga e fechando a linha defensiva, João Gabriel tem a 20 na lateral esquerda. No meio campo, Rodrigo Souza, 5, Gustavo Teles, 35 e Elvis, capitão, camisa 10, da Macaca. No ataque, Bruno Lopes, 77, Diego Tavares, 7 e Gé tem a 9. Vamos lá, agora o Velo Clube, o Nelson Gonçalves vai falar, hein, Olha o Nelson Gonçalves aí. Vai, Nerson. Galo de vitórias mil, Nerson. rubro verde, tu és a esperança. Pois não, Pepe. Velo Clube do técnico Pintado, escalado e definido com Marcelo Carné no gol 1 e Nayan. Na lateral direita tem a 2, Mancha 3 e Betão 4 formam a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Zé Mário meia dúzia. No meio campo, Marcelo com a 5 é o capitão, Luiz Otávio 7, Matheus Norton 8, além do Silas número 10. E a dupla de ataque, Rodrigo Alves 11 e Daniel Amorim com a 9. O treineiro, quem que é o treineiro? Treineiro é Pintado, ex-treinador de Ponte Preta e Guarani. Olha o apito. Quem apita é Matheus Candansan, que tem como assistente número 1 Luiz Alberto Andrini, assistente número 2 Anderson Turbiani e quarto árbitro é o Gustavo Alencar Rodrigues e o VAR fica a cargo de Vinícius Dias Araújo. Edu. Olha, já o CH comentando, deixa eu ver aqui, começa o segundo tempo em Indaiatuba, Primavera 2, Mirassol 1, continua Palmeiras e Santos, primeiro tempo 0-0, na Série A2, deixa eu ver aqui, Ituano ganha 1-0 do Votuporanguense, Água Santa e Linense está 1-1, Ferroviária marca o segundo, Ferroviária 2, Juventus 0, Inter de Limeira e São Bento 0-0, gol do Monte Azul, Santo André 0, Monte Azul 1, Taubaté e Osasco Sporting 0-0. Ih, rapaz, lá em Piracicaba, acho que o Boris não foi. Sabe o que acontece, tá vendo? Gol do Sertãozinho. Que é isso, Boris? 15-0 Sertãozinho 1. Oi, CH, você me ouve, CH? Macaco Escalado, um abraço, boa noite. Oi, Edu, te ouço sim, boa noite a todos. Tá escalada. E não tem muito o que fazer, né, Edu? Eu acho que o Marcelo Fernandes coloca o melhor que ele tem à disposição. Existe aí uma dúvida como é que vai ser o performance do João Gabriel, que foi muito mal no primeiro jogo, mas mesmo assim eu não mudaria. O jogo foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena, não dá para tirar um juízo de valores. Eu continuaria, posso até mudar de opinião, mas por enquanto eu escalaria o João Gabriel na esquerda. Eu acho que Souza, Teles, Elvis, em alguns momentos o Tavares, Bruno Lopes e Gé, eu acho que é o melhor que a Ponte tem para o momento. Afinal de contas, a maioria dos jogadores ou todos os jogadores contratados não estão inscritos. O que resta saber é como é que esse time vai estar mentalmente. Uma coisa foi o Campeonato Brasileiro da Série C. Será que o Marcelo conseguiu fazer a cabeça da rapaziada para jogar com tranquilidade no jogo de hoje, difícil contra o Velo?
Tomara, Edu. Ó, vou dar uma faturada. O meu amigo de Piracicaba, bom de internet. Ele deve Como é estar que com tá essa internet, situação aí? Como é que tá essa situação aí? Repita o placar, é por seguinte, gentileza. Eu falei pra você. Fala aí. Você tem que estar lá. Você não tá lá, o 15 toma gol. 1x0. É no comecinho. Você tá com internet aí, Boris? Tô aqui, Edu. Mais uma vez, um grande abraço para você, querido. um abraço pro ouvinte da Bandeirantes do Concentração. Estamos aqui com internet, inclusive. Eu sempre ressalto, né, o Pintado. E o Pintado, evidentemente, é um apelido, né? O nome dele é o Luiz Carlos de Oliveira Preto. Grande Pintado, que passou pelos times de Campinas. E é o treinador do Velo Clube Rio Clarense, viu, Edu? Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma faturada, ou CH ou Bolis. Vocês se resolvam aí, eu quero que vocês me ajudem e procurem na internet. Eu quero saber quanto que custa o ingresso em Indaiatuba para Primavera e Mirassol. Cadê o jogo aqui? Tá aqui, tá 2-1, tá no segundo tempo, o Primavera tá ganhando 2-1 do Mirassol. Eu quero saber quanto que o Primavera cobrou de ingresso. Primeiro jogo do Primavera em Indaiatuba, histórico jogo, hein? Primeira vez pelo Paulistão, eu volto já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, tem um ouvinte que mandou aqui pra mim uma mensagem, muito obrigado, é o Sérgio Mariano. Edu, Primavera vencendo e tal, Paulo Baia está voando, tá 2-1, quem marcou lá pro Primavera é Gabriel Poveda de pênalti, Elíger e o André Luiz. Esse André Luiz, será que é aquele que passou pela ponte, né? André Luiz jogou aqui na ponte, marcou 2 gols em derby. André Luiz, depois ele foi pro Corinthians, esteve no Cuiabá. André Luiz, tá aí no Mirassol. Olha, o Breno Beretta, ele colocou um comunicado aqui. Posicionamento do presidente do Guarani deve ser envolvendo aí a saída do Matheus Costa. Me desculpe, deixa eu ver, olha. Após analisar todo o contexto e ouvir membros da diretoria, do staff e algumas lideranças do grupo de atletas, chegamos à conclusão de que Matheus seguirá no comando do Guarani. Tivemos sim uma conversa acalorada com o treinador, que também está insatisfeito com os últimos resultados, na qual houve uma cobrança muito séria por uma mudança grande de postura do time. Algo com o qual ele concordou plenamente já na próxima rodada. Agora o foco é total no próximo confronto contra o Santos, na nossa casa, onde precisamos conquistar um grande resultado.
Muito obrigado. Está no YouTube, aqueles que nos acompanham. Esse é um pronunciamento do senhor presidente do Guarani Futebol Clube, envolvendo o dia de hoje, o Matheus Costa, que foi noticiado por nós aqui da imprensa, através de fontes que tínhamos, de que ele tinha sido demitido por telefone. E o Breno Beretta, no começo do Esporte em Debate, por volta das 17, sinalizava a possível volta aí do Matheus Costa. Enfim, fica aqui o recado, vamos para o jogo da Ponte. Vocês descobriram lá o preço do Primavera, ingresso? Sim. Opa, não diga, Boris. Com base na venda de ingresso do próximo jogo do Primavera. R$40 meia, R$80 a inteira na arquibancada descoberta e na arquibancada coberta, R$200 e R$100. Eu vi um preço exorbitante, vai ver que... Mas isso tem que ter autorização da federação, né? Ô, Pepe, como é que tá no gramado aí, Pepe? Time do Velo Clube já no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores se reúnem ali para dar início ao processo de aquecimento. Do lado da Ponte Preta, o Diogo Silva e o Guilherme Viana já aquecem também. O Lauro tá por ali, é o treinador de goleiros da Ponte Preta. Daqui a pouco o restante do elenco da Macaca sobe para dar início ao aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli. Ô, CH, desse time aí, o que você espera, né? Tirando aí, evidentemente, que a gente conhece aí o poderio de cada um, né? Diogo Silva, goleirão, do Elvis, enfim, é começo de temporada. O problema é que a Ponte, me corrija, viu, Pepe? Ficou parado deu confusão, continuou com uns 12 dias. Quanto? 12 dias, isso, 12 dias. Aí CH, você vê. E o Pintado concedeu uma entrevista para vocês, na hora do almoço, CH. Você estava no programa. Eu gostaria que você dissesse a preparação do Velo Clube, né? Como é que aconteceu. E esse problema da Ponte aí, 12 dias parado, volta, fica complicado. E não pode contar com os jogadores contratados, hein, CH? Bom, o Velo está se preparando quase que na totalidade, que chegaram poucos jogadores depois do dia 1º de dezembro. Então nós estamos aí com 45 dias de preparação, tira uns 5 dias aí, que foi o final do ano, 40 dias de preparação para o Paulistão. A Ponte teve greve, ninguém sabe quem ia ficar, quem ia sair, contratou, não pode escrever. Então a preparação da Ponte, ela está comprometida. Só o time dentro do campo vai poder se superar. É jogo de superação, não tem muito o que fazer. Em termos de escolha, eu acho que ele escala aqui o que ele tem de melhor, não é? O problema é o João Gabriel na lateral esquerda, que não foi bem no primeiro jogo. Agora, também a dupla de zaga precisa ter um pouco mais de consistência. Mas o segredo do jogo está no meio campo, Edu. Rodrigo Souza, Teles, Elvis e os demais jogadores, eles precisam jogar. A Ponte, teoricamente, vai tomar a iniciativa do jogo, mas, como foi na partida contra o Botafogo, o Velo deve endurecer muito a vida da Ponte. Eu perguntei para o Pintado hoje, na hora do almoço, se essa situação da Ponte, de alguma maneira, pode favorecer o time dele. Ele não acredita nisso. Ele acredita no profissionalismo dos jogadores, lamentou muito, ele tem um carinho, um respeito muito grande por Campinas, não só pelo Guarani, pela Ponte também, não é? Mas ele não acredita em facilidade mesmo com todos esses problemas. Eu tenho certeza que o jogo vai ser duro para os dois. Agora a Ponte precisava ganhar o jogo, né, Edu? Precisa ganhar de qualquer maneira para aproveitar o mando de campo e o campo e torcida. Vamos ver se o time se apresenta como se apresentou no primeiro tempo contra o Corinthians. Mais estruturado, mas só que vai precisar sair para o jogo, né? Espero que hoje as coisas funcionem. Pepe, no regulamento diz que faltando 20 minutos os clubes precisam se recolher. Acabou o aquecimento, vai pro vestiário, né? Então a Ponte também tá no gramado ou não? Ainda não, por enquanto seguem apenas Diogo Silva e Guilherme Viana, os goleiros da Macaca. Eita, até pra aquecer tá duro. A preparação já deu problema, rapaz. Aquecimento não aquece. Ó, contra o Londrina. Tem gol, hein? Olha o gol! Atenção, Brasil, olha o gol, informe! É gol do Primavera, 3-1, Edu. Acredita em Mirassol. Grande festa. 3-1 e jogando bem, Edu. E é gol em Barueri.
Alan abre o placar pro Palmeiras, 1-0 pra cima do Peixe. 1-0 Palmeiras, CH, mas que é? 3-1 pro Primavera, Mirassol meteu 3 no São Paulo. Tudo bem que muita gente foi embora. Oi? Paulo Baia, perseguido veementemente em Campinas por Gleger Zorzin, arrebentando com o jogo. Nossa senhora, o ouvinte passou a mensagem aqui, Paulo Baia, né, na ponte ficou mirrado e tal, no fim ele jogou no Goiás, você lembra, CH? O Paulo Baia, na última rodada, me ajuda aqui o Boris, era a Série B, Guarani jogava no brinco com o Ceará, e lá no Serra Dourada, jogando Goiás e Novo Horizontino. E o Paulo Baia marcou o gol, CH, do Goiás no finalzinho. O Novo Horizontino ficou e o Ceará com empate aqui, o Guarani subiu. Não sei se você lembra disso. Pô, o Paulo Baia tirou o Novo Horizontino. Depois ele foi pro Fluminense, se não me engano, né? Ele veio do Primavera pra Ponte, né, CH? Veio do Primavera pra Ponte. Veio, um jogador muito interessante aqui, não muito valorizado, eu nunca entendi por quê, não é? Porque onde ele passou, sempre um bom profissional, dando muito trabalho, mas, como eu disse aqui, não é? Ele não teve a paciência de alguns membros da imprensa e principalmente da torcida. Bom jogador, e quem tá jogando bem também é o Poveda, viu, Edu? Poveda, centroavante, faz gol, enxuriça, enfim, uma partida muito interessante de ser assistida, 13 do segundo tempo. O campo tá cheio, Primavera 3-1. Aliás, Edu, eu posso fazer uma pergunta, por gentileza? Pelo amor de Deus, o senhor pode se não for atrapalhar. Não, mas aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim, sim. Beleza de penteado, hein, Edu? Esse penteado teu aí é 2026? Esse é um prateado original. Não, mas tá muito bem, Edu, parabéns. Muito obrigado, parece aquele perdido nas estrelas. Eu também gostei. Você veio de carro, né, Edu? Você veio de carro pra Bandeirantes? Não veio de moto, não, né? Não, é. É que eu esqueço de pentear o cabelo. Eu falar pra você. Tem gol, hein? Pô, você vai pro YouTube e tal, eu nem lembro, não é tudo original, rapaz. Cabelo, eu não pentei o cabelo. Tem gol? Tem gol daqui a pouco. Gleger Zorzin, da onde? Gol da onde? Não, eu quero que você traga essa informação do gol. Foi uma cidade próxima aqui de Campinas, Série A2. Empatou. Isso! Barão da Serra Negra. Olha aí. Aqui, boa. 24 do primeiro tempo, já empatou. 15 Sertãozinho, 1-1. Eu vou te contar, viu? Gleger Zorzin. Alegria até o fim, mas é um problema, seu Gleger. Macaca Escalada é o mesmo time que Ponte começou... no gramado, Edu. Quem? Ponte no gramado, jogadores realizando o trabalho de aquecimento. Tem até... Agora são 20 e 23. Dá pra ficar 15 minutos só. 15 minutos. Dá uma olhada no G. Tá olhando pro G aí, Pepe? Tô vendo aqui com uma chuteira rosa pink. Dá pra ver, acho que se olhar direitinho aí da Band, dá pra ver o Gé com a cor da chuteira que ele tá. Mas dá uma olhada na turma, vê se você tá animada, Pepe. Dá uma olhada pro Elvis, ele tá com o cabelo pintado também? Tá de cabelo pintado e a chuteira combinando com o cabelo. Chuteira amarela, cabelo amarelo. Nossa senhora. Parece penteadeira de cigano. Vamos lá, quem mais tá? E o goleirão, como é que ele tá? Tá bem, Diogo Silva treinando bem, Guilherme Viana também. Os outros jogadores ali no aquecimento, Diego Tavares, Pacheco, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, João Gabriel, Bruno Lopes. Treinam os titulares de um lado e os reservas do outro, né, Edu? Trabalho separado aqui no gramado do Majestoso, todos os titulares trabalhando em conjunto. Certo, hoje é dia do treinador e ele também foi treinador, ele já esteve lá como jogador e treinador, Gleger Zorzin. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Tudo bem aí, né, Edu? Boa noite. Boa noite, você tá bem, Gleger? Tô bem, um abraço pra você, um abraço mais do que especial e quero dizer o seguinte. Muito obrigado. Eu concordo 100% com o CH, eu gostei do estilo 2026. Coloca o Edu aí na tela do YouTube aí, gente, aí. Olha o penteado de Edu Pinheiro, sensacional. Será que ele fez implante também, Gleger? Olha, o Bolis, um abraço pra você também. Um abraço, Gleger. Grande Leandro Bolis, saudade de você, viu, Bolis? Tamo junto. Apareça, viu? Claro, viu? Eu acho né? O Edu Pinheiro eu acho que não precisa, viu, Bolis? Tem alguns que precisam, né? Você, o CH, né? Mas o Edu não, o Edu tá bem demais.
Gostei. Oi. Oi, apareça também, viu, Gleger? A gente tá com saudade. CH curtindo as férias, mas a partir de segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Edu, falando da macaca, eu acho que acerta o treinador, né? As opções são poucas, a gente sabe, escassas, digamos assim, por causa de alguns problemas, e isso não vem ao caso agora. Mas dá para dizer que na última rodada, apesar da derrota do time pontepretano, algumas peças mostraram, né, que tem condições, tem qualidade. Claro que o jogo hoje é totalmente diferente contra o Velo Clube, jogando em casa, né? Expectativa de bom público para que o torcedor empurre o time da Ponte. Mas olha, nós vimos hoje o Campeonato Paulista é muito complicado, né? Você vê aí agora, né? O Primavera tá vencendo o Mirassol, né? Que ganhou na primeira rodada do São Paulo jogando em casa. Então, assim, é muito competitivo, mas eu acho que acerta o Marcelo Fernandes. Diante das opções que tem, né, para a noite de hoje, tá certo o Marcelo e manter o mesmo time, viu, Edu? Um abraço e belíssimo penteado do Pinheiro. Muito obrigado, seja bem-vindo. Aliás, vocês três reformaram a cabeça aí, o meu original. Seu é original de fábrica, né, Edu? Não, aí é original de fábrica, aí não tem jeito. Não tem demérito nenhum ter colocado o ser original. O seu, evidentemente, que é mais bonito do que o dos três aqui, né? Muito. O seu é muito mais bonito do que o nosso. Eu tenho que concordar com o CH. Né? É verdade. Essa história de cabelo nevado, o Edu Pinheiro já tem cabelo nevado há muito tempo. Não é fácil não, hein? Agora 70 anos, agora em janeiro. O Primavera, nesse momento, é o vice-líder do Paulistão, Edu. Vice-líder, que maravilha. Não, parabéns. Tá tudo no começo, mas parabéns ao Primavera, estrutura, um timinho bem montado e tal. Ó, isso não muda o preço do dólar, mas é muita coincidência. Hoje é 14 de janeiro, é isso? 14 de janeiro. Isso. Então, há 3 anos, exatamente 14 de janeiro de 2023, sabe quem que jogou? Velo Clube Ponte. A Ponte, em 22, foi rebaixado. Aí, amanheceu 23, primeiro jogo do ano. A Ponte estava de volta à Série 2 depois de 24 anos. E na cidade de Rio Claro, jogaram Velo e Ponte. Deixa eu pegar. Olha o papel, a história do jogo aqui é. Não sei se dá pra ver a data, tá aqui aí. 14 de janeiro de 2023. Aqui eu tenho as escalações. E eu tenho a história do jogo. Era o primeiro jogo da Macaca na Série 2. Aí o que foi que aconteceu? O Velo faz 1-0 aos 48 do primeiro tempo. Douglas Esquilo de pênalti. Cobrança de escanteio. Transmitiu. Esse jogo foi aqui, foi 15h30 do sábado. Eu não sei quem foi que transmitiu, se foi o Boris. Batista. Os dois times, se não me falha a memória, jogaram no mesmo dia. A Ponte jogou lá em Rio Claro e o Guarani no mesmo dia. O Guarani estava na Série 1, jogou nesse mesmo dia, eu transmiti o Guarani. Olha que beleza. Se não me falha a memória, foi Guarani e Santo André, mas posso estar enganado. Então, mas devido à grande audiência da Bandeirantes em Rio Claro, o Batista fez questão de ir lá. Me lembro que ele foi, cumprimentou o pessoal e tal. Velo Clube 1-0. Aí, a Ponte no segundo tempo empatou com o Elvis de pênalti. 14 segundo tempo. Primeiro gol da Ponte na Série 2. E aí quem faz o gol da vitória é Pablo Diego. Há 23 minutos, Pablo Diego. E olha que interessante que eu anotei aqui. Não mudou nada, né? Há 3 anos, exatamente há 3 anos. Dívidas de 250 milhões de reais e majestoso penhorado por Carnielli. Esse é o título. Depois, a notícia da penhora surgiu em janeiro de 2023... mas foi em novembro de 22 que Carnielli, na justiça, penhorou o majestoso. A Ponte devia ao Carnielli mais de 80 milhões. O Conselho tinha aprovado o pedido de recuperação judicial para parcelar as dívidas, que somadas chegavam até essa data 250 milhões. Isso há 3 anos. Hoje, quanto que está a dívida da Ponte? Está mais de 500 milhões, né? É uma coisa, algo assim. Esse Pablo Diego... Depois a Ponte conquistou a Série 2, aquele papo subiu contra o 15. E lá em Novo Horizonte, no primeiro jogo da decisão, esse Pablo Diego foi expulso. E aí o Novo Horizontino fez 1-0 e a Ponte, no finalzinho do primeiro tempo, empatou com o Gé. No segundo tempo, com a menos, a Macaca se segurou.
trouxe 1-1 de lá. Que com o 0-0 daqui e nos pênaltis, aquele babado todo, a Ponte conquistou e foi o Boris que transmitiu. É isso aí. O destaque final de Pedro Piscinato, Macaca Escalada. Ponte Preta e escalada definida pelo técnico Marcelo Fernandes, repetindo a mesma escalação do time que enfrentou o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Simon e Diego Leão na zaga e João Gabriel na esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. No ataque, Bruno Lopes, Diego, Tavares e Gé. Essa é a Ponte Preta, Edu. Olha, 3 anos atrás, só a escalação aqui da Ponte aqui de 2023, ganhando o belo clube lá, Kaique França no gol, Luiz Felipe foi pro Náutico, né, Pepe? Tá no Náutico? Isso, tá no Náutico. Mas ele, Toró, o Anderson. Toró fez gol hoje. Quem? O Luiz Felipe? Toró. O Toró? Fez gol. Olha que coisa, cara. Então, Luiz Felipe, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur. Arthur tá no América Mineiro, o Leonaldi. Ontem jogou pro Novo Horizontino, não foi, Leonaldi? Isso, o Leonaldi tá no Novo Horizontino. Jogou ontem contra o Guarani. Depois tem aqui o Amaral, que tá no América Mineiro. Júnior Tavares. Depois entrou... E Jean Carlos, hein? Tá machucado ainda, né? Ainda machucado, Edu. Se eu não me engano, ele tem mais tempo no departamento médico do que, desde que estreou no profissional, tem mais tempo no DM do que à disposição dos técnicos da Ponte Preta. Faz 1 ano e meio que ele se machucou, foi em agosto de 2023. Depois, aliás, 24, perdão. O Eliel entrou. Eliel tá no ele Londrina. pertence ao Cuiabá, defendeu Londrina na Série C, mas como ele pertence ao Cuiabá, já retornou para o time do Mato Grosso. Muito bem, e o técnico do Santos e o Pablo Diego, repito, tá no São Bernardo, mas não jogou ainda. Olha, dos que saíram, rapidinho aqui, vamos lá, os principais, o Arthur tá no América Mineiro, já jogou, o Pedrão, goleiro, tá no Juventude, não jogou, acho que é reserva lá. Anderson tá no Náutico, Anderson já estreou, jogou. O Toró, então, é o segundo jogo dele, hein? Ele faz um gol e no primeiro jogo ele deu assistência. Hoje ele deu mais uma assistência e fez um gol. Toró no Náutico, que beleza. É o segundo jogo dele, hein? Primeiro gol. Lucas Cândido foi pro Caxias, Léo Oliveira foi pro Juventude. O Luiz Felipe tá no Náutico, tá estreando. O Serginho vai jogar num time chamado Norte Esporte, é isso, né, Pepe? Isso mesmo, que inclusive o Kleberson, pentacampeão com a seleção brasileira, é o treinador desse time. É da primeira divisão mineira, né? Vai encarar o Atlético Mineiro hoje, 9h30, se eu não me engano. É da cidade de Montes Claros, esse Norte Esporte, e subiu no passado. Ele foi fundado em 2022 e já está na primeira divisão do Mineiro. Lá na cidade de Montes Claros, onde ele joga, chama Arena Credinor. E vai pro jogo, ó. Tô aqui com a escalação do Norte, titular no jogo contra o Atlético Mineiro. É a Arena Credinor, algo do tipo. Isso deve ser um patrocinador, né? Lá ele representa várias cidades do norte de Minas, esse Norte Esporte. Quer dizer que Serginho está escalado, é isso, Bolis? Isso, titular, tá aqui, ó, escalado. Deixa eu ver se tem mais algum jogador conhecido nesse time aqui, ó. Bruno Bispo, passou pelo futebol de Campinas. Tem Renan, lateral esquerdo. Camacho, ó. Camacho. Quando ele domina a bola, vem Camacho. Camacho, Evanderson, quem mais? Serginho e Hermel e Thiago Marques, os atacantes do Norte. Vitor Rangel, que passou pela Ponte, tá lá também. Quem? Vitor Rangel, atacante. Vitor Rangel. Meus amigos, encerrado Concentração Bandeirantes. Vem aí, Ponte Vero Clube com Leandro Boris e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. De bola B de Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. É dia de estreia da Macaca em casa, diante do seu torcedor. A Ponte Preta que vive um momento terrível fora das quatro linhas, fora do campo. Mas em campo precisa sair desta situação. Digo isso porque a Macaca perdeu uma estreia, perdeu para o Corinthians por 3-0 neste campeonato curto, perigoso, de apenas 8 rodadas. A Ponte precisa da reabilitação nesta noite, encarando o Velo Clube. O time de Rio Claro que se manteve na elite do futebol paulista, mesmo diante de um orçamento baixo, de pouco investimento, fez uma grande campanha o ano passado e por isso permaneceu. E na estreia em casa, empatou diante do Botafogo, já tem 1 ponto somado. E claro, vem a Campinas buscando somar pontos neste início de campeonato paulista. É o Paulistão na sua segunda rodada. Hoje é no Majestoso, diante do torcedor da Macaca. A Macacada que aos poucos está chegando, é o reencontro do torcedor com o seu time. A última vez que a Ponte esteve aqui atuando foi o dia do título. O título de campeão brasileiro da Série C. A Ponte conquistou o título diante do Londrina e desde então não jogou mais no seu estádio, no tradicionalíssimo, no lendário estádio Moisés Lucarelli. E hoje reencontra o seu torcedor precisando do resultado positivo. 9 da noite, a bola rola e você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Bandplay e demais aplicativos e, é claro, pelo nosso canal no YouTube. Você que está comigo no YouTube, não esqueça de deixar aquele like esperto, espalhar o nosso link nos grupos de WhatsApp dos torcedores da Macaca, dos amantes do futebol, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Além, é claro, você tem a possibilidade de participar e interagir conosco na nossa arquibancada virtual e, consequentemente, vamos ter um número maior de engajamento. Ponte Preta e Velo Clube, segunda rodada do Campeonato Paulista, aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira.
Aroma das Ervas Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop. A Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Locos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Locos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bambam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva nesta noite de quarta-feira, dia 14 de janeiro, 9 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Velo Clube. Então vamos saber as últimas informações das equipes, começando com a Macaca. Como é que chega o time da Ponte para esse importante compromisso? Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Pepe. Fala, Leandro Boles, grande abraço para você, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. A Ponte Preta aqui foi derrotada na estreia pelo Corinthians, hoje jogando ao lado do seu torcedor, vai em busca dos primeiros pontos no campeonato estadual. Para isso, o técnico Marcelo Fernandes repete a mesma escalação que iniciou a partida lá na capital paulista e o banco mais uma vez repleto por garotos formados nas categorias de base da Ponte Preta, lembrando que a Macaca não pôde contar com os novos contratados por conta do Transferban. Informações da Macaca com Pedro Piscinato PP, que agora retorna para trazer informações do Velo Clube. Como chega o Velo para este jogo, PP? O time do técnico Pintado, que empatou na estreia contra o Botafogo jogando em casa, hoje aqui em Campinas visita a Ponte Preta. Técnico Pintado que promoveu algumas alterações na equipe titular, uma delas a entrada do Daniel Amorim, que entrou muito bem na estreia, é a esperança de gols da equipe de Rio Claro nesta noite aqui em Campinas. Boles. Já 9 da noite, a bola rola, tem Ponte Preta e Velo Clube Paulistão, segunda rodada aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Agora os destaques dos comentaristas que estarão comigo dentro desta grande transmissão esportiva. Carlos Henrique, o bate pesado, chega com seu destaque. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite. Para você também, Boles, um grande abraço, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. A Ponte está bem escalada diante dos jogadores que ela tem para o jogo. Trouxe garotos para enxertar o banco de reservas. O João Gabriel continua na lateral esquerda, porque a Ponte não tem outro lateral esquerdo. Enfim, o mais importante é o aspecto emocional do time, que vivencia há muito tempo com os problemas extracampo, e principalmente o meio-campo. O segredo do jogo, deste jogo, é o meio-campo. Por quê? Na estreia contra o Botafogo de Ribeirão, deu para perceber que o time do Pintado está encaixadinho. Não é um super time, não é isso que eu estou dizendo. É um time possível de ser batido, mas está no momento de preparação física e técnica, além de tática, melhor que a Ponte. Vamos aguardar e torcer muito para que a Ponte consiga fazer um bom jogo, Edu. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Alô, alô, Gleger, o seu destaque, um grande e forte abraço, boa noite. Tudo bem, né, Boles? Boa noite, um abraço para você, um abraço mais que especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte mantém o mesmo time da última rodada, poucas são as opções do técnico Marcelo Fernandes, falávamos muito nos programas, até mesmo depois da partida, que a Ponte precisa rever isso aí, precisa agilizar essa questão de escrever jogadores, porque precisa de reforço. Ah, tem os meninos da base, sim, mas um campeonato paulista, tiro curto, depois dessa rodada, faltarão apenas 6 jogos, e a Ponte precisa pontuar hoje. E qual pontuação tem que ser? 3 pontos. A Ponte precisa vencer o Velo Clube jogando em casa. Vai enfrentar um time que tem um treinador que gosta de pegada, que gosta de muita marcação, que gosta de um jogo truncado, e aí a Ponte tem que ter sabedoria, tranquilidade
para tentar vencer o jogo. Não vai ser fácil, mas a expectativa é de bom jogo da Ponte, o Bolismo. Aí o Gleger, Zorzinho, Alan Tricartos, Henrique, o Bate Pesado, os comentaristas para Ponte Preta e Velo Clube. E agora o destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Hoje é quarta-feira, dia de muito futebol pelo Brasil e pelo mundo. São os estaduais, as competições, os campeonatos internacionais. E ele chega trazendo e atualizando tudo para você. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço. Boa noite, Edu. Grande abraço, boa noite, Boris. Boa noite aos amigos da Bandeirantes, muito obrigado pelo carinho da audiência. Então é o seguinte, ontem Novo Horizontino 2, Guarani 0 e o Capivariano venceu a Portuguesa com gol aos 46 do Daniel Baianinho. Capivariano 1, Portuguesa 0. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Indaiatuba, 37 do segundo tempo. Que resultado, Primavera 3-1 para cima do Mirassol, o Gabriel Poveda 1-0, Primavera, Líger 2-0 Primavera, André Luiz, gol do Mirassol, e o Paulo Baia jogando bolão, marcou o terceiro da equipe de Indaiatuba. Deixa eu dar uma olhadinha, Arena Barueri, a tia Leire está contente, gol do Palmeiras, hein? Alan, a 40 do primeiro tempo, agora 9 do segundo tempo, Palmeiras 1, Santos 0. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, amanhã, 19 horas, vai ter Botafogo e Noroeste. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para atualizar o placar direitinho aqui. Botafogo e Noroeste, Bragantino e Corinthians, São Paulo e São Bernardo, vai ser amanhã. Na Copa São Paulo não deu para Macaquinha, Cruzeiro 3, Ponte 0, Ponte eliminada, e 21h30 tem 15 de Jaú e o Guarani. Lutando é para ir para oitavas de final. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Série A2. Esquece isso. Não diga. Deixa quieto. É o seguinte, rapidamente, acabou. Ituano 1, Votuporanguense 0. Em andamento, Água Santa 2, Linense 1. Ferroviária 2, Juventus 0. Inter de Limeira 2, São Bento 0. Santo André 0, Monte Azul 2. Taubaté 1-1 com Osasco Sporting. Olha, São José vai vencendo 1-0 o Grêmio Prudente. E olha, é o seguinte, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Elton Grimaldi e Gabriel Ribeiro. Piracicaba tá 2-1 pro Sertãozinho, faturando. Tem futebol na Bam Bam Bam. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica e campeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes. Está chegando a hora, já 9 da noite. A bola rola, segunda rodada do Paulistão. Tem Ponte Preta e Velo Clube. A Macaca buscando a reabilitação. E você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista, levando a emoção do futebol para você. E agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Pedro Piscinato. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão, seu estádio é majestoso. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, com Diogo Silva 12 no gol, Pacheco 28 na lateral direita, dupla de zaga com Simon 4 e Diego Leão 3, e na lateral esquerda João Gabriel tem a 20. No meio campo Rodrigo Souza tem a 5, Gustavo Teles 35 e Elvis capitão, camisa 10 da Macaca. No ataque Bruno Lopes 77, Diego Tavares 7 e Gé 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Pacheco, Diego Leão e João Gabriel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. No banco de reservas, à disposição do técnico Marcelo Fernandes, ele pode contar com Guilherme Viana 1, Júlio número 2, Nicolas 8, Gabriel Braga 15, Caio Ganga 17, Gustavo Almeida 18, Juan 27, Gabriel 33, Gustavo Rabelo 38, Luquinha 70, Pedrinho 80 e Damião 99. Salve ao Velo Clube, galo de vitórias mil. Velo definido e escalado pelo técnico Pintado, com Marcelo Carné 1, Inayan 2, Mancha número 3, Betão 4, Zé Mário meia dúzia. No meio de campo, Marcelo capitão tem a 5, Luiz Otávio 7, Matheus Norton 8 e 10 para Silas. A dupla de ataque, Rodrigo Alves 11 e Daniel Amorim 9. No banco de reservas, à disposição de Pintado, tem Paulo Vitor 12, Islan 13, Lucas Mingotti 14, Tomás 15, Kaique 16, Rodrigo Oliveira 17, Lucas Duni 18, Joninha 19, João Lucas 20, Cal 21 e Adriano 22. Arbitragem do jogo. Matheus Candansan é o responsável pelo apito nesta noite. Ele que terá como assistente número 1 Luiz Alberto Andrini, assistente número 2 Anderson
Turbiani, o quarto árbitro é o Gustavo Alencar Rodrigues e o VAR fica a cargo de Vinícius Dias Araújo. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, é um jogo de muita importância para a Ponte, para o Velo também. Mas para a Ponte, jogando em casa, diante de todo o cenário, a Ponte tem que conseguir ganhar o jogo. Nem precisa jogar bem, tem que ganhar o jogo, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. Porque além da limitação física, da falta de preparação, a Ponte não conta com a maioria dos jogadores contratados para esse campeonato. Vamos ver se dentro do campo o Marcelo conseguiu fazer um trabalho de arrumação diferente do que foi contra o Corinthians. Essa é a minha expectativa, mais torcida do que expectativa. Porque expectativa com um time que está apenas começando a sua preparação é bem complicado. Vamos torcer para que a Ponte vença o jogo, para que na sequência dos dias, né, as coisas e os problemas possam ser resolvidos. E você, Gleger, o que você espera de Ponte Velo? A mesma coisa que você, CH. Expectativa de vitória, expectativa de bom jogo, expectativa de recuperação. A gente sabe de toda a dificuldade, de toda, né, daquilo tudo que está acontecendo fora de campo, do lado da Ponte Preta, e aí é difícil para a comissão técnica. Eu falava isso depois da última partida, não é fácil, e a gente tem que enaltecer o trabalho do Marcelo Fernandes, que está tentando, que está ajustando, que está arrumando, né? E a expectativa é de conseguir um bom resultado. Você traz uma vitória para casa agora, é sempre importante, traz tranquilidade, né? A gente sabe que são poucas rodadas, depois dessa vão faltar apenas 6, né? E a Ponte, sem dúvida nenhuma, está sem somar pontos. Então, tomara que faça um grande jogo, vai enfrentar um time treinado, né, pelo Pintado, que é um treinador que gosta de muito choque, gosta de muito jogo truncado, de muita marcação, né, linhas próximas. É isso tudo que nós vamos ver no time do Velo. A Ponte vai ter dificuldade agora, claro e óbvio que vem a qualidade do Gé, do Elvis, né, de jogadores do próprio Tavares, que é um jogador de velocidade, o Lopes também pelo outro lado, para que tentam fazer um bom jogo e se destacar individualmente para tentar ajudar a Ponte. Não vai ser fácil, mas eu vou repetir, estou confiante, acho que a Macaca vence o Velo. Leandro Bolis. Valeu Gleger, valeu CH, galera que está aqui conosco no YouTube, boa noite ao Alexandre, a todos, o jogo em casa sem conversa, 3 pontos. Vamos Macaca, Ponte Pretanos do Paraná, Jacir Ferreira conosco, Danilo Galan. Manda um abraço pra gente aqui, a galera tá acompanhando. 1-0, gol do Nicolas. Começa o jogo no banco. Júlio Gonçalves. Oi, Edu, a Ponte ganha hoje. Nicolas vai brilhar. A galera apostando bastante no Nicolas. Osmar Garcia sempre conosco. Ponto fraco da Ponte em campo. Lateral esquerda com João Gabriel. Vamos torcer para que faça um bom jogo, garoto. Siga participando, interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar aquele like. Tudo pronto, a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli. A saída vai ser da Macaca com o Gé. Será que o Gé volta a marcar? É isso que o torcedor espera. No centro do gramado, a Ponte à esquerda ataca pro gol da linha do trem neste primeiro tempo. Com o seu uniforme tradicional, com a faixa preta. Uniforme branco, do outro lado, Velo Clube todo de vermelho. Velo Clube que tem a presença da galera também marcando presença aqui no estádio Moisés Lucarelli. O público deu uma melhorada nesta noite gostosa de quarta-feira em Campinas. Existia até uma expectativa de chuva, mas não. Isso acabou não se concretizando, bem diferente de ontem, né? Choveu muito forte aqui em Campinas e em toda a região. Vai rolar a bola no Majestoso. Boa sorte para o Macaca neste ano nos jogos em casa. A Ponte tem vários compromissos, tem Paulistão, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte está prontinha para o jogo, mesmo com os inúmeros problemas extra-campo. Deu uma melhorada também na eliminação, né? A eliminação aqui é moderna já há algum tempo. Agora sim, melhorou, tá legal, tá bacana. O 4 só tá esperando o horário correto do jogo, né? Tá faltando aqui alguns segundos. Matheus Candançan, árbitro que trabalhou na primeira rodada no jogo do São Paulo contra o Mirassol, a vitória do Mirassol por 3-0. Agora sim, vai autorizar o árbitro, a bola vai rolar do Majestoso, saída com a Macaca, apita o árbitro. Bola rolando, então vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes.
E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, hoje lado a lado com a Macaca, buscando a primeira vitória, buscando os primeiros pontos do Campeonato Paulista. Nesse campeonato, repito, perigosíssimo, de apenas 8 rodadas. E com 20 segundos, o árbitro marcou a primeira falta. Falta cometida pelo Pacheco. Dá oportunidade para o Velo Clube, que ataca no gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. Colocar esta bola na área com o ex-ponte bretano Zé Mário. Peca em outra bola, levantou na entrada da grande área, subiu o Gé. Auxiliando a defesa para cortar. A sobra da bola volta para o Velo Clube. E Nayan tentou levar para o fundo. Chica bem da marcação. Colocando a bola para fora, João Gabriel. Tinha por ali também o outro jogador da Macaca, que chegou por último tocando a bola. A bola saiu em lateral para o Velo Clube, que permanece no campo de ataque. São os primeiros movimentos do majestoso, segunda rodada do Campeonato Paulista. Acabou. E Nayan levantou na entrada da grande área. Entra a defesa de novo para cortar. Colocou a bola para fora o Simon. Mais um lateral para o time do Velo Clube. Permanece no campo de ataque o time de Rio Claro. E Nayan levantou, tentou, Matheus de cabeça, Cassinha, a bola fica viva. Entra e quarta, tira de qualquer maneira Rodrigo Souza. A informação do plantão Bandeirantes. Grande Boris, acabou ainda, Indaiatuba, acabou. Primavera 3, Mirassol 1 para o Primavera, marcaram o Gabriel Poveda, Líger e o Paulo Baia e o André Luiz para o Mirassol. E Nayan de novo levanta para a área, entra e quarta, Simon. Coloca a bola para fora, é lateral para o Velo Clube, que permanece no campo de ataque, forçando o jogo lá pela direita nesse comecinho de partida. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM, faixa estendida 85,7. Pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, pelo próprio aplicativo, pelos aplicativos Bandplay, tem TuneIn, Rádios Net, uma infinidade de aplicativos para você curtir o futebol, tendo o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem de novo o time do Velo Clube, trabalhando a bola com o Rodrigo Alves. Ele volta, recomeça no campo defensivo com o capitão Marcelo. Marcelo abre pela direita para Mancha. Mancha recolhe, domina no campo defensivo, marcado a distância por Elvis. Corta a luz, a bola chega no centroavante, Daniel Amorim, que é perigoso. O Ainan tentou lá pela direita, entra e quarta defesa. Colocando a bola para fora, o garoto Gustavo Teles. Cria da Macaca, a bola sai lateral para o time do Velo Clube. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Mais uma falta marcada, falta agora para Macaca bater, vem para a cobrança o capitão Elvis, pé direito na bola, tentou lançamento aqui na ponta para Diego Tavares, subiu o Zé Mário, escorou de cabeça, colocou a bola para fora, e o domínio do Marcelo Fernandes foi sensacional. Ele quando atuava não era tão bom assim não, viu, Pepe? Era parceiro do nosso comentarista aí, não era? Aí, Clegger, Marcelo Fernandes não tinha essa habilidade que ele demonstrou agora ao matar essa bola sensacional à beira do campo, hein, Zorzinho? Ele era mais pesado, ele era mais duro na marcação, pegava junto, mas tinha um pouco de habilidade, sim. Grande parceiro, grande zagueiro, Marcelo Fernandes. Hoje um belo treinador. Domínio espetacular do Marcelo Fernandes. Tentativa de inversão do Betão, ele tentou lá do outro lado, Inayan. O Inayan tem esse nome, né? Evidentemente porque ele tem origem indígena. Defende o time do Velo Clube. Quem ataca é a Macaca, tentando lá pela esquerda, carregando a bola. Boa jogada, sobrou para Gé. Já na entrada da grande área, marcado pelo Luiz Otávio. Tentou, girou, balançou, abriu na ponta. Ponte tenta, chegada pela esquerda. Bola recuada para Gustavo Teles, ele gira por dentro para Elvis. Elvis empurrou na ponta, recebeu, dominou lá do outro lado. Vem Macaca, tentativa de cruzamento, a bola sobra para Elvis. De 3 dedos, colocou na entrada da grande área. Entra e corta de qualquer maneira, Rodrigo Alves. Foi a primeira ação ofensiva da Macaca, que insiste pela esquerda, Gustavo Teles recolheu, dominou, partiu com a bola dominada, botou na frente, mas não foi para jogada. Jogador da Ponte, o Bruno Lopes, e a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Marcelo Carné. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado.
A ponte aperta, saída de bola do time do Belo Clube, recupera. Elvis pra Gé, de cabeça pra Elvis, chega rasgando o Matheus Norton, tira de qualquer maneira pro Velo. E a sobra da bola fica pro time visitante. E Nayan dispara pelo setor direito, vem trazendo o time do Velo, levantamento, entra e corta de cabeça, tira de qualquer maneira, zaga da Macaca. Na sequência, falta. Um pouco mais forte pra cima do Elvis, o jogo está parado, Pepe. Falta de Matheus Norton, que chegou fazendo carga nas costas do camisa 10 da Macaca. Falta para a Ponte Preta no campo defensivo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 6 minutos de bola rolando do primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta você, eu confirmo, Paulistão, segunda rodada aqui, Moisés Lucarelli. Ponte Belo Clube 0-0 e por aí, hein, Edu? Olha, encerrado na Indaiatuba, Primavera 3, Mirassol 1, agora estamos com 28, segundo tempo, Arena Barueri, segue Palmeiras 1, gol de Alan Santos 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, para você ligado, para você conectado. Gustavo Teles tentou o lançamento aqui na ponta para o Tavares, a bola foi torta e ficou de graça para a defesa do time do Belo Clube. Bola recuada para o goleiro Marcelo Carné, sai jogando dentro da grande área com Mancha. Já apertado na marcação pelo Elvis, ele tentou passe por dentro, João Gabriel chega forte, recupera, a sobra da bola fica para Macaca. Elvis para João Gabriel, recolheu, dominou, devolveu por dentro, Bruno Lopes e girou, ele bate, espalma Marcelo Carné. Finalização de Bruno Lopes para grande defesa de Carné. A primeira intervenção do goleiro do Velo Clube no jogo, Pepe. Boa finalização do Bruno Lopes após uma boa troca de passes entre João Gabriel, Elvis e o próprio Bruno. Macaca leva perigo ao gol do Velo Clube. Tenta de novo a ponte, cruzamento do Rodrigo Souza para ninguém. Saiu bem do gol Marcelo Carné para fazer a defesa. Gleger Zorzinho no comecinho do jogo. Marcelo Carné já é obrigado a trabalhar. E você, o nosso especialista, vai conceituar a defesa do goleiro do Velo Clube, Gleger. É aquela tradicional defesa de começo de temporada, né, Bolis? Que o goleiro não se arrisca, a bola não foi tão violenta assim, mas foi no canto. Ele foi lá e fez o movimento correto, palmando para o lado esquerdo, jogando ali quase para a lateral. Foi bem o Carné, bom goleiro esse menino. É isso. Conceito e definição. Qual? 7.81. Houve alguma mudança no seu critério visando esta temporada de 2026 ou permanece da mesma forma? Não, houve uma evolução, né? Estou mais criterioso, com certeza. Mais. Gleger Zorzinho é o nosso especialista, o comentarista da Rádio Bandeirantes. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. A última vez que a Ponte jogou aqui foi campeã. Levantou o troféu. Aliás, o troféu não foi levantado naquela ocasião. Chegou depois, né? Porque o torcedor da Macaca não deixou. Invadiu o campo, muita festa. E o torcedor comemorou no campo o título conquistado pela Macaca, os gols do Toró e também do Elvis. Aqui vem o time do Velo Clube perigosamente pelo setor canhoto, tentativa de cruzamento, trava bem Pacheco, mas antes da bola sair, ela desviou no Rodrigo Alves. Por isso o árbitro está marcando tiro de meta para Macaca. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse para saber mais kstubos.com.br. E vem aí o derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. No próximo dia 31, é o último dia deste mês, 31 de janeiro. A bola rola um sabadão às 4 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma das maiores rivalidades do Brasil. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. E aqui na Bandeirantes, a melhor cobertura do derby, afinal de contas. Derby é muito mais derby aqui, ó. Tem futebol na Bam Bam Bam. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. 0-0, Ponte Preta e Velo Clube. Tem lateral o time de Rio Claro para bater. E Nayan levantou, tentou a casquinha na bola. Rodrigo Alves chegou a defesa para cortar. João Gabriel dividiu também Simon, mas não está valendo absolutamente nada. Tem jogador do Velo caído, o Atro pega mais uma falta. Falta para o time de Rio Claro bater, Pepe.
falta do zagueiro Simon em cima do camisa 10, Silas. Falta pelo lado direito, vem bola na área da Macaca, camisa número 7, Luiz Otávio na cobrança. E o Velo tem um jogador alto ali na área, o centroavante Daniel Amorim. E além disso, as chegadas de Mancha, o zagueiro com a camisa 3, e o Betão, que não é aquele camisa 4, aquele já parou de jogar. Levantamento para a boca do gol, Diogo Silva saiu do gol, deu soco na bola, até sem goleiro, a finalização do Rodrigo Alves para fora. Diogo Silva saiu do gol, deu um soco na bola, tá reclamando com o árbitro, queria uma falta, aquela da história, né? O goleiro, quando é tocado dentro da grande área, perde a falta, o outro não deu. Claro que se a bola entra, o gol seria revisado, mas o Rodrigo Alves, pra sorte da Macaca, pegou mal na bola, a bola subiu e foi embora pela linha de fundo, PP. Rodrigo Alves desperdiça a primeira boa chance da equipe de Rio Claro, 0-0 no Majestoso. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo, 11 minutos, primeiro tempo, e o jogo CH aqui no Majestoso. Muito disputado e de muito estudo também, respeito por parte da Ponte do Velo Clube. 0-0 correto até agora, uma chance para cada lado, Bolis. 0-0 correto, segundo o CH. Falta para cima do Silas, um pouco depois da risca do meio campo. É falta para o time do Velo Clube bater. Falta já batida, quem domina é o Luiz Otávio. Faz a abertura pela canhota para Zé Mário no campo ofensivo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Silas. Silas é quem articula o time do Velo. Perde a bola, recupera a Macaca. Elvis, um bolão para Gé. O goleiro saiu do gol e resolveu a parada. Marcelo Carné abandonou a grande área, deu um pico na bola na dividida com Gé, acabou levando a pior, coloca a mão na coxa. A Ponte tem lateral para bater, tem uma bola recuperada pelo garoto Gustavo Teles. Quase a Macaca chega, Pepe. E com a dupla que a torcida da Ponte Preta tanto gosta. Elvis achando Gé em profundidade, o passe foi um pouco mais forte e ali na dividida o goleiro Marcelo Carné levou a pior, está caído. O árbitro Matheus Candanção conversa com ele, mas lateral para a Ponte Preta, que chega e leva perigo ao gol do Velo. E na verdade o Marcelo Carné não está fazendo cera não. Foi uma dividida, o G é muito forte, né? E ele acaba evidentemente atingindo involuntariamente um acidente de trabalho. O Marcelo Carné exatamente ali na coxa, tanto é que o departamento médico do Velo Clube nesse momento está em campo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade da entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. E eu falei agora há pouco sobre a última vez que a Macaca esteve aqui no estádio Moisés Lucarelli atuando, conquistou o título da Série C, recebeu depois de algum tempo o troféu e este troféu estará estampado no Gorilão, versão 2026. Já recebi aqui um spoiler de meu amigo Marcos Constantino Marcão, lá da Pafink. Alô, Marcão, um grande abraço para você. A gente não pode revelar ainda, mas ele já mostrou para mim e o busão ficou bonitão. O Gorilão da Macaca, o ônibus que a Ponte chegou hoje não é, evidentemente, o Gorilão que a Ponte vai utilizar, é o Gorilinha. Mas nos próximos jogos, o Gorilão já reestilizado, inclusive com uma situação onde o torcedor vai gostar. Vou trazer aqui o Marcão, que me perdoe, mas vai ter a taça, o troféu da Série C estampado no busão da Macaca. Só isso que a gente pode dizer. Bola para Macaca, domina João Gabriel, jogo reiniciado no estádio Moisés Lucarelli. Domina Gustavo Teles, ele empurra por dentro para Rodrigo Souza, pressionado, volta a bola, recomeça com Simon. Simon tem o garoto Diego Leão aqui na direita, carrega a bola Simon, chega até a metade do campo, aí forçou, passe, vai absolutamente ninguém. Saiu do gol Marcelo Carné, protocolarmente deixou a bola sair. É tiro de meta para o Velo Clube bater. Marcelo Carné sente muitas dores, passou o próximo aqui. Da onde a gente está aqui atrás do gol, dá pra ver na expressão dele, sentindo muitas dores após aquela dividida com o Gé. É verdade, sente realmente a coxa direita, posterior da coxa, o goleiro Marcelo Carné. O Velo Clube que, aliás, os dois times de Campinas vão enfrentar nesta primeira fase da competição e é logo no início. Hoje a Ponte está pegando o Velo e na próxima quinta-feira vamos a Rio Claro. Será a vez do Guarani encarar o time do Velo Clube, quinta-feira, 9h30 da noite. Tá olhando arregalado para mim, por quê, ô Giba? Vamos estar lá em Rio Claro na próxima quinta-feira, sabadão lá em Capivari, né? A Ponte vai até Giba, Capivari. Pois é, a Ponte vai até Capivari no próximo sábado, 18h30. E a Rádio Bandeirantes, claro, estará marcando presença.
9h15, horário oficial de Brasília, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Velo tenta, passe do comando, Daniel Amorim se apresenta para o jogo. Bola rolada, Luiz Otávio tentou na entrada da grande área, na proteção do Diego Leão. Sai bem do gol, Diego Silva para fazer a defesa. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Gé briga, luta, chega o primeiro zagueiro do Velo tocando na bola, Zé Mário fica com a sobra, ele empurra por dentro para Luiz Otávio, recolhe, domina, sai jogando com Mancha, Mancha tem a posse Velo dominada, Velo Clube que ainda não marcou na competição, assim como a Macaca, na estreia acabou empatando diante do Botafogo em casa pelo placar de 0-0, João Gabriel lá pela esquerda, ele é destro, mas tira com a canhota, levanta a bola para o grande ataque, rebate Mancha, briga pelo meio, Rodrigo Souza, o último a tocar na bola foi o jogador do Velo, segundo o árbitro, é lateral para Macaca bater com João Gabriel lá pela esquerda, um pouco antes da risca do meio campo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 16 minutos, primeiro tempo. Aqui vem Macaca, Rodrigo Souza tentando o comando para Diego Tavares, brigou, mas cometeu a falta. Aliás, qualquer toquinho, qualquer encontrão, não sendo tão forte assim, qualquer tipo de lance, o árbitro pega a falta. Mais uma falta marcada agora do Diego Tavares para cima do jogador do time do Velo Clube. Jogou parado no estádio Moisés Lucarelli. Confirmando Edu, aqui majestoso. Segunda rodada do Paulistão. 0 Ponte, 0 Velo Clube. Lá em Barueri o clássico, hein? Continua a 0 Palmeiras. Palmeiras 1, Santos 0. Estamos agora a 38 do segundo tempo. Na Copa São Paulo não deu pra Ponte, né? Lá em Franca, Cruzeiro 3, Ponte 0 e 21h30 começa em Jaú, 15 de Jaú e Guarani. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Gleger Zorzin, também quero ouvi-lo, 17 minutos, 0-0 e o jogo tá truncado, o jogo de muitas faltas, de muitos combates, hein, Gleger? Já era esperado isso, né? A gente sabe a característica dos times do Pintado. E aí quando você joga em casa, tendo que propor o jogo, enfrentando um time que traz essa dificuldade, deixa o jogo truncado, paradão, né? Modorrento, né? Aquele jogo duro de assistir. Mas olha, enfim, o Velo pelo chegando. menos a postura... Zé Mário tentou na entrada da grande área, chega a defesa para cortar, Diego Leão fica com a sobra, já meteu o lançamento para Gé, entre 3 zagueiros, ele divide com o primeiro que vai ao solo, Gé permanece de pé, vai brigar, vai lutar, a linha lateral da grande área, ainda Gé faz o break, parou, prendeu, rolou, inverteu para Elvis, a bola acaba passando um pouquinho por Elvis, que faz uma linda finta, escapou, limpou, fez o break, cruzou para a boca do gol, tira a defesa, tira parcialmente a sobra da bola para Gé, Gé domina, pica na grande área, setor direito, passou para Pacheco, já tentou a finta e perdeu. Vacilou, dançou, perdeu a bola e na sequência comete a falta. Não, o árbitro está dizendo que não. Com o auxílio do quarto árbitro, o quarto árbitro está dizendo que se jogou o Rodrigo Alves no carrinho do Gé. De qualquer forma, o Rodrigo Alves está no chão, mas o árbitro não marcou a falta. E o Gé agora discute com o Pacheco. Ó. E na frente do Marcelo Fernandes, hein? Os dois discutiram na frente do Marcelo Fernandes. Agora o Marcelo Fernandes está pedindo um pouquinho de calma para o Gé. É porque é o seguinte, Pepe, o Gé pegou a bola e o Pacheco passou livre no corredor. Aí ele tentou a finta e perdeu a bola. Foi exatamente isso. O Pacheco passava no corredor pedindo, estava em boas condições de cruzar. O Gé tentou uma última finta ali, entrando na área, e aí causou a revolta do Pacheco, mas o Marcelo Fernandes já conversou com seus jogadores. Tudo certo entre Gé e Pacheco. Bom, Gleger, você falava, né, exatamente quando o ataque do Velo Clube parecia promissor, mas isso acabou não ocorrendo neste jogo truncado que permanece aqui no Majestoso. O que eu ia dizer é o seguinte, que pelo menos defensivamente a Ponte está bem postada. Como na última partida, no primeiro tempo principalmente. A Ponte mostra uma solidez defensiva e isso é importante quando você joga em casa, tendo que propor o jogo, mas precisa criar um pouco mais. Como nessa daí, né, que o Gé toca no Pacheco, faz a ultrapassagem, né? Tem o desencaixe de marcação. Tá faltando um pouquinho mais de tranquilidade para Macaca na hora de atacar. Bola. Olha, tô conectado aqui também no Instagram, hein? Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas e no @Leandro Boles, 2 L's e S. Você mandou a mensagem aqui, começou a me seguir, eu registro no ar. @Leandro Boles, 2 L's e S, meu amigo Érico Sanjuan tá por aqui, Elston de Belém tá ligado, Tiagão Meschiati, alô Tiagão, grande e forte abraço pra você, valeu demais galera,
Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos em mais uma transmissão da Rádio Bandeirantes. Está só começando a temporada de transmissões esportivas aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para o time do Rio Claro para sair jogando no campo defensivo. Sai jogando curtinho, Betão. Betão recolheu, dominou, ele parou, prendeu, olhou, pensou, ultrapassa a linha demarcatória. Tem na ponta pedindo Daniel Momorim. Recebeu o Rodrigo Alves, deu uma vacilada e perdeu para o Diego Tavares. Pacheco fica com a sombra, ele limpa bem o lance, sai da ponta, vem para meia, tentou passe por dentro, a bola foi desviada, sobra da bola, volta ainda para o time do Rio Claro, do Velo Clube. Recupera a Macaca, Rodrigo Souza soltou na ponta para Diego Tavares, acelera para o setor direito, falta! E aí, bandeirinha, não deu. Foi na cara dele e ele não deu. Só tiro de meta, Pepe. E aí o Diego Tavares reclama e com razão com o Luiz Alberto Andrini. Falta clara do Betão nas costas do Diego Tavares e o assistente número 1 não assinalou. O Velo tem a posse de bola. Embora pro campo de ataque pelo setor canhoto com Rodrigo Alves, o segundo terço do campo tentando pivô para Silas. Silas consegue o passe atrás para Luiz Otávio, se manda pela direita e Nayan, lançamento para ele, chegou Bruno Lopes, a bola bateu no braço do atacante da Macaca e aí é falta. Falta marcada e é uma falta perigosa lá pelo setor direito, Pepe. Se aqui o assistente número 1 não assinalou, do lado do ataque do Velo Clube, o assistente número 2, o Enderson Turbiani, assinalou falta corretamente. A bola pegou no braço do Bruno Lopes. Falta perigosíssima para o Velo. Já estamos com 21, quase 22. Só um detalhe, a parada para hidratação em todos os jogos do Campeonato Paulista vale também para os jogos no período noturno ou não, Pepe? Vale sim, e geralmente é nesse período do jogo, 20, 23 minutos, até 25 minutos. Acredito que daqui a pouco teremos a parada para hidratação aqui no Majestoso. Ai, vai ser bom, porque a gente vai passar a bola para os comentaristas, né? Eles vão bater bola, CH e Kleger Zorzinho nesses 2 minutos e meio. Antes, falta pro time do Velo. Falta perigosa. E Nayan vem pra bola. 2 passos da entrada na grande área, setor direito. Perigo contra a meta da Macaca. E Nayan levantou pra boca do gol, subiu a defesa, a bola ficou viva. Brigou Silas, chega de qualquer maneira, João Gabriel. Afasta o perigo da boca do gol. Mas a bola volta no rebote ainda pro time do Velo Clube com Matheus Norton. Pé canhoto, puxou, levantou no comando. Simon de cabeça, recua pro goleiro Diogo Silva. Abraça a bola e fica com ela o goleirão da Macaca. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre produtos da Seara no Ica Atacado. Em Campinas, 2 lojas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. E no momento que o árbitro para o jogo, Matheus Candançan, pausa para hidratação. Isso vai ocorrer em todos os jogos do Campeonato Paulista. Pausa no jogo, mas os comentaristas trabalham. CH e Kleger, eu quero ouvi-los. Neste primeiro tempo, até aqui 0-0. Eu começo com você, CH. Um jogo muito equilibrado, né? Eu acho que a Ponte, concordo com o Kleger, ela tá arrumada defensivamente, mas no meio campo, onde a briga é muito grande, nem por parte do Velo, tampouco por parte da Ponte, há uma inspiração, um jogo mais organizado. A ligação direta para o Gé, por exemplo, no lado da Ponte, correr, às vezes o Diego Tavares, mas pouco produziu, nem só a Ponte como o Velo Clube. Portanto, o Kleger, para mim, 0-0 absolutamente correto. Para mim também, CH, para mim também. O jogo é muito truncado, né? É aquele famoso jogo de começo de temporada, ninguém quer se expor, né? Todo mundo mais na parte defensiva, muito choque, muitas faltas. Esse é o panorama, digamos assim, do primeiro tempo. Eu acho que a Ponte tem que ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente na transição final ali, né? Em alguns momentos ela tem a bola, ela chega, mas está faltando aquele último passe. Agora há pouco teve o lance do Gé, né? Que o Pacheco passou ali, vai, né? Mesmo que vai por dentro, faz a ultrapassagem, né, tem o desencaixe de marcação, esse está faltando um pouquinho mais de tranquilidade, mas o jogo, sem dúvida nenhuma, extremamente equilibrado e, Bolis, para mim o 0-0 é ok. É muito do reflexo, né, do jogo, daquilo que está ocorrendo no estádio Moisés Lucarelli. Quem está ligado aqui é o nosso companheiro Wilson Ismanhoto. Alô, Sarda, ó, Wilson Ismanhoto tá aqui, ó, mandou mensagem, tá ligado. Valeu, Wilson, grande abraço para você. Quem mais? A galera começou a seguir aqui, ó. Começou a curtir no Instagram. Gabriel Freitas, tá por aqui. Alô, Gabriel, grande abraço pra você.
Elton Grimaldi, esse eu conheço, Elton Grimaldi, grande Elton Grimaldi, da nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos, a bola vai voltar a rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que na pausa para hidratação, o cronômetro segue correndo e o árbitro, ao final do primeiro tempo, quando subir a placa, ele acaba acrescendo esses minutos que o jogo ficou paralisado, além de outras paralisações que ocorrem no decorrer do primeiro tempo. E assim, evidentemente, no segundo. Lateral cobrado, olha o Gé tentando o giro para cima do marcador, chega rasgando de qualquer maneira Luiz Otávio. Tira o perigo, coloca a bola para fora, a Ponte permanece no campo de ataque. João Gabriel acabou fazendo o passe atrás, boa devolução para ele, linha de fundo, prepara o cruzamento no limite, chega Inayan para fazer o corte, sobra da bola para o time do Velo Clube. Matheus Norton domina, mas está apertado pelo Elvis, conseguiu se livrar, tirou de qualquer maneira numa jogada acrobática. Luiz Otávio deu uma vacilada do Gustavo Teles e depois o Simon foi obrigado a cometer a falta. O jogo está parado, é falta para o time do Velo Clube. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 26 minutos, primeiro tempo. Boa bola do Marcelo no peito do Silas, mata no peito, coloca no terreno, vem Velo Clube, ele puxou, soltou no comando para Daniel Amorim, de costas pro gol, o bolão para Zé Mário na área, vai marcar Diogo Silva, defesaça do Diogo Silva, tem mais Velo, bola na área, entra e corta de qualquer maneira João Gabriel. Zé Mário chegou a ficar cara a cara com o Diogo Silva, defesaça do goleiro da Macaca, Pepe. Diogo Silva começa a operar os milagres em 2026. Em um lance cara a cara, queima-roupa, o goleirão da Ponte mais uma vez sai muito bem e impede o que seria o primeiro gol do jogo, primeiro gol do Velo Clube. E o Bruno Lopes marcando lá atrás, auxiliando defesa de cabeça, meteu a bola para fora no lançamento do Betão, tinha endereço, era pro Inayan. Chegou o atacante da Macaca, que nesse momento ele é mais marcador do que propriamente o atacante. E o Inayan é um lateral que apoia demais, dando bastante trabalho para o setor defensivo da Macaca lá pelo setor direito. É ele quem vem para a bola. Tem escanteio o time do Velo Clube, 27 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0. Escanteio para o Velo, Mancha, Betão, Daniel Amorim, todos na área. Há pouco o Velo Clube teve uma grande oportunidade. Vem cruzamento, levantamento de cabeça, Marcelo, é gol! É gol, 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 é gol! Do Velo Clube! Marcelo, capitão, tem a 5 estampada na camisa, sozinho na primeira trave, após o ótimo cruzamento da assistência, no escanteio cobrado pelo setor direito, Marcelo de cabeça, sem chances para Diogo Silva, aberto o placar do Majestoso, 28 minutos, primeiro tempo, tá registrado, o gol é do visitante, o gol é do Velo Clube 1, Marcelo de cabeça, 0 para Macaca. E o detalhe do gol, Pepe. Marcelo, capitão, camisa número 5 da equipe do Velo Clube, subiu sozinho dentro da área da Ponte Preta. Mais uma vez a defesa da Macaca batendo cabeça, deixou o jogador que tem uma boa estatura subir sozinho, e aí ele cabeceou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol dele e o primeiro gol do Velo em 2026. Boles. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Velo de novo, Daniel Amorim tentou a finta, voltou para Silas, ajeitou, pé direito, bateu mal, sobrou, olha o rebote, espalma Diogo Silva! Na finalização de Rodrigo Alves de primeira, Diogo Silva pula no canto esquerdo e faz a defesa. Na sequência a bola sai, é escanteio pro Velo Clube, Pepe. Bom chute de perna esquerda de Rodrigo Alves, Diogo Silva mais uma vez operando uma grande defesa, espalmando para escanteio. Segundo do jogo, segundo do Velo, é quem manda na partida aqui no Majestoso. Quase o Velo Clube amplia no estádio Moisés Lucarelli. Tem mais uma cobrança de escanteio, de olho no Marcelo, hein? Já fez um gol e agora quem cobra é Luiz Otávio. De novo, lá pela direita, Marcelo tá ali, marcado pelo Diego Leão. Autorizada a cobrança, Luiz Otávio levantou de novo na primeira trave, entre 4 defesa.
Gelson, Leão da defesa, dá um bico na bola, a bola vai quase lá na arquibancada. É mais um escanteio pro time do Velo, segue da pressão. 30 minutos, primeiro tempo, 1-0, Velo Clube na frente, gol do Marcelo em uma cobrança de escanteio. Vem de novo pra cobrança Luiz Otávio. A Ponte pressionada, mesmo jogando em casa, perde por 1-0. Velo Clube tem o ataque mesmo, vencendo o jogo. Parte Luiz Otávio, levantou de cabeça Silas, tentou, a bola ficar viva. A bola passa, vai embora, o outro marca tiro de meta para Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar do Majestoso. 1-0 pro Velo Clube CH. O Rodrigo Souza marcou a bola, né? Aí veio o jogador do Velo e surpreendeu, antecipando o volante da Ponte. A Ponte não faz um jogo ruim, né? Mas nitidamente você percebe que o time não tá solto, não tá à vontade. E depois que tomou o gol, o time emocionalmente sentiu o gol, hein? Sentiu o gol. Então tem que se acalmar, se tranquilizar para a Ponte voltar para o jogo. E tá 1-0 porque o Diogo Silva, Glecker, fez duas grandes defesas. Uma queima-roupa na finalização do Zé Mário e depois, quando o jogo já estava 1-0, na finalização de primeira do Rodrigo Alves. Gostaria que você conceituasse essas duas defesas do goleiro da Macaca, Glecker. Ah, sem dúvida, né? Salvando o time da Ponte de um resultado mais elástico. Primeira defesa, aquela cara a cara, 7,94. E a segunda, uma grande defesa, né? Tentou tirar do goleiro lá do outro lado. Ele foi lá e fez uma de 7,97. É isso, defesas importantes do Diogo Silva. 1-0 pro Velo Clube. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Silas recebe a entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, um bolão e o Ainan vai marcar, bateu na trave, mas a bola não entrou. Time do Velo Clube pede o gol na finalização do Inayan. O Bandeira não correu pro meio, a bola explodiu no travessão, quase o Velo Clube amplia a PP. E agora o árbitro tá parando o jogo, evidentemente, para que o lance seja revisado. O Bandeirinha tá olhando pro Matheus Candançã, tem o auxílio do VAR. Se a bola ao tocar no travessão pingou dentro ou fora. No campo a arbitragem não deu o gol. Uma bela batida do Inayan, que chega, como você bem disse anteriormente, muito bem pelo lado direito de ataque do Velo Clube. Bruno Lopes deixou uma avenida aqui desse lado direito e um belo chute do Inayan, enquanto o VAR Vinícius Dias Araújo checa se foi gol ou não. O jogo tá parado, o árbitro segue conversando, ele não tem que ir pro VAR, não, confirmou que realmente a bola não entrou, é só lateral para Macaca, ufa. Pra tirar um pouquinho desse alívio, né, pro torcedor da Macaca. A Ponte tá perdendo, mas tá brigando com o Gé, chega aqui atrás de qualquer maneira Marcelo pra cortar. Incrível que quando o Gé pega a bola são 2, 3 pra cima dele, fica difícil, vira difícil no Gé, que ainda tenta. Chega Zé Mário tocando na bola, Rodrigo Souza aperta pra tentar recuperar na saída do time do Velo Clube. Luiz Otávio tirou, mas tirou mal, a bola saiu, valeu a pressão, é lateral pra Macaca. 33 minutos primeiro tempo, você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera aqui na nossa arquibancada virtual na bronca. A Ponte tá perdendo o jogo, joga mal. A Ponte só teve uma boa oportunidade no comecinho com o Bruno Lopes. Depois a Ponte não conseguiu mais atacar. Tenta de novo, mas no lançamento muito forte do Elvis fica difícil. De qualquer maneira, o Carné saiu do gol. A bola não sairia para a linha de fundo e por isso a Macaca vai ter um lateral para bater. Lateral já batido pelo Pacheco. Pacheco volta a bola para Elvis. Elvis rodopiou, girou, volta todo o time do Velo Clube. Monta um paredão vermelho para dificultar a ação ofensiva da Macaca. Tenta ver a canhota com o João Gabriel. Ele recolhe, domina, volta a bola para Simon. Simon empurra por dentro para o garoto Gustavo Teles. Tentou passe, a bola passou, sobrou para Bruno Lopes. Consegue o passe na esquerda para João Gabriel. Cercado, marcado, ele volta a bola no círculo central. Quem domina é Simon. Simon levanta o lance, tentou aqui na ponta para Pacheco, entre quarta, tira Zé Mário, a sobra da bola para Silas, Silas para Zé Mário, rodopiou, girou, soltou, volta na quarta zaga para Betão. É o Velo Clube quem vence o jogo e sai jogando bonito com o Betão, limpa bem para cima do Elvis, faz o passe para Silas, já tem Pacheco na marcação, Silas cai, se levanta, o outro manda seguir, Tavares fica com a sobra, tentou um lançamento no corredor para Pacheco, trava bem Zé Mário, empurra por dentro para Daniel Amorim, carrega a bola livre, leve e solto, abriu na direita aí, Nayan recebeu, dominou na
área, olha a chegada do Velo, cruzamento do Rodrigo Alves pro Diogo Silva. Tranquilo fazer a defesa para a Macaca. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Vamos chegar a 35 minutos, primeiro tempo. 1-0 para o Velo Clube. Gol marcado por Marcelo de cabeça, 28. Passe do Elvis de 3 dedos. Tentou, chegou, o zagueiro cortou, mas vacilou, perdeu. Bruno Lopes recupera no círculo central para Gustavo Teles. Na faixa central do gramado, abre a direita para Pacheco. Pacheco curtinho para Diego Tavares. Recolheu, dominou. Diego Tavares não sai aqui da ponta, né? Parece até que alugou. Ele domina aqui e não sai daqui. Não tenta uma inversão, uma jogada mais aguda, domina e toca de lado. Rodrigo Souza domina para Macaca, no comando, a bola para Elvis. Elvis levantou para Gé, chegou a defesa para cortar, Gé brigou. Entra e corta Marcelo. A sobra da bola para Zé Mário, chega o Gé por trás, comete a falta para cima do Zé Mário. O outro não marcou no Zé Mário, não marcou. É porque depois o Daniel Morim caiu, mas ele acabou apontando a falta para cima do Zé Mário, cometida pelo Gé. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 36 agora, 36, primeiro tempo. No futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, confirmando. Segunda rodada do Paulistão, aqui vai dando Velo. Velo Clube tem 1, Macaca Ponte 0, Edu Pinheiro. Indaiatuba encerrou, acabou Primavera 3, Mirassol 1, acabou agora lá em Arena Barueri, Palmeiras 1, Santos 0, gol do Alan. E sofrendo com a macaquinha lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o Daniel Barnabé, contador da Vida Industrial, ele e o filho Cauã Joseph. O Edu, tá dura a vida. E agora o Inayan, né? Fiquei na dúvida se era ele ou o Luiz Otávio, mas o Inayan quem arriscou do meio da rua e levou perigo contra o gol do Diogo Silva, que pulou. Mais sorte para Macaca, a bola passou. Vamos entrar na reta final do primeiro tempo, já o intervalo. Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Chega de cabeça lá atrás, Mancha, coloca a bola para fora da disputa aérea com Gé. A bola sai em lateral para Macaca, lateira pela canhota. Vem para a cobrança João Gabriel, o árbitro está dizendo que é um pouquinho mais atrás. João Gabriel agora cobra, a Ponte atacando para o gol da linha do trem neste primeiro tempo, está perdendo o jogo por 1-0, Gustavo Teles fez o passe por dentro para Bruno Lopes, na contraofensiva ele recebe, domina, limpa bem lance, marcado pelo Silas. É um time de operários o Velo, né? Todo mundo volta para marcar. Diego Leão é quem domina na faixa central do gramado, faz o passe para Simon, Simon recolhe, domina, ultrapassa a linha marcatória, abre na ponta para João Gabriel, com o pé direito ele devolve pela meia para Gustavo Teles, sai de novo na marcação Silas, recua para Diego Leão, Leão na ponta para Pacheco, Pacheco recolhe, domina, cercado, marcado pelo Silas, volta a bola por dentro para Gustavo Teles, a Ponte não consegue vir por grande ataque, roda a bola, mas sem objetividade aqui atrás. Simon é quem domina no círculo central, tenta a bola aérea para Gé, Gé brigou, já estava impedido. Ele foi para a disputa, estava em completo impedimento, o jogo está parado. Gleger Zorzinha, eu quero ouvi-lo. Jogo duro, vida dura para Macaca, Gleger. É vida dura pelo estilo de jogo da equipe do Velo, né? Um time muito marca, muito forte. Você vê as linhas muito próximas, não dá espaço para o time pontepretano. Cria muito pouco, teve uma chance ou outra, mas sem dúvida nenhuma o jogo é duríssimo. E aí você vai numa bola parada e toma o gol, né? Aí complica ainda mais. O Velo foi melhor aí nos últimos minutos, agora a Ponte conseguiu equilibrar. Mas para mim, diante de tudo que foi apresentado, tá merecendo o resultado do Velo Clube. A Ponte está precisando um pouco mais de tranquilidade, chegar um pouco mais à frente, tentar criar uma maneira de penetrar na malha de marcação, que sem dúvida nenhuma é muito forte da equipe do Pintado. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Se siga participando, interagindo conosco. Não esqueça de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Jogou parado no majestoso PP. Cartão amarelo para Gustavo Teles. Deu um carrinho ali na disputa com o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves caindo, reclamando de muitas dores.
Cartão amarelo para Gustavo Teles, 35 da Macaca. O jogo tá parado, o Rodrigo Alves vai ser atendido. Eu aproveito para saber da opinião do nosso comentarista CH sobre o jogo. Segue 1-0 Velo Clube na frente. A Ponte não consegue nem finalizar, só teve aquela no comecinho do jogo, né, CH? Eu, no último comentário que fiz, falei e reafirmo. Depois do gol de bola parada do Velo, a Ponte sentiu mais. Nesse momento, em frangalhos. Time desorganizado, sem inspiração, marca com muita falta de intensidade. A bola é rolada e trabalhada no meio campo, sem a dinâmica que o jogo precisa, que a Ponte precisa, não é? E o resultado é absolutamente correto, de um time que joga mais que a Ponte nesse momento, no caso, o Velo Clube. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos, você ligado, você acompanhando mais uma transmissão esportiva. Edson Gonçalves está por aqui, torcendo pro Velo. Gabriel Andrade, bora Macaca. Diretoria da Ponte é um lixo. Júlio Gonçalves, a galera aqui, pé da vida. Quem mais? Está por aqui a Júlia também. Olha a chegada do Velo, chute de fora da área. A bola foi desviada, foi embora pela linha de fundo. Tem escanteio o time do Velo Clube. Tem aqui o André Luiz, imprensa horrível de Campinas. Tem que ficar olhando esse cara ridículo narrando. Que coisa, valeu, mas tá registrado aqui. Será que é pelo trabalho ou pelo visual? Tá bom, André, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. A unanimidade às vezes, né, tem essa situação, não tenha dúvida alguma. E a gente registra aqui, não tem problema não. Tem escanteio o time do Velo Clube para fazer a cobrança. Deve ser um hater. Cruzamento para a boca do gol, já tirou na primeira trave. Olha, sobra pro Betão, dominou dentro da grande área, levou pro fundo, prepara o cruzamento, cruzou para a boca do gol. Olha a chance do Velo, entra e corta, tira de qualquer maneira a defesa. Elvis furou na entrada da grande área, a bola voltou para Inayan. Elvis foi atrás e atropelou o lateral direito do Velo. Jogou parado, falta marcada de novo pro Velo Clube, PP. Na tentativa de roubar a bola e sair para o contra-ataque, o Elvis acabou derrubando o Inayan e o árbitro Matheus Candançan assinalou falta. Vem mais bola na área da Ponte Preta. Carlos Matozinho tá dizendo que o 10 do Velo Silas nas costas do Pacheco toda hora. Valeu, Jefferson Pereira, um abraço pra você, tá ligado. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Muita gente na bronca com a diretoria da Macaca por todo momento ruim, né? Esta situação extracampo que a Ponte vem vivendo. Bola rolada, Zé Mário é quem domina pro time do Velo Clube. Ele vai encarar a marcação do João Gabriel, aí já perdeu a oportunidade de cruzar, voltou a bola pro Matheus Norton. Do meio campo ele tentou o lançamento, ficou na dúvida se iria ou não para a bola o Pacheco, ficou na dúvida também o jogador do Velo. Tudo ok porque a bola saiu. Lateral para Macaca bater. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Fala aí, Leandro. Fala que eu te escuto. Não, eu quero dar um recado aqui, é uma informação. Diga. Não é? O Gleger tá ouvindo, né? Tá ligado aí, né, Gleger? Opa, tô ligado. Manda aí. É o seguinte, semana que vem, o Batata Ponte Pretano, que já mandou mensagem pra mim aqui, tá pé da vida com a Ponte, está de férias nesse momento, estará em Campinas a partir de terça-feira. E vai fazer uma visita pro senhor, porque ele quer saber do carneiro dele. Grande Batata. Mas mandar um grande abraço pro Batata, mas dizer que é o Batata que tem que levar o carneiro pra nós. É ele que tá vindo lá de São José do Rio Preto, pô. Na terra do carneiro. Boa chegada da Macaca, Diego Tavares enfim pisou dentro da grande área, chegou rasgando a defesa do Velo, a Ponte ganha escanteio para bater. Se não me falei em memória, acho que é o primeiro escanteio da Ponte no jogo, não é não, Pepe? Correto, primeiro escanteio da Macaca após um corte. Betão chutou a bola para onde o nariz estava apontado. Elvis se prepara para a cobrança do lado direito do ataque Ponte Pretano. Mas antes o árbitro tá vendo aqui a situação do jogador do Velo que estava caído, Silas. Isso, camisa 10, bem na frente do banco de reservas do time da Ponte. Marcelo Fernandes até tá reclamando com o próprio pintado, né? Não precisava disso, aquela história, sabe como é que é? Tá fazendo cera. Fato é que o Silas já se levantou. Elvis veio pra bola, pé direito, quem sabe Macaca, cruzamento, o Diego Leão foi de cabeça na disputa aérea, outro escanteio. Tem uma ótima impulsão, né? Diego Leão subiu muito bem na disputa com o Betão e o zagueiro, camisa número 4, corta mais uma vez.
Segundo escanteio para Macaca, Elvis novamente na bola. Macaca tá apertando com o apoio da macacada, presente reunido, majestoso, capricha que dá. Elvis, pé direito, levantou na segunda trave, Simon tentou de cabeça, quem tira o jogador do Velo, a bola fica viva, Betão tira mal, Simon jogou pra área e ninguém da Macaca tocou a bola. Marcelo Carné saiu do gol, já faz a reposição tentando o Silas, atento o Pacheco, tocou na bola, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Velo e tem um jogador do time de Rio Claro caído, Pedro Piscinato. O Inayan está caído, foi na primeira disputa com o Simon, tá levando ali as mãos à cabeça, o Inayan, camisa número 2 da equipe do Velo Clube, muitas vaias da torcida ponte-pretana no momento em que o Matheus Candançan assinala mais 5 minutos de acréscimos. Isso, porque chegamos agora, o quinto sinal da Bandeirantes está marcando, o nosso sinal eletrônico também, 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado, 5 minutos acrescidos pelo árbitro do jogo. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Atacado Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Domina Silas para o time do Velo, acabou derrapando, caiu a sobra da bola, brigou, recuperou Rodrigo Souza para Macaca aqui no corredor, a bola chega em Gé recolheu, dominou, tem Diego Tavares, é aberto pela direita, rolou para ele, no fundo, prepara o cruzamento, por baixo Betão. Desvia, a bola sai, a Ponte ganha mais um escanteio, Pepe. E mais uma vez pelo lado direito, parece que o Diego Tavares acordou pro jogo e o Betão corta mais uma vez. Elvis, camisa 10, se prepara para a cobrança, Diego Leão e Simon na área. Torcedor empurra, é a chance da Macaca na bola parada, Elvis vem para a bola, 1-0 pro Velo, 46 minutos do primeiro tempo. Estão se pegando lá dentro, Silas e Rodrigo Souza, Matheus claro. Norton e Rodrigo Souza. Isso, é o Norton e Rodrigo Souza, gera uma preocupação pela sua estatura. Elvis levantou para Rodrigo Souza, entra em quarta defesa, sobra da bola para Gustavo Teles, tentou chegar, não chegou, recupera o Velo, vem no contra-ataque. Daniel Amorim carregou, rolou para Silas. João Gabriel consegue desvio, mas a bola volta para Silas. Silas para Rodrigo Alves na área, girou, bateu na trave, voltou de novo para ele, chega primeiro Pacheco, coloca a bola pela linha lateral, por muito pouco o Velo Clube não amplia, a bola explodiu na trave e o João Gabriel, ao fazer o corte, sentiu, já está pedindo atendimento médico, quase no contra-ataque, o Velo Clube amplia, Pepe. Uma aula de contra-ataque do clube de Rio Claro, após o escanteio cobrado, a defesa do Velo afastou e aí o Rodrigo Alves de um lado e Daniel Amorim do outro puxaram um belo contra-ataque que só não resultou no segundo gol da equipe de Rio Claro, por um detalhe, por uma sorte. A bola bateu na trave e o João Gabriel está caído, vai precisar receber atendimento médico. Vai sair e o técnico Marcelo Fernandes já chamou o jogador 70. Luquinha vem aí no time da Ponte Preta. Luquinha, qual é a posição de origem do Luquinha? Luquinha é atacante. Não, talvez ele vai recuar alguém para a lateral esquerda, mas o Luquinha é atacante. Ao fazer o corte, o João Gabriel parece que sentiu ali, abriu, né? Posterior, o músculo, a coxa, muito provavelmente está sendo retirado nesse momento de campo o João Gabriel e quase o Velo Clube ampliou na finalização do Rodrigo Alves, que bateu na trave direita do Diogo Silva. E aí, tem lateral, Velo, pois não? O Marcelo Fernandes revoltado, né? Porque o João Gabriel já está improvisado na lateral esquerda, ele é lateral direito de ofício. E aí vai lá e machuca ainda, piora cada vez mais a situação da Ponte Preta. Entra, portanto, o garoto Luquinha. É a estreia dele, ele jogou contra o Corinthians? Estreou lá na Arena contra o Corinthians. Então a estreia em casa do Luquinha. Lateral pro time do Velo, Inayan, fez o passe na ponta, o Velo tenta, aperta na marcação, Luquinha que acabou de entrar, tocou na bola, a bola saiu. Lateral pro Velo Clube, 48 minutos e meio, vamos até 50 no estádio Moisés Lucarelli. 1-0 pro Velo Clube. E ainda teve uma bola na trave, duas defesas do Diogo Silva. Vem o Velo, tentativa de cruzamento, a bola foi desviada. Inayan levantou, Rodrigo Souza ficou procurando a bola, não encontrou quem tira, Diego Leão. Sobra da bola, volta para o Matheus Norton, levantou para Silas, Diego Leão tira mais uma. Ela volta indo no rebote e na queda, um choque forte de cabeça. O árbitro imediatamente para o jogo do Diego Leão com o jogador do time do Velo Clube. Jogo parado e o primeiro tempo interminável, Pepe. E a situação da Ponte Preta, como eu disse, vai piorando cada vez mais. Depois de tomar o gol, agora o João Gabriel sai lesionado, improvisa mais uma vez
na lateral esquerda, um menino que é atacante. Marcelo é obrigado a colocar na lateral esquerda no momento em que o Matheus Norton, jogador do Velo Clube, está caído recebendo atendimento médico. Mais de 700 aparelhos conectados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Ô, Gleger, vou dizer uma coisa, hein? Pra Ponte é torcer, rezar pra terminar logo o primeiro tempo, hein, Gleger? Ah, concordo plenamente. O Velo foi muito melhor. Aliás, 1-0 ficou barato, né? Porque as oportunidades apareceram, o Velo é mais contundente. É um time que sabe o que está fazendo dentro do campo. Você vê que a hora que rouba a bola, a hora que parte no contra-ataque é muito perigoso. E essa é a estratégia do Pintado daqui para frente. Está ganhando o jogo, esperar o time da Ponte, esperar os espaços para tentar contra-atacar. Ficou barato 1-0 para Macaco esse primeiro tempo. Jogo parado gerou uma preocupação. Já pensou se o Diego Leão tem que sair também? E o árbitro deu mais 2 minutos, vamos até 52 agora. A preocupação é realmente com o Diego Leão. Foi ele quem acabou tocando primeiro na bola. Daí é um choque de cabeça onde ele acaba levando a pior. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. E o próprio médico do Velo Clube está ali auxiliando. O médico da Ponte também, o massagista no Diego Leão, mas felizmente ele se levantou. Se levanta aí o Diego Leão, parece que está com uma... Não sei se é no nariz ou no supercílio, a distância eu não consigo identificar. Parece ser na boca, né? Ali o Diego Leão está saindo, felizmente, e parece que não é grave a situação do jogador. Ele vai poder voltar à Ponte, que agora há pouco foi obrigado a mexer a saída do João Gabriel para a entrada do Luquinha. O jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Tem que sair o Diego Leão, saiu também o Silas, porque houve a necessidade, portanto, do atendimento médico. Dominar Alves para o time da Macaca. Tentou o lançamento, a bola no meio do caminho, bateu no jogador do Velo, vai ser, sobrou para Diego Tavares. Ele recolheu, dominou, protegeu, brigou, lutou, caiu, a turma mandou seguir. Sobra da bola, volta para o time do Velo. Atento, Luquinha recuperou, deixou na sobra para Gustavo Teles. Ele recolhe, domina e toca mal, de graça. Silas com a sobra, meteu o lançamento pro Daniel Amorim. Chega bem Rodrigo Souza no carrinho para recuperar para o time da Macaca. Sai jogando curtinho aqui na direita para o Pacheco, faz linda finta para cima do marcador. Mesmo caído, consegue mais, mas tocou mal. Mas não está valendo nada. O Matheus Norton ficou com a sobra, mas o árbitro está dizendo que houve uma falta. Falta que a Ponte já cobrou, tem pressa Macaca, buscando gol ainda no primeiro tempo. Bruno Lopes é quem domina, passa Luquinha, recebe pelo setor canhoto, olha para a área, pé canhoto, cruzou para a boca do gol. Diego Tavares reclama, foi atingido na área, fica caído, a bola passou. O árbitro, em princípio, está marcando o tiro de meta, mas o Diego Tavares está caído, Pepe. Absolutamente nada, lance normal, apenas trombou ali no Zé Mário, mas o árbitro já pede a bola, vai encerrar o primeiro tempo, 1-0 para o Velo. No momento em que apita, Matheus Candançan, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Majestoso. 1 pro Velo Clube, gol de Marcelo de cabeça, 28 minutos, 0 para Ponte Preta por aqui, a bola parou de rolar e do Pinheiro. Parou pra você. Pra mim, a imagem é tão atrasada. Eu tô ainda no primeiro escanteio da Ponte aos 43. Olha, pra você ter uma ideia como tá atrasada a imagem aqui pra mim. Intervalo, ô Pedro Piscinato. O que tá acontecendo aí, Pedrão? Ponte Preta saindo, muitas vaias da torcida ponte pretana, direcionada à diretoria alvinegra. Pintado saindo por aqui, cobrando muito seus jogadores, elogiando, na verdade, o time por essa vitória parcial até aqui no gramado do Majestoso. Velo vai vencendo. Ponte Preta que está escalada com Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga. Começou com João Gabriel, agora Luquinha na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. No ataque, Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. À disposição do Marcelo Fernandes no banco de reservas tem Guilherme Viana, Júlio, Nicolas, Gabriel Braga, Caio Ganga, Gustavo Almeida, Juan, Gabriel, Gustavo Rabelo, Pedrinho e Damião. Edu. O banco inteiro só meninada. Tinha o todos Serginho, formados, né? Na base. Tudo na base. Todos meninos. O Luquinha que entrou, tá todo mundo no banco da base. Daqui a pouco você volta, Pedro Piscinato. Valeu, Edu. Lembrando que a Ponte atacou pro gol da Fepasa. Ô, CH, que sufoco, hein? Primeiro CH. Olha, é o seguinte, ordem cronológica dos fatos. 26 minutos, Diogo Silva, cara a cara, Zé Mário e Diogo Silva.
Diogo Silva pegou. 1 minuto depois, escanteio cobrado, Marcelo de cabeça faz 1-0. Aos 29, acabou de marcar o Velo. Se não fosse o Diogo Silva, pegou uma do Silas. Dentro da área, girou, bateu, Diogo Silva voou no cantinho, pimba para escanteio. Aos 31, Inayan, lateral direito do Velo, chutou, a bola pingou bateu no travessão, pingou na risca. Não entrou por capricho. Primeiro escanteio da Ponte foi aos 43. E aos 46, num contra-ataque, o Rodrigo Alves chutou na trave. Então foi uma na trave, uma no travessão e pingou na risca. Teve o gol e 2 defesas do Diogo Silva. 1-0 Velo Clube em CH. A Ponte escapou de tomar 2 ou 3 gols no primeiro tempo. O time não jogou com a bola, não teve transição, a bola pouco passou no meio campo. Time lento. Eu usei esse comentário, aliás, essa palavra, essa colocação que fiz antes do jogo começar, que foi a parte emocional. E depois, até o gol de bola parada, falha do Rodrigo Souza no posicionamento, a bola caiu atrás dele. Eu digo o seguinte, o jogo estava equilibrado, os times estavam se defendendo bem, e depois que tomou o gol, emocionalmente, a Ponte derreteu completamente. O time passou a errar passes que não estava errando, marcar muito distante, e o time do Velo é um time que marca muito forte e tem velocidade nos contra-ataques. A Ponte se perdeu. A trave e o travessão salvaram a Ponte, além do Diogo Silva, não é? Desse jeito, e a situação é dramática, Edu, porque esse time da Ponte também, nitidamente, está com um problema de preparação física. E é natural, com todo o tempo que ficou parado, greve de jogadores, essa coisa toda. Fisicamente, eu não estou falando de parte técnica e nem de parte tática. Fisicamente, esse time da Ponte já está sentindo no primeiro tempo. Imagine no segundo. E o que vai ter que fazer o Marcelo Fernandes? Colocar a garotada para jogar. E o risco é muito grande, e aí que eu digo que a situação da Ponte é uma situação muito delicada para a segunda etapa. Pode virar o jogo, tem condição em situação normal. Não é a situação normal. Quem assistiu o primeiro tempo sabe o que eu estou falando. A Ponte não apresentou nada, absolutamente nada. E quando tinha que marcar, não marcou. O Velo merece o placar e poderia, repito, estar com 2 ou 3-0 no placar, Edu. O Eberlin e seu presidente de honra deveriam entregar os cargos. Vergonha, Sérgio Jardim das Paineiras. Gente, é o seguinte, acabou lá em Indaiatuba, Primavera 3, Mirassol 1, primeiro jogo na história do Primavera no Paulistão em casa. O Palmeiras ganhou lá em Barueri, gol do Alan, no final do primeiro tempo, Palmeiras 1, Santos 0. Olha, na Copinha, a Ponte caiu fora, a Macaca jogou em Franca, Cruzeiro 3, Ponte 0. Atenção, o jogo do Guarani é em Jaú. Estamos agora com 26 do primeiro tempo e o 15 marcou no comecinho. 15 de Jaú 1, Guarani 0. Já, Gleger Zorzin vai comentar só uma repassada aqui, rapidamente na Série A2. Jogos aqui em andamento, deixa eu ver, pegar aqui. Na Série A2, onde tem o 15 Piracicaba, olha, é o seguinte. Na Série A2, jogos encerrados. Ituano 1, Votuporanguense 0. Água Santa 2, Linense 1. Ferroviária 5, Juventus 1, o que é isso? Inter de Limeira 2, São Bento 0. Tudo encerrado, em andamento, Santo André 0, Monte Azul 4. Taubaté e Osasco Sporting 2-2. Lá em Piracicaba, quanto é que tá o jogo? Tá 4-3 pro Sertãozinho, 15-3, Sertãozinho 4. E São José 2, Grêmio Prudente 1. E já o Zozir comenta, intervalo, hein? A Ponte atacou para o gol da Fepasa, mas que sufoco. Se não fosse o Diogo Silva, uma bola na trave, outra no travessão, 2 defesas do Diogo Silva e o gol do Marcelo do Velo Clube. Intervalo, Ponte 0, Velo Clube 1. Tem futebol na Bam Bam Bam.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bandeirantes, Lele, Leandro Boles. Recupera o Velo, vem no contra-ataque. Daniel Amorim carregou, rolou pra Silas. João Gabriel consegue desvio, mas a bola volta pra Silas. Silas pra Rodrigo Alves na área, girou, bateu na trave. Voltou de novo pra ele, chega primeiro o Pacheco. Coloca a bola pela linha lateral. Por muito pouco, o Velo Clube não amplia, a bola explodiu na trave. E o João Gabriel, ao fazer o corte, sentiu, já está pedindo atendimento médico. Quase no contra-ataque, o Velo Clube amplia, Pepe. Uma aula de contra-ataque. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O João Gabriel acabou saindo, entrou o Luquinha. João Gabriel jogando de lateral esquerdo, ele é lateral direito de ofício, né? Aí a Ponte, para improvisar, tira, Gleger, um lateral esquerdo e coloca Luquinha, que é atacante. Só menino da base no banco, entrou o Luquinha agora. Começou o mesmo time que enfrentou o Corinthians. Que situação! Uma no travessão, uma na trave, duas defesas do Hugo Silva e o gol do Marcelo. 1-0 Velo Clube, Gleger. Edu, e aquela do travessão que você fala aí, foi uma sorte danada, né? Porque ela bateu mais a bola, lembrando que a bola tem que passar toda da linha. Ela pega muito mais pra dentro do que pra fora, volta, pega no travessão de novo e aí sai. Uma sorte danada deu o Diogo Silva
que fez grandes defesas também. A Ponte até demonstrava uma certa solidez defensiva, né? Marcava, tentava. Eu acho que do meio para frente realmente a criação tá zero praticamente. Os dois homens de lado voltam mais na marcação do que propriamente para atacar, e aí dificulta. A hora que você tem a bola, as coisas não acontecem. Não tem. O CH tocou num ponto aí, eu estava ouvindo o comentário final dele aí do intervalo, e ele disse, a Ponte já dá mostras de cansaço, e é verdade mesmo. O time já parece que está sentindo. Na última partida nós vimos aí, com 15 minutos do segundo tempo, jogadores pedindo substituições com cãibra. Então é difícil essa situação. E aí você olha para o banco, né? Falar o que para o Marcelo Fernandes? Que tenta, que faz aqui, faz ali, mas é difícil. Não tem. A dificuldade ela é tremenda. Ela é complicadíssima. Por exemplo, como é que você vai agora reverter uma situação de um time que você está enfrentando, que está ganhando o jogo, que está melhor no jogo, e você precisa de alternativas? Quais as alternativas da Ponte? Então, realmente, está complicada a situação. Tomara que o Marcelo consiga ajustar, tomara que ele consiga reorganizar, principalmente a parte ofensiva, que é o que está faltando para a Ponte, jogar um pouco mais, né? Chegar um pouco mais, criar oportunidades. A Ponte não criou absolutamente nada no primeiro tempo. Teve aquele chute lá que o goleiro fez uma boa defesa, mas ficou só ali, né? Não consegue criar, não consegue. A gente percebe que os laterais em alguns momentos tentam ultrapassagem, mais o Pacheco, né? Mas não tem objetividade. Pouca ofensividade, pouca objetividade, e a Ponte realmente amarga um resultado negativo. E eu vou repetir o que eu disse, viu, Edu, antes de terminar o primeiro tempo. A Ponte levou, assim, ficou barato, vamos dizer assim, apenas 1-0 para o Velo Clube neste primeiro tempo. Tomara que melhore, viu, Edu? Eu vou tentar. Ô Pedro Piscinato, você me ouve? Ouço, Edu, ouço sim. Tá, já comeu, já bebeu, tranquilo? Fui lá no banheiro, tomei uma água, tudo certo. Não voltou para campo ainda, ninguém, né? Tá voltando. A gente pode ver aquecendo aqui o Nicolas, camisa número 8, o Pedrinho, 80, e também o Juan, 27. Acredito que a Macaca vem com 3 alterações aí pro segundo tempo. Mais essa ainda? 3 garotos. Puxa vida. O Diego Tavares já tá de colete, não volta pro segundo tempo. Ele nem entrou, né? Ficou aqui do lado do Marcelo o primeiro tempo inteiro. Melhor colocar o menino, tá certo. Diego Tavares é um que saiu. Deixa eu marcar aqui. Bruno Lopes é outro. É isso aí. Saindo Diego Tavares, Bruno Lopes e Gustavo Teles. Gustavo Teles amarelado, ele sai para a entrada do Juan, 27. E aí depois vai entrar o Pedrinho e também o Nicolas nos lugares de Bruno Lopes e Diego Tavares. Já confirmam ao certo quem vai no lugar de quem. Tá, Juan é volante, número 27, Juan no lugar do vai Gustavo no lugar do Teles. Isso, Teles está amarelado. Juan, número 27. Lembrando que o João Gabriel que saiu, né? No final saiu do machucado. Tempo. Isso. Entrou o Luquinha. Ponte só tem mais uma alteração agora, né? Só mais uma. Se fizer 3, 4 é só mais uma, hein? Tem mais essa. Nossa senhora, que é isso? Esse momento é toda a culpa da diretoria, incompetente, como não tem dinheiro, uma instituição tão grande igual a Ponte, ninguém joga sem pagar abraço a vocês. Juan, aqui da Ponte Pretano com amor. Até quando vamos aguentar isso? Deixa eu ver mais uma aqui. Boa noite, equipe Edu, não posso falar nada. Santos Futebol Clube, outra gracinha, limitações e tal. Começo de temporada é difícil, mas a diferença do preparo físico é enorme, né? O Velo Clube está se preparando, acho que desde outubro, né? Uma coisa assim que o Pintado falou. Você vê a Ponte com esse problema todo de paralisação, vai, não vai, fica, não fica, paga, não paga. E quem chegou não pode estrear, transferban e tal. Mas o Velo Clube deu uma canseira que eu vou te contar. Boa noite, Edu! Grandes culpados são os senhores que votaram para esses incompetentes continuar. Santino Martins. O pessoal da oposição, o microfone aqui está aberto, viu? Sempre esteve, eu tenho certeza que o Batista, que é o grande comandante, ele abre o microfone. Se chegar alguém aqui que quiser falar alguma coisa, que tiver que comprove, está aberto, sempre teve. Agora, a oposição também não conseguiu nem fazer uma chapa, né? Não consegue fazer, é difícil, ou pelo menos, se não consegue fazer uma chapa, mas você pode pelo menos dizer o que está acontecendo, alguma coisa você pode provar. A oposição não consegue nem isso, né?
Você encontra com um, encontra com outra, uma história comprida e tal. Tem coisa que a gente não pode falar. Claro, você tem que ter cuidado para falar. Vai começar. Opa, não diga. Quanto que tá o jogo, ô Bolis? Aqui? Isso. 0-1. Vai começar o segundo tempo, por enquanto o Aeroclube 1-0 e para o show continuar é ele, moço de Piracicaba. Valeu, grande Edu Pinheiro que volta já já comandando o apito final. Vamos juntos pro segundo tempo agora com a molecada, né? Jogadores da Macaca, jogadores que tiveram destaque nas categorias de base, como o Nicolas, né? Fez 2 gols na estreia da Macaca na Copa São Paulo. Saída com o Velo Clube, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. E você já sabe, é com o B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Bola rolando pro segundo tempo, a Ponte ataca pro gol do portão de entrada. Perde o jogo a Macaca por 1-0, gol marcado pelo Marcelo de cabeça, capitão do time do Velo Clube há 28 minutos. A Ponte com as alterações, sai jogando agora com Diego Leão. Recolhe, domina por dentro para Rodrigo Souza, um pouco mais recuado nesse momento, faz uma espécie de 3 zagueiros. Consegue o passe atrás para Simon. Simon mete o lançamento lá na ponta para Pacheco. Pacheco de primeira. Boa bola para Nicolas. Nicolas tem qualidade para Gé. Gé brigou, trombou, lutou, ganhou. Ele lateral da grande área, bateu cruzado, deu gol de empate. Chega de qualquer maneira a defesa. Voltou para Gé, bateu cruzado. Marcelo estica a perna, coloca a bola para fora. Por muito pouco, quase Pedrinho empatou o jogo. A Ponte ganha escanteio, Pepe. O Gé dessa vez um pouco fora da área, buscando os jogadores lá dentro. E aí na dividida entre o Pedrinho e o Marcelo, o zagueiro do Velo levou a melhor e acabou cortando. Primeiro escanteio do segundo tempo. Elvis se prepara para a cobrança. O Pedrinho é o 8, né? O Nicolas o 80, é isso? Ao contrário. Ao contrário. Pedrinho 80 e o Nicolas 8. Daqui a pouco a gente já confirma as 3 alterações. Beleza, então o Nicolas é o 8, o Pedrinho é o 80. Vem levantamento para a área do Velo, tirou defesa, sobra da bola, Nicolas de primeira, bateu, sobrou para Simon, olha, sobra da bola, tentou dividir o Pedrinho, afasta, corta de qualquer maneira a zaga do Velo. Rodrigo Souza vai brigar, a Ponte volta mais atenta, mais ligada no jogo. Domina Pacheco na faixa central do gramado, empurra na ponta para Elvis. Elvis recolheu, dominou na marginal do gramado, setor direito, ele empurra pela meia, deixou para Pacheco. Pacheco no comando para Gé, no pivô, Gé recolheu, dominou, tentou passar atrás para Pacheco, chega a defesa para cortar. Elvis briga, melhor para o time do Velo. Bola para Daniel Amorim, cercado, marcado. A Ponte vai atrás da bola para recuperar, mas o Atro pegou a falta. Falta marcada para cima do Daniel Amorim, cometida pelo Diego Leão. O jogo está parado no majestoso PP. E vamos confirmar as 3 alterações da Macaca. Saiu Gustavo Teles, 35, amarelado, deu lugar ao Juan, 27, volante por volante. E aí no ataque, mais 2 alterações. Saiu Bruno Lopes, 77, para a entrada do Pedrinho, 80. E também saiu o Diego Tavares com a 7, dando lugar ao Nicolas, camisa número 8. Muito bem, eu tô vendo aqui, Gleger, no desenho tático, que realmente são 3 zagueiros. O Rodrigo Souza está fazendo essa função de 3 zagueiros enquanto o jogo é paralisado. Uma falta do Gé. Quando o time do Velo Clube tentava a saída, o Gé acabou fazendo a falta para cima do Marcelo. Tá saindo de fininho o Gé, né? Não quis nem saber, nem olhou pro árbitro para não receber cartão. Gleger Zorzin, 3 alterações, 3 meninos da base em campo nesse jogo importante que a Ponte está perdendo por 1-0. As opções são essas, né, Boles? E você tem que oxigenar o time. O time sentia na parte física, falávamos isso no intervalo, né? E você precisa mexer. Tomara que dê certo, Ele muda aparentemente um pouco o posicionamento da linha defensiva, provavelmente para tentar adiantar os laterais, né? Até porque o menino lá do outro lado é um atacante, está fazendo uma espécie de ala, então ele adianta um pouquinho as laterais para ter um pouco mais de amplitude. Vamos ver como é que vai ser a resposta da Ponte nesse segundo tempo. E para você, CH, sua opinião sobre estas 3 alterações que o técnico Marcelo Fernandes acabou fazendo no time da Ponte? É uma situação dramática, né? Porque a Ponte tem que acreditar nos garotos para resolver seu problema técnico no campo. O time foi muito mal no primeiro tempo. Eu acho que está certo, o Marcelo tem que oxigenar o time, não tem outra alternativa. Resta saber se os garotos que vão entrar bem e com personalidade. Sai jogando o time da Ponte nesse comecinho do segundo tempo. Você segue participando e aí tá confiante para esse segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível da Macaca, mas a Ponte volta um pouquinho melhor.
pelo menos nesse início do segundo tempo com os garotos. Na nossa arquibancada virtual, no nosso chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Luquinha perde a bola, sobra da bola, fica pro time do Velo. Marcado, perdeu a bola o Daniel Amorim para Rodrigo Souza, arrancou, empurrou no comando para Elvis, de primeira deixou para Gé, vem Macaca, Gé dominou, puxou, traz a bola pro pé direito, clareou, vai marcar, bateu, passa a esquerda e vai embora. Por muito pouco, já não empata o jogo no majestoso Pepe. E a jogada que ele gosta, vindo da lateral, cortando pra dentro e batendo firme de perna direita. Bola passou tirando tinta da trave do goleiro Marcelo Carné. O Elvis até pedia ali a bola, disse que estava melhor posicionado, mas o centroavante nessa hora, ele vai tentar o gol. Segue 1-0 para o Velo. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, tem um WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. A Kaká para ataque, Gé saindo da área, tabelou com Elvis, a devolução para Gé. Gé no setor direito, recolheu, número são 3 na área. Ele volta a bola, Elvis recebe, domina pé direito, calculou, levantou, cruzou para Nicolas de cabeça, Marcelo Carné. Opa, a bola saiu. O bandeirinha dedurou, Marcelo Carné deu um miguezaço. Mas o bandeira marcou que a bola saiu no cruzamento do Elvis. É tiro de meta, né, Pepe? Isso mesmo, o bandeira assistente número 2 assinalou que quando o Nicolas tocou na bola, a bola já havia saído. Assistente número 1, na verdade, número 2, Anderson Turbiani. Internet 100% fibra ótica. Para começar 2026 com tudo, você já sabe, é da Desktop. Desktop.com.br, Desktop ao lado da Macaca e sempre ao seu lado. Vamos juntos nesse comecinho do segundo tempo. Você ligado com o Timácio de Carlos Batista, aqui pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, pelos 4 cantos de Campinas. Em todo o planeta, pela internet, pelos aplicativos, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A macacada de fora de Campinas, torcendo pro time da Ponte. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados da família Sato para sua mesa. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Aroma das Ervas tem o chimichurri. Acesse aromadasерvas.com.br. Campeonato de tiro curto, apenas 8 rodadas. Já estamos na segunda. E no sábado a Ponte vai até Capivari, do meu grande amigo Nivaldo Coelho, o rei de Capivari. Encarado o capivariano que ontem venceu a Portuguesa pelo placar de 1-0. Sábado, 18h30. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Daniel Amorim deixa o braço para cima do Luquinha. O jogo tá parado, foi na frente do banco de reservas da Macaca, gera reclamação. Bandeira também viu, o jogador da Ponte está caído, Pedro Piscinato. E o técnico Marcelo Fernandes reclama muito com o quarto árbitro Gustavo Alencar, dizendo que foi na frente dele ali, ele não chamou o árbitro principal, Matheus Candansan. Reclama muito o técnico da Macaca, Marcelo Fernandes. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, aqui em Campinas. Tenta o ataque, o time do Velo corta lá atrás, a defesa, sobra da bola, volta ainda pro time do Velo Clube. Recebe, domina, tenta, finta aqui vira direita. Rodrigo Alves dá o bote, Simon toca na bola, a bola sai, é lateral pro time do Velo Clube bater. Lateral já batido, de novo para Rodrigo Alves, acionado, ponta direita, prepara o cruzamento, travou Luquinha, a bola antes de sair, bateu no jogador do Velo. Tá marcado tiro de meta para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Diego Leão por dentro para Elvis, ao dominar já faz a finta para cima do marcador, foi para a dividida, quase a bola sobrou para o Gé. Gol caído Elvis, Matheus Candanção, o árbitro mandou seguir, agora ele para. Marca a falta do Pedrinho.
no círculo central para cima do jogador do Velo. O jogo está parado no Majestoso, PP. E aí a torcida, junto com o Rodrigo Souza, reclama muito com o árbitro, porque ele não assinalou a falta no Elvis, logo depois assinala a falta no camisa 9, no Daniel Amorim, gerando muita insatisfação com a torcida ponte pretana. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, tá gostando pelo menos deste início do segundo tempo da Macaca? A Macaca melhorou no segundo tempo ou segue na mesma batida, hein, Gleger? Pra mim, na mesma batida, tá? Tenta se defender, em alguns momentos pressiona um pouco a saída de bola, a gente percebe, mas ofensividade, né, objetividade, muito pouco. Para tentar, por exemplo, empatar e virar o jogo. Não dá para ver essa força no time ponte pretano. O Ponte vai ter que achar uma bola para tentar empatar o jogo, ter tranquilidade, para depois tentar virar. Mas eu, particularmente, né, não acredito muito, não. Pode ser que numa bola esporádica, né, numa jogada de bola parada, pode ser que ela consiga empatar. Mas esse time do Velo marca muito forte e até o momento é mais organizado que a Ponte. E o Velo vai mexer, vem aí o camisa 20 no Velo Clube, tá indo embora, acho que é o 11. Ele fez o sinal da cruz, estava saindo, mas aí o Matheus Candansen resolveu conversar à beira do campo com o técnico Pintado, PP. Pintado estava muito estressado e você acertou a alteração. Saindo Rodrigo Alves, camisa número 11, para a entrada de João Lucas com a 20. Beleza, João Lucas com a 20, a primeira mexida no time do Velo. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Macaca ataca por gol do portão de entrada no segundo tempo. Elvis tentou o Gé, tirou defesa, sobra da bola, voltou para Luquinha, desarmado, volta para Pedrinho. Pedrinho abre vira direita para Pacheco. Pacheco recolheu, dominou, já tem na marcação Zé Mário. Ele empurra por dentro e deixou para Pedrinho. Pedrinho vai encarar a marcação do Norton, ainda é Pedrinho, parou, prendeu, olhou, protegeu, voltou para Diego Leão. Ele deixou na ponta para Pacheco. Pacheco empurrou no corredor, recebeu, mas acabou perdendo a bola o jogador da Macaca. E tocou por último na bola. O árbitro está marcando lateral para o time do Velo Clube bater. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 10 da noite, mais 20 minutos no horário oficial de Brasília. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. É a segunda rodada do Campeonato Paulista. Lateral para Macaca. Pacheco cobra. Deixou para Elvis na meia direita. Elvis empurra na ponta para Gé. Gé recolhe, domina na área. Tem a chegada do Juan. Ele parou, prendeu ainda Gé pela meia para Elvis. Elvis soltou na ponta para Gé. Gé preparou o cruzamento. Pacheco tá lá dentro. Gé tentou a finta, perdeu. Zé Mário dá o bote e recupera para o time do Velo Clube. Deixou para Silas na passagem. Silas tem pelo meio Daniel Amorim, falta do Pedrinho, vai receber cartão. Juan 27, cara, amarelado. É o Juan com a 27, Pedrinho tá um pouquinho mais ali na frente. Então cartão pro Juan pela falta cometida para cima do jogador do Velo Clube. Pinta cartão pro jogador da Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 12 minutos de bola rolando o segundo tempo. Elvis tentou por elevação para Gé, passe foi forte, a bola fica de graça para o Marcelo Carné, confirmando o majestoso segunda rodada do Campeonato Paulista. Aqui, Ponte 0, Velo Clube 1, Edu Pinheiro. Olha, no Paulistão encerrado, Primavera 3, Mirassol 1, Palmeiras 1, Santos 0 e na Série A2 encerrado, Ituano 1, Votuporonguense 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, a marca, a tradição do grupo Bandeirantes de Comunicação. Macaca para ataque com Pedrinho, abre pela direita, se manda Pacheco, tentou levar para o fundo, setor direito, e a marcação do Zé Mário, levou a marcação, soltou pela meia para Pedrinho, dominou, girou, parou, prendeu, voltou para Pacheco, pé direito, levantou na área, tira a defesa, tira mal, sobra da bola, rebote para Macaca aqui na canhota. Elvis prefere deixar a bola sair, ganha a lateral, ele cobra, faz o passe por dentro para Luquinha, Luquinha para Elvis, devolveu no fundo para ele, tentou o cruzamento, cercado, marcado, volta a bola para Elvis, com a canhota, levantou, cruzou, já brigou, voltou, Pacheco, bateu no canto, pega Marcelo Carné! Pacheco bateu de primeira com a perna esquerda, Marcelo Carné foi buscar, Pepe. Segunda finalização efetiva da Ponte Preta no jogo, dessa vez com Pacheco de perna esquerda, que não é a boa dele, mas levando perigo, buscando o empate. Boa defesa de Marcelo Carné. Vem de novo a Macaca com o Juan, encolhido o time do Velo, tá vencendo o jogo por 1-0, a Ponte jogando em casa, toma iniciativa, a bola para Simon recolheu, dominou, parou, faz a inversão para Diego Leão, abre Pacheco, pressionado pelo Silas, levanta a bola pro campo de ataque, tentou aqui na ponta, Luquinha, chega a defesa para cortar, de cabeça coloca a bola para fora, a mancha é lateral pro time da Macaca bater. Seara, há mais de 65
75 anos dos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E aí, CH, eu quero a sua opinião. 14 minutos, como é que tá a postura da Macaca neste segundo tempo, hein, CH? É normal que o time perdendo em casa volte com mais vontade no segundo tempo, mais disposição. Isso não há dúvida, melhorou. Mas futebol organizado, que se esperava pelo menos um pouquinho no segundo tempo, até agora não aconteceu. A Macaca tenta o ataque, bola enfiada para Xé, chega, defesa para cortar na sequência, o jogador da Ponte caiu e levou uma branca do Imaian, que entende que o jogador da Ponte simulou, a bola foi para fora, lateral, ou melhor, tiro de meta já cobrado pelo Carné. Deixou para Zé Mário, estava pressionado, a Ponte pressiona e já recupera. Rodrigo Souza faz o passe para Nicolas, Nicolas com o pé direito, tentou passe atrás, acabou perdendo, recupera Marcelo Norton, tentou no comando para Daniel Amorim, sai do gol, Diogo Silva, devolve a bola para o campo de ataque para Elvis, na disputa com o Marcelo, o árbitro viu que o Marcelo fez a falta para cima do Elvis. Recebe cartão, camisa 5 do Velo Clube, o jogo tá parado, a Ponte tem falta para bater, Pepe. E acerta o árbitro Matheus Candançan. O Marcelo deixou o braço ali nas costas, na nuca do Elvis, e a falta, o próprio camisa 10 já se levantou e se prepara para a cobrança. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança. Falta para o time da Ponte bater. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. A Ponte tem a chance na bola parada. Vem Elvis para a bola, com o pé direito, levantou para a boca do gol, tentou sair, a bola foi desviada, fica viva, chega de qualquer maneira para fazer o corte. Luiz Otávio tira o perigo na sequência, o jogo está parado. O Arthur tá olhando ali pro jogador do Velo, Marcelo. Tá sangrando? Parece que tá sangrando a cabeça na dividida ali com o Simon. Acabou levando a pior. 16 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Velo Clube. Vai vencendo a primeira do Campeonato Paulista. O Velo que acabou empatando na estreia contra o Botafogo. Persistindo esse resultado, chega a 4 pontos. Mesma pontuação do Primavera, que mais cedo bateu o Mirassol. Foi a primeira vitória do Primavera na história do Campeonato Paulista. O outro tá olhando pra lá, pra cá. O que tá acontecendo aí? O cara já tá fora, o jogador do Velo, Marcelo. Tá esperando o que, o Matheus Candançan? O torcedor não tá entendendo, nem o Marcelo Fernandes, que tava de boné, tirou o boné em direção ao banco de reservas. Agora sim, tava revendo talvez alguma situação aí o Matheus Candançan. Vem Macaca, tentou o Luquinha, finta pela esquerda, bem marcado, perdeu. João Lucas ficou com a sobra, Ponte briga, tenta recuperar, a sobra fica pro Velo. Daniel Amorim e forçou o lançamento muito forte, a bola sai. Lateral para Macaca bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Para você chegar a 17 minutos do segundo tempo, você segue participando, interagindo, deixando o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está com 10 o time do Velo, a Ponte tenta se aproveitar. Bola para Nicolas, recolheu, dominou, foi puxado, consegue o passe pela meia para Juan. Juan dominou, limpou, abriu na ponta e forçou o jogo para o Pacheco. Zé Mário inteligentemente deixou a bola passar, mas ela não saiu. Pacheco pressiona, Zé Mário coloca a bola para fora. Não bateu em ninguém da Ponte não, então é lateral para Macaca bater. Pega a bola e cobra Pedrinho. Pedrinho pela meia para Juan. Já está de volta Marcelo. Velo Clube já fará 2 alterações. O Pintado vai mexer no seu time. Bola para Rodrigo Souza. Recolhe, domina, sai um pouquinho mais pro jogo. Tentou o passe, a bola explodiu no marcador. Bateu no Luiz Otávio. Voltou para Rodrigo Souza. Demorou para tocar. O torcedor já começa a ficar um pouco mais impaciente com esta morosidade da Macaca para sair lá de trás. Luquinha enfiou boa bola na canhota para Nicolas. Rasga, chega de qualquer maneira, mancha. Colocando a bola para fora, perto da linha de fundo. Lateral para o time da Ponte bater. Antes, porém, 2 alterações no Velo Clube de Rio Claro. Pepe. Saindo Silas, camisa número 10, para a entrada do 19, Joninha. Silas 10, saindo, dando lugar ao Joninha, número 19. E a outra alteração, entrando 17, Rodrigo Oliveira, no lugar do camisa 7, Luiz Otávio. Beleza, então 2 alterações no Velo Clube. Joninha 19, Rodrigo Oliveira com a 17. Já estão em campo no time do Velo Clube. A Ponte tem falta para bater, na verdade lateral, né? Tem lateral para bater.
Vem o Luquinha pra bola. Toma distância, força nos braços, vai levantar lá dentro. Gé tá pedindo a primeira trave. Bola em direção ao Gé, tentou escorar de cabeça, a bola fica viva. No bate-rebate, Nicolas briga, estica pra cortar a zaga do Velo. Consegue sair jogando direitinho, Daniel Amorim. Pela meia pra João Lucas, tentou a tabela no meio do caminho, houve um toque. O 4 marcou a falta e vai amarelar o Simon. Ele acaba acertando, sem bola o jogador do Velo, fica no chão. Jogo parado, acho que é o Matheus Norton, viu, Pepe? Ele mesmo, Matheus Norton, e cartão amarelo para o Simon. Terceiro cartão do jogo, terceiro cartão para jogador da Ponte Preta. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br. A galera aqui no Instagram seguiu o registro aqui. Galera participando, interagindo conosco, mandando a sua mensagem, curtindo a nossa transmissão. Meu amigo Nivaldo Coan. Meu amigo João Paulo Forvaz, lá da Caramaggio, tá sempre ligado. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Quem vai estar por aqui, ó? O Edson. Edson Aparecido do Santos. Valeu, Edson. Olha o Velo. E o Inayan tentou na entrada da grande área. Estica a perna na hora H. Simon para fazer o corte. Mas o passe curtinho para Nicolas. Cercado, marcado. Marcação dupla. Foi para a bola. Inayan tentou recuperar melhor para o Nicolas. Tentou deixar de calcanhar. Cadê a falta, o juizão? Falta clara que ele não deu. Melhor pro time do Velo, fica com a sobra. Rodrigo Oliveira tentou a inversão para Joninha. Chega lá atrás, Diego Leão para fazer o corte. Pedrinho tenta tocar na bola, consegue ainda tocar. Ela bate no Zé Mário antes de sair. Então é lateral para Macaca. Lateral já batido, 20 minutos do segundo tempo. Segue 1-0 pro Velo Clube. Domina Simon, carrega a bola, vem trazendo a Macaca, branco de ataque. Chega até o meio campo, 10h30 da noite, horário oficial de Brasília. Vamos juntos, é o futebol nesta quarta-feira. Simon empurra para Rodrigo Souza, devolve pela meia para Simon. Simon recolheu, dominou para Macaca. Tem rua pela meia, se mexe na meia direita, também pedindo bola Pedrinho. A bola chega no Rodrigo Souza, deixou curtinho para Diego Leão. Leão volta, a bola para Rodrigo Souza. Atrás do time do Velo, marca, a Ponte tenta a saída e o lançamento do Rodrigo Souza errado. Forte demais, não consegue o domínio Luquinha. No momento em que o árbitro para o jogo, pausa para hidratação, eu aproveito para girar os comentaristas, começando com você, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo. Já estamos na metade do segundo tempo e segue 1-0 pro Velo, CH. Aqueles que entraram deram uma dinâmica física diferente para o time da Ponte, melhorou nesse aspecto. O time está sendo menos incomodado do que estava no primeiro tempo. O Diogo pouco trabalhou na segunda etapa, trabalhou muito pouco, não é? O problema é a falta de inspiração desse time, né? Você colocar, e nem podemos aqui ficar cobrando pelos problemas de preparação e por esse amontoado de... E eu não estou falando isso de maneira pejorativa, não. Amontoado de jogadores novos aí, de uma garotada que está sendo jogada aí aos leões, né? Você disputar um campeonato paulista com metade do time só de garoto, fica muito complicado. O Velo baixou suas linhas, tenta jogar na velocidade do contra-ataque, só que a Ponte agora ela está melhor postada. Espero que a Ponte consiga pelo menos empatar. Não tá fácil, porque na briga, no meio-campo principalmente, o time do Velo continua muito sólido, viu, Gleger Zorzinho? CH, concordo contigo, né? A gente percebe que na parte física melhorou, o time tá evoluindo em algumas jogadas, mas a parte técnica realmente tá devendo demais. E o time do Velo é organizado, né, cara? Defende muito, time muito forte, marca muito forte, aproxima bem as linhas. Vamos torcer para que a Ponte consiga achar uma bola aí, uma bola parada, uma jogada de efeito, para que ela possa pelo menos empatar o jogo para tentar virar. Mas o jogo realmente é muito difícil. Muito bem, são os comentaristas da Rádio Bandeirantes. A bola vai voltar a rolar no estádio Moisés Lucarelli. Lateral já batido pelo time do Velo Clube com o Inayan. Na disputa do Daniel Amorim com o Simon. A bola saiu novamente. Mais um lateral para o Velo Clube agora no campo ofensivo. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Oliveira chegando, cruzamento. Diogo Silva saiu do gol, pegou, largou com os pés. Ele já sai jogando com o Pacheco. Logos 19-3273-3760. Logos Materiais Elétricos em Campinas.
Ponte tenta com o Gé, bem marcado, acaba perdendo a bola para a Mancha. Sobra da bola, volta para Matheus Norton. Tome lançamento para Joninha, chega rasgando o Diego Leão, colocando a bola para fora. Lateral na junção da risca no meio campo, com a risca lateral para o Velo Clube bater. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Quer saber mais? Acesse rochaautopeças.com.br. Rodrigo Souza faz o corte para Macaca, deixou na sobra para Juan para Pacheco, Pacheco levantou, Elvis de cabeça, escorou para trás para Nicolas, Nicolas recolhe, domina, tem Luquinha aberto pela esquerda, prefere a passagem do Simon para receber, zagueirão no campo ofensivo, já pisando no campo inimigo do time do Velo, ele empurra pela meia para Nicolas na faixa central do gramado para Rodrigo Souza, coloca um paredão vermelho, o time do Velo, dificultando a ação ofensiva da Macaca, até um pouquinho depois da risca no meio campo, a Ponte tem liberdade, a partir daí não tem mais, mesmo assim o Simon lança para Luquinha, chega aí Nayan fazendo o corte, ele domina, protege bem com o pé direito, levanta para o de ataque para Daniel Momorim, chegou dominando o peito, marcado por 2, Rodrigo Souza briga também Juan não consegue tirar, é forte Daniel Momorim, chega o Rodrigo Souza e é empurrado, falta para cima dele, falta que a Macaca vai bater, quase 25 segundo tempo, segue 1-0 para o Velo, domina Elvis para a Macaca, ele parou, prendeu, olhou, pensou, sempre torcedor da Ponte cria uma esperança quando a bola chega nos pés do Elvis. Ele volta a bola pela meia para Juan. Juan deixou curtinho para Pedrinho. Pedrinho abriu para Diego Leão. Leão na direita para Pacheco. Já tem a marcação alta do Zé Mário. Ele empurra por dentro. Falta para cima do Juan. Cometida pelo Rodrigo Oliveira que o árbitro pegou. Falta que a Macaca já vai cobrar. A Ponte que só tem mais uma alteração. Tem 7 opções o Marcelo Fernandes. Acabou de chamar um jogador que pode entrar daqui a pouquinho, não chegou a tirar o colete, a gente vai ficar de olho se o Marcelo Fernandes vai gastar agora esta última alteração. Simon, com o pé direito, faz o lançamento, o toque de cabeça do Luquinha, ficou distante pro Gel, Gerensquer foi pra bola, saiu no gol Marcelo Carné para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25-26, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo Paulistão, segunda rodada aqui no Majestoso. Gol do Marcelo de cabeça no primeiro tempo, gol pro Velo. Velo tem 1, a Macaca não tem nada, Edu Pinheiro. Então encerrado, Primavera 3, Mirassol 1, Palmeiras 1, Santos 0. Na Copinha, a Ponte hoje perdeu, Cruzeiro 3, Ponte 0, a Ponte eliminada. Intervalo em Jaú, em 15 de Jaú 1, Guarani 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já lançado, encara a marcação, linha lateral da grande área, setor canhoto, Marcelo afasta, pé direito, tendo o cruzamento, a bola explode no corpo do Marcelo. Volta pela meia para Matheus Norton, ele empurra, tenta sair do time do Velo Clube, quem domina João Lucas, se manda Joninha pela canhota, fiquei com a impressão de impedimento. Lançado Joninha, impedimento marcado. Impedimento marcado, eu não me recordo, já tá rolando impedimento semiautomático no Paulistão, ou PP? Eu confesso que eu não me recordo, hein? Se eu não me engano, a gente vai apenas ter, né? na segunda fase, a partir das quartas de final. Porque foi muito rápido, né? Muito rápido aqui a situação, o próprio Candançã, ele apita primeiro antes do Bandeira levantar a bandeira. Essa situação que aconteceu, mas de fato aí trazendo a informação correta, apenas na segunda fase o impedimento semiautomático no Campeonato Paulista, vamos ter também no Brasileiro da Série A. João Lucas, abertura para o time do Velo na ponta para Joninha, Joninha recolheu, dominou, devolveu para João Lucas, boa bola, linha lateral do grande área, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, volta para a rua, tem ladrão, ele tira pim para cima da marcação de Inayan, consegue o passe aqui na ponta para Luquinha, Luquinha carrega a bola, Luquinha, tá difícil para correr, tá sentindo alguma coisa? Parece até que tava sentindo algo, Luquinha, mas tá valendo o jogo. Nicolas caiu, a sobra da bola para Macaca. Já domina, abre lá na ponta para Elvis. Houve a falta para cima dele. O Atro mandou seguir, levou vantagem a Ponte. Olha o cruzamento para a área, subiu para afastar Marcelo. Eram 5 do Velo contra apenas 2 jogadores da Macaca. O time da Ponte estava pedindo uma falta para cima do Gé e a falta de fato existiu, né? Foi na cara do Candançã e agora ele não marcou a falta, mas para o jogo e mostra cartão para o zagueiro do Velo Clube. Zagueiro para o camisa número 3, para o Mancha, cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Velo Clube. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Placar de 1-0, o Velo Clube segue vencendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Bola recuada para o goleiro Marcelo Carné. Dentro da sua grande área, o Gé, a distância não dá o combate e por isso Carné levanta a bola para o grande ataque. Simon ganha de cabeça do Daniel Amorim, sobra da bola para Matheus Norton. Houve a falta do Nicolas para cima dele, mais uma falta marcada, mais uma vez o jogo tá parado, Pepe. Mais uma falta na intermediária, tá caído ali o camisa número 8, Matheus Norton. Falta na intermediária, o Velo vai vencendo 1-0 no momento em que o Pintado chama o camisa número 21. O Cal deve preparar aí. Quem? Cal. Vai preparar a quarta alteração na equipe de Rio Claro. E parece que o Luquinha, de fato, tô de olho aqui. Parece que ele tá puxando a perna, ou se é a característica do jogador, né? Mas parece que ele tá puxando a perna do Luquinha, que entrou no lugar do João Gabriel. Ainda no primeiro tempo, talvez cãibras, né? Sentindo mais essa situação. Agora ele deu um piquezinho aqui, parece que tá normal. Já tenta pra Macaca. Ele briga, quase a bola sobrou pro Nicolas. Brigou também Pedrinho, mas cometeu a falta do círculo central. O jogo está parado no Majestoso. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, hein? Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Serão duas mexidas do Velo, um que vai sair é o Daniel Amorim. Daniel Amorim, camisa número 9, dando lugar ao Carl, número 21. E a outra alteração... Carl. Nossa família, né? Pergunta para alguém de Rio Claro aí. Tá entrando o 18, Lucas Duni, no lugar do camisa número 8, Matheus Norton. Tá, então é o Duni com a 18 e o Carl com a 21. Isso. Nos lugares de Daniel Amorim e Matheus Norton, é isso? Correto. Beleza. Portanto, as duas últimas alterações no Velo Clube, a Ponte tem mais uma. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes, você ligado, acompanhando, já tá de boa, tá descansando para amanhã. Você que está no trampo, valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui falta do Rodrigo Souza para cima do Lucas Dunia. Centroavante entrou e já sofreu a falta. Na ponta direita é falta para o time do Velo Clube bater, Pepe. E o Zé Mário atravessa o campo, ele que é lateral esquerda, atravessa lá para o lado direito do ataque do Velo Clube, se prepara para a cobrança, vem bola perigosa na área da Macaca. Já estamos com 31 minutos desse segundo tempo e parece que o Marcelo Fernandes tomou a decisão, hein? Vai chamar ali o jogador que vai entrar. Um jogador se apresentou, mas não era ele não. São muitas caras novas, né? Jogadores jovens do time da Macaca, que é até difícil para a gente identificar. Mas ele chamou o jogador que já vai entrar no time da Ponte. Tem falta para bater o Velo. 31 minutos, é perigo contra a meta do Diogo Silva, que ataca o time do Velo no gol da linha do trem. Gol dos fundos do Majestoso. Vem na cobrança Zé Mário, cobrança direta nas mãos do Diogo Silva. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Dida forte ali pelo meio, melhor para o time do Velo Clube. Joninha ganhou, fez o passe por dentro para João Lucas, ele empurra pela meia, recebeu, dominou Rodrigo Oliveira, prende, volta, bola para Betão. Betão sai driblando pela meia, escapou do primeiro, escapou do Elvis, escapou do segundo, escapou do Gé, faz o passe curtinho para Mancha recolheu, dominou para o time do Velo Clube, ele empurra pela meia para Carr, recolhe, domina Inayan, tentou o domínio, Luquinha apertou para tentar recuperar, passe errado, a bola sai, lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 32, segundo tempo. Segunda rodada do Paulistão, Moisés Lucarelli, Ponte 0, 1 pro Velo Clube e do Pinheiro. Olha, na Série A2, jogos encerrados, Inter de Limeira 2, São Bento 0. Tivemos aqui a Ferroviária ganhando bem, 5-1 no Juventus, lá em Araraquara. E em Piracicaba terminou 3 para o 15, 4 para o Sertãozinho. E é com P de Bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com o Timaço de Carlos Batista. Aqui, ó. E você já sabe, amanhã na tela da Band Mais TV, os donos da bola, a partir do meio-dia, repercutindo tudo, matéria completa do jogo da Macaca contra o Velo Clube. E também as informações do Guarani, que agora se prepara para o seu terceiro compromisso no Paulistão. Neste domingo, 8h30 da noite, recebe o Santos.
Santos que hoje perdeu, sem ainda o Neymar, para o Palmeiras no clássico na Arena Barueri pelo placar de 1-0. E a Ponte joga mais cedo, né? Joga no sábado, 18 horas e 30 minutos contra o Capivariano. Pois não, a informação. Público e renda. Público pagante 4.172, não pagante 402. Um público total de 4.574 torcedores para uma renda de R$ 109.650. E o Gé foi embora, né? Gé foi embora. Saiu o Gé com a camisa 9 para a entrada de Damião, 99. Damião com a 99. E aí, CH, o time tá perdendo, o treinador tirou o centroavante, colocou outro Damião. E aí? E aí que a gente vai ter que acompanhar no jogo, né? Tudo que o Pintado e também, principalmente o Marcelo Fernandes estão colocando em campo é muito novo pra gente. Principalmente essa garotada na Ponte aí. Eu espero que numa bola parada, numa bola perdida, bandida, a Ponte consiga empatar o jogo. Não está construindo isso para merecer isso. Tá lá correndo de um lado para outro, mas repito o que disse no comentário anterior. É muita pressão em cima dessa garotada para um jogo tão importante em relação ao Campeonato Paulista, Boris. É, um time recheado de garotos, né? Nesse momento, situação complicada na Macaca, tem jogadores aí para estrear, jogadores que foram contratados, mas esses jogadores não podem atuar em função dessa situação da Ponte e do transfer ban. Será que para sábado a situação vai ser resolvida ou não há uma expectativa, hein, Pepe? A expectativa, pelo menos, do Marcelo Fernandes era contar com esses jogadores para a partida de hoje. Ele disse em entrevista à Rádio Bandeirantes, depois em entrevista também após o jogo contra o Corinthians, que foi passado para ele que o transfer ban já estava pago e que os jogadores ficariam à disposição. Isso, como nós podemos ver, não aconteceu e o Marcelo segue com dificuldades para montar o time. Pintou um cartão ali para um jogador da Ponte, já você confirma. Pacheco. Foi o Pacheco, né? Pacheco, 28. Beleza, sempre atento o PP. Tem falta para fazer a cobrança do time do Velo Clube. João Lucas, boa bola metida na área do cruzamento. Subiu o Rodrigo Souza, lá dentro para cortar. Sobra da bola para Simon, dominou bonito, sem deixar a bola cair, levantou para o campo de ataque. Damião vai brigar. Chega o garoto com fôlego, cheio de gás, brigou, lutou, acabou perdendo a bola. Marcelo fica com a sobra para o time do Velo Clube. Consegue o passe atrás para Betão, aliás, para o Mancha. Mancha tem Inayan, prefere o passe do corredor para João Lucas. Chega o Simon e comete a falta. Falta marcada para cima do Cal. Falta em cima do Cal, não era o João Lucas, não. João Lucas que agora se apresenta para fazer a cobrança da falta, mas quem cobra é exatamente o Mancha. 36, vamos entrar já na parte final do jogo. Segue 1-0 pro Velo que não tem nada a ver com essa situação turbulenta, complicadíssima na Macaca fora de campo. Vai conquistando um grande resultado, hein? Chegando a 4 pontos na tabela de classificação. Campeonato de tiro curto, são apenas 8 rodadas, 24 pontos em disputa e ainda terá outras 6 partidas para buscar uma pontuação com o primeiro objetivo, evidentemente, de permanecer na elite do futebol paulista. E aqui falta para cima de Inayan, tem falta o Velo Clube para bater no campo ofensivo, PP. Juan, camisa 27 da Ponte Preta, volante garoto, deu uma chegada ali atrasado no Inayan e é falta para o Velo, vem mais bola na área da Ponte Preta. Agora sim, quem vem para a bola, João Lucas. 37 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Velo. Inayan saiu da bola, deixou para João Lucas. Com a caiu na trave, a direita levantou para a boca do gol. Subiu a defesa para cortar, mas não valeu. O lance estava impedido. O zagueirão Mancha. Estava incompleto, impedimento, Bandeira marcou, o árbitro confirmou. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Você que está comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Lançamento, bola em profundidade, a Macaca tenta a chegada, chega a primeira para fazer o corte lá atrás de defesa. Tira de qualquer maneira a zaga do Velo. Briga pelo meio, Diego Leão, brigou também Juan, recupera para a Macaca, sobra da bola para Pedrinho. Pedrinho dominou com liberdade, ponta direita, prepara o cruzamento, vem por baixo, vem com mal na bola. E a bola ainda explodiu no Pedrinho. Tira de qualquer maneira a defesa do time do Velo Clube com o Rodrigo Oliveira. Despacha de qualquer maneira a bola para o campo de ataque, a bola sobra com o Diogo Silva, o jogo vai ser parado. Tem um jogador da Ponte que está caído no campo ofensivo da Macaca. Quem é, hein, Pepe? Pacheco, no momento em que ele tentava o cruzamento, depois uma dividida ali com o defensor da equipe do Velo Clube, mas está se levantando um pouco
sentindo dores ali o Pacheco. Uma pancada, né? Uma pancada na dividida ali com o defensor do Velo, sentindo muito a perna direita o Pacheco. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado, quero ouvi-lo. O que você espera desta parte final do jogo? Missão complicada para Macaca, Gleger. Você vê que voltou um pouco mais organizada, né? Correndo um pouco mais, porém não consegue criar, né? Os setores onde a Ponte teria que evoluir algumas jogadas está muito bem marcado, muito bem povoado, né? Está dificultando realmente as ações ponte-pretanas. É aquilo que eu estava dizendo, né? Tomara que ache uma bola parada, um escanteio, uma falta lateral, alguma coisa. Tem, né? Qualidade para isso. Mas, enfim, até o momento não dá para você ter um prognóstico de que a Ponte vai empatar e tentar virar. Vamos chegar já 40 minutos do segundo tempo. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. A Ponte tem a posse de bola aqui atrás, Diogo Silva. Na verdade, o Edson marcou a falta, mas a falta já foi cobrada. Sai jogando o Rodrigo Souza para Diego Leão. No corredor para Elvis, a bola deu uma escapada. Chega cortando o Rodrigo Oliveira. Coloca a bola para fora. A Ponte tem lateral para bater. No seu reencontro, o reencontro do torcedor com o seu time. A Ponte está perdendo no Majestoso na primeira partida em casa neste ano de 2026. Ainda dá tempo de pelo menos empatar. Vamos chegar a 40. Bola para Simon. Domina perto do círculo central. Lucas Duni dá o combate. Lançamento. Elvis tentou escorar de cabeça. Acabou caindo lá do outro lado. Ainda tenta, briga o jogador da Macaca, mas a bola sai. Lateral pro Velo Clube bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos de segundo tempo. Paulistão, segunda rodada aqui, Moisés Lucarelli, Ponte 0, 1 pro Velo Clube e do Pinheiro. Então, olha, gente, nesse momento a Ponte é a última colocada, nenhum ponto e pega sábado, né? Sábado, às 8h30 lá em Capivari, o Capivariano. O Guarani, nesse momento, é o 12º, com 1 ponto e domingo à noite, 20h30, no Brinco Guarani e Santos. Tem futebol na banda. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Rodrigo Souza virou centroavante, agora ele escora de cabeça. O jogador da Ponte caiu dentro da grande área, chegou a reclamar de um pênalti. O Matheus Candança mandou seguir. Sobra da bola ainda para Macaca. Briga pelo meio, Juan. No carrinho consegue passar atrás para Simon. Simon para Nicolas. Nicolas dominou para Elvis da tabela com Nicolas. Boa bola no comando. Tentou Rodrigo Souza. Caiu de novo, mas agora foi na bola o jogador do Velo. Tira para a volta no rebote para Simon. A Ponte tenta na pressão, no abafa. Tentando, buscando o gol de empate, bola para Elvis, Elvis para Simon. Simon recolheu, dominou pela meia, tem Juan pedindo, faz a devolução para Elvis e se manda para a área o Simon. Os dois zagueiros estão na área, lançamento para Rodrigo Souza, tentou escorar de cabeça inteligentemente o Marcelo. Impediu a subida do Rodrigo Souza, a bola saiu. Tiro de meta para o Velo Clube, Pedro Piscinato. E o Pacheco mancando muito depois daquele lance. Ele estava com uma proteção ali na coxa esquerda. Ele arrancou a proteção, bravo ali com ele mesmo. E mancando muito o lateral direito da Ponte Preta, que agora nem consegue mais voltar. Tá parado aqui no ataque. Mais uma preocupação para o técnico Marcelo Fernandes. Quem estava no ataque e acabou voltando agora foi o Rodrigo Souza. Simon também estava por ali, cortou. Sobra da bola, volta para o time da Macaca com Pedrinho. Pedrinho com o pé direito, recua para o goleiro Diogo Silva para sair jogando por o time da Ponte. Já sinaliza que vai lançar, tentando o Damião. Vai brigar do outro lado também o jogador da Ponte, o Juan. Sobra da bola, volta para Damião, mas ele acaba saindo da área. Cercado, marcado, marcação dupla. Ninguém encosta para receber. Tem pedindo pela meia o Juan. Ainda Damião brigou, acabou perdendo. A bola demorou para tocar. Recupera o time do Velo Clube, vem embora com Joninha. Ele parte com a bola dominada, botou na frente, se livrou da marcação do Diego Leão. Também puxa a perna. Bola para Joninha. Joninha tentou a finta, apertou na marcação. Rodrigo Souza para roubar. Sai jogando pro time da Macaca. Foi na raça agora o Rodrigo Souza. Roubou, deixou para Elvis. No corredor tem duas opções. Ele prefere o lançamento na ponta, procurando lá do outro lado o Pedrinho. O Zé Mário protege, a bola sai. Lateral para o time do Velo Clube bater. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas.
Domina João Lucas para o time do Velo. Ele volta a bola para Rodrigo Oliveira. Aí se livrou da bola. Tentou um lançamento fortíssimo para o Joninha. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. A bola acaba saindo, a ponte já cobra o lateral. Diogo Silva, 43 minutos e meio tempo vai passando. Já o apito final aqui na Bandeirantes, no comando do Edu Pinheiro. Situação complicada na Macaca, vai conhecendo a segunda derrota em 2 jogos. Diego Leão levantou, tentando o Damião, subiu lá atrás Betão para fazer o corte. Sobra da bola fica para João Lucas. O time do Velo busca, evidentemente, um lance de ataque para matar o jogo. Joninha carrega a bola pela canhota, sai da ponta, vem para meia, desarmado. É que o árbitro não marcou a falta do jogador que conseguiu tocar na bola por último. Não marcou a falta do Diego Leão, que acabou empurrando por trás o Joninha. Meia esquerda, falta para o Velo Clube. Pepe. Mais uma falta, o Zé Mário se prepara para a cobrança, caminha ali em direção à bola. O camisa número 21, o Cal, também está por ali. Não tem pressa alguma o Velo Clube, que vai vencendo sua primeira partida no Campeonato Paulista de 2026. É uma vitória importantíssima do Velo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O Velo joga fora na próxima rodada, né, Pepe? Acho que é contra a Portuguesa, é isso? Isso, visita a Portuguesa no Canindé. E depois, quinta-feira que vem, vai receber o Guarani. Bola para Marcelo, autor do gol. Faz o passe para Inayan. O gol do Marcelo foi no primeiro tempo, de cabeça. Fez o passe por dentro, falta para cima do Lucas Duni. Ele girou e sofreu a falta. Falta na entrada da grande área pro Velo bater, Pepe. E aí os jogadores da Ponte Preta reclamam ali, o Diego Leão, o Rodrigo Souza, o Simon, mas não tem o que fazer. Foi falta no momento em que o quarto árbitro levanta a placa, mais 6 minutos no Majestoso. É, situação complicadíssima para a Macaca, vê cada vez mais a derrota ser sacramentada. Tá perdendo o jogo, a bola tá mais distante do gol do Marcelo Carné. O tempo vai passando, o time do Velo evidentemente não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Velo tá na dele, tá vencendo o jogo, uma vitória importante, subindo para 4 pontos. Linguiça calabresa, Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 45 minutos, quase 46 agora. Falta pro Velo Clube. Quem é que vai bater? Tem o Zé Mário, tem um jogador que tá de costas pra mim aí, de frente pra você, ou de costas pra você, que dá pra ver, né, Pepe? Cal, camisa número 21, tá de perna direita. Vem pra bola, Zé Mário com a canhota. A bola passa à esquerda e vai embora. Tiro de meta para a Macaca. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Damião escorou de cabeça, Nicolas brigou e mais perdeu a bola. Sobra da bola, fica pra Cal. Pé direito, meteu o lançamento no comando para Lucas Duni. Foi forte demais. Sai do gol para fazer a defesa de Diogo Silva. Diogo Silva sai jogando curtinho para Diego Leão. Empurra pela meia para Pedrinho. Pedrinho volta a bola pro Diego Leão. Recolhe, domina pro time da Macaca. Devolve pela meia. A Ponte troca passes, mas aqui atrás o Velo Clube se mandou todo lá atrás. Lançamento, ficou esperando a bola. O Pacheco, a bola não chegou. Tira lá atrás a defesa com o Marcelo. Ela volta para Simon. Simon com o pé direito, recua para Diogo Silva. A Ponte recomeça. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. É com a Desktop. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Rodrigo Souza ajeitou para Elvis, levantou na entrada da grande área, tira lá dentro de qualquer maneira, Betão. Sobra da bola para Ponte brigar e recuperar, mas aí o outro encontrou uma falta. Falta de ataque, ele marcou a falta. E aí, Pepe? Falta dividida ali entre o Luquinha e o Zé Mário. O Zé Mário, com toda a sua experiência para cima do menino, só protegeu e deixou o Luquinha fazer a carga. Falta para o Velo e o goleiro Marcelo Carné não tem pressa alguma para realizar essa cobrança. Zé Mário que teve uma passagem relâmpago pela Macaca, né? Foi rapidamente a passagem, veio lá da Inter, jogou muito pouco aqui no time de Campinas. Aliás, tem um outro jogador que veio da Inter o ano passado, né? Lelkovic. Isso, esse mais rápido ainda. O Zé Mário ainda jogou um pouquinho, né?
Elkovic, não podemos dizer nem que ele jogou 2 jogos, ele participou de 2 partidas. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Simon escolhe de cabeça, sobra da bola para Nicolas. Nicolas empurra pela meia para Pedrinho. Pedrinho recolheu, dominou. Se fecha todo o time do Velo Clube, dando combate aqui em cima o João Lucas, né? Para evitar a ação ofensiva rápida da Macaca. Diego Leão tenta um lançamento para ninguém. Erra o lançamento, Diego Leão, a bola sai, lateral de graça para o Velo Clube. O Pintado aproveita para pedir o fim do jogo, mas ainda temos alguns minutos, né? Vamos até 51, 48 minutos e meio. KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. João Lucas carrega a bola e se jogou, o outro não caiu na dele não, marcou. Matheus Candançan também. Em determinado momento que ele, né, exagera, não foi absolutamente nada, né? Do Elvis pra cima do jogador do Belo Clube. Ele apontou que a falta existiu no início, né? Desde o início da partida, algumas faltas inexplicáveis assinaladas pelo Matheus Candançan. Até chora pra apitar, pra soprar, né? Pra soprar, pra apitar. Lançamento do Mancha, tentando lá do outro lado, Joninha, subiu o Diego Leão, coloca a bola pra fora. 49,5, 1-0 pro Velo Clube. A Ponte vai conhecendo a segunda derrota em 2 jogos. Fica em uma situação complicadíssima neste início de Campeonato Paulista. Mas como assim? Só o início? Pois é. Campeonato Paulista agora são apenas 8 rodadas. A Ponte já está completando o seu segundo jogo, ou seja, tem mais aí 6 jogos nesse campeonato de tiro curtíssimo, que é o Campeonato Paulista de 2026. Lançamento nas costas da defesa pro Cal. A bola inclusive bateu nas costas do Cal. Ele tenta a finta, chega Rodrigo Souza, acaba sendo empurrado pelo Cal. Pintou um clima, o Cal é amarelado porque puxou a camisa do jogador da Macaca. Rodrigo Souza cobrou, deixou para Simon. Simon levanta para Damião. Damião tentou, chega Marcelo, estica a perna, tira, completa Rodrigo Oliveira. Levanta a bola para o grande ataque, tentando Joninha. Vai dividir com o Diego Leão. Chega primeiro o zagueiro da Macaca, insiste no primeiro, no segundo lance. Fica com a sobra o time da Ponte com Pedrinho. Pedrinho recolhe, domina a Ponte, ainda vai tentar um último ataque. Bola para Simon. Simon recolhe, domina com a canhota. Tome lançamento na entrada da grande área, tira a defesa. Sobra da bola ainda. Volta para Macaca, briga, mas acaba perdendo a bola o Pedrinho, sobra da bola para o time do Velo, e Nayan acaba errando o passe, a Ponte recupera a bola na ponta, tentou Nicolas, dividiu, mas ela não chega para o Elvis. Entra e corta a defesa e vem contra-ataque, vem Velo, Lucas Tuni carrega, Diego Leão não consegue acompanhar, de frente para o gol com cobertura, a bola passa, quase pinta o golaço. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. A Ponte cobra o tiro de meta, mas não vai dar tempo de mais nada porque apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. Deu Velo Clube. Gol de Marcelo a 28 minutos do primeiro tempo. Velo Clube 1, Ponte Preta 0. Torcedor, parte da torcida protesta, jogadores extenuados. O Diego Leão não conseguiu acompanhar o Lucas Duni, né? No último lance, o Lucas Duni chegou cara a cara, tentou encobrir o Diogo Silva, mas a bola acabou saindo. Terminou o jogo, portanto, 1 para o Velo Clube, 0 para a Macaca. O Velo Clube vence o jogo. O torcedor está passando aqui falando alguma coisa, claro, né? Protesta em relação a esse momento turbulento da Macaca. A Ponte perde o jogo. Pepe, algo a acrescentar? Lembrando que no Campeonato Paulista a gente não pode entrevistar, né? Não, a gente não pode. Acho que eles vão deixar, hein, Bolis? Acho que eles vão deixar, hein? Tenta aí, conversando aqui. O problema é que os jogadores estão no meio campo ainda, autorizaram. Né? Estamos aqui aguardando vai lá. A saída dos jogadores. Saindo primeiro o auxiliar, Marcelo Copertino. Marcelo Fernandes vem logo atrás. Vamos ver quem serão os primeiros jogadores a passarem por aqui. Muitos protestos da torcida pontepretana, críticas à diretoria da Alvinegra. Marcelo Fernandes sai conversando com o Pacheco ali, Bolis. Gabriel Braga. O Pacheco ficou no sacrifício no finalzinho, né? O Diego Leão também sentiu. Sentindo a coxa esquerda. Vamos lá, o PP vai tentar. Pacheco, dá uma palavrinha aqui com a gente. Qual que é o sentimento, Pacheco? Você viu que você sentiu a coxa ali no final, foi no sacrifício. Quão difícil tá para jogar, pelo menos esse início de Campeonato Paulista?
Está muito difícil para nós. Esse negócio de transfermento está prejudicando um pouco a equipe. Não é desculpa, não é nada, né? Nós sabemos que nós podemos melhorar. Eu já estava no sacrifício já. Já joguei no sacrifício contra o Corinthians, estou jogando no sacrifício. Mas graças a Deus estamos aí e vamos dar a volta por cima aí. O Elvis está aqui também. O Elvis, capitão, o que você tem a dizer para a torcida Ponte Pretana vendo essa situação? A Macaca não consegue registrar os novos contratados e a Ponte Preta, infelizmente, a segunda derrota no Campeonato Paulista, campeonato que tem apenas 8 rodadas na primeira fase. É uma vergonha. Uma vergonha que está acontecendo. Porque no futebol a gente paga por falar, mas eu vou ter que falar dessa vez. Que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo. E é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí. Subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista. De uma alta qualidade de uma alta cobrança. E a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube. Que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar. Infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós. Então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Tanto é que as contratações que chegaram são ótimos jogadores, que como eu posso dizer, ia ajudar muito a nossa equipe, ia criar corpo, e aí sim poder lançar a molecada que tem muita qualidade, mas é até um pecado entrar aí o tanto de moleque que entrou e a gente cobrar deles. Tem que cobrar de mim, do Rodrigo, do Diogo, dos mais experientes, mas tem que cobrar a diretoria também, porque passou da hora de registrar os caras que estão aqui treinando. A gente se apresentou dia 8, teve até dia 8 para resolver, não foi resolvido. Aí agora é muito fácil culpar o Elvis, né? Então assim, chega também, chega, o ano passado foi tudo errado, a gente foi campeão, mas chega, no futebol não é assim que se faz futebol. Entendeu? E outra, se quiser também me mandar embora, que me mande embora. Porque eu tô falando a verdade. Ou a Ponte Preta acorde melhor e pare de dar desculpa, pare de ficar conversando. Entendeu? A gente precisa melhorar. A Ponte Preta é um time grande. A gente quer voltar a Ponte Preta no cenário nacional que ela merece. Mas desse jeito aí é fácil culpar o Elvis, né? Porque depois cair no Paulistão, a culpa é do Elvis. Entendeu? Aí desse jeito não dá. Não tem como. Não é chegou no limite. Eu fiquei pensando que ia melhorar. Sinceramente, eu acreditei. Só que talvez eu tenha errado. Talvez eu vou ter que rever muita coisa. Tentei ser de grupo, tentei ajudar da melhor maneira possível. Desde quando eu tô aqui, ninguém vai poder falar um A de mim se eu sair amanhã. Só que assim, tem que dar um basta. Tem que registrar os jogadores, a gente precisa urgente dos jogadores. E aí sim, poder cobrar todo mundo como que é de direito. Porque para cobrar tem que ter peças. Porque é muito fácil querer cobrar a molecada, né? A molecada tá de parabéns. O que eles fizeram na Copa São Paulo lá, também, mais isso ainda. Então assim, eles estão de parabéns, a molecada. Como o time do ano passado também estava. Então assim, ou dá um basta, ou manda o Elvis embora, faz alguma coisa. Porque assim, não tem condição de jogar bola desse jeito e depois querer culpar a gente. Porque o Campeonato Paulista, todo mundo sabia que era 8 jogos. Todo mundo sabia que é 1 mês e meio de campeonato. E o que foi passado para nós, que todo mundo ia estar registrado. A gente ia ter jogadores para jogar. E é como eu volto a dizer, desde quando eu estou aqui. Eu gosto de assumir o que é parcela minha de culpa. Quem perdeu os jogos foi eu estou jogando. Mas o que foi passado para mim que não ia ser isso. Então, assim, a minha parcela dentro do campo, eu não joguei porra nenhuma nenhum dos 2 jogos. Eu assumo. Agora, o resto tem que assumir também, cada um a tua parcela, entendeu? Então, assim, porque tem que parar de dar desculpa e agir. Ponte Preta não merece isso. E a gente também muito menos. Vocês podem dar um WO no campeonato? Hã? Não, WO não. Isso aí não. Isso aí não tem nada a ver. A gente fez uma paralisação porque era necessário, porque estava todo mundo na gota d'água. Mas a gente, quando veio para cá, a gente falou que ia fazer um Paulista digno. E a gente vai fazer. Só que eu acho que essa entrevista minha hoje merece ser dita. Porque, assim, eu acho que precisa registrar os jogadores urgente. Porque a gente não vai conseguir do jeito que está. E depois a gente vai derrubar a Ponte Preta no Campeonato Paulista, que é muito importante para o clube. E o clube não merece isso. A sua curta esperança ainda de permanecer no clube se baseia no quê? Não, se baseava no que foi passado, quando eu renovei o contrato. Eu tive algumas propostas, escolhi ficar aqui. Gosto da Ponte Preta, não escondo de ninguém. É até contra a minha família. Minha família foi contra eu ficar aqui. E assim, eu estou escutando muita coisa, até da minha família. E eu acreditei, mas talvez eu errei. E eu sou ser humano também. E como eu estou dizendo, não é para tirar o mérito nós jogadores. A culpa dos jogos é nós jogadores. Só que a gente precisa dos jogadores registrados, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa fazer uma Ponte Preta forte. E é de fora para dentro primeiro, para depois organizar e aí sim a Ponte Preta voltar a ser o que é. Só mais uma palavrinha.
Tá aí o Elvis, capitão, camisa 10 da Macaca, desabafando aí e fala sobre lesão também. Mais uma coisa que está acontecendo aqui. A gente está tendo que sacrificar todo mundo. Como eu falei, não vou dar desculpa. Quem perdeu os jogos foi nós jogadores. Mas não pode a Ponte Preta estar passando por isso. Ano passado a gente passou por situações aqui que foram surreais no futebol. O staff nosso também está sem receber. Então assim, porra, é muito fácil cobrar, é muito fácil falar. Só que assim, a gente tem que ver o lado do ser humano também. Infelizmente não está sendo. Como eu estou falando aqui, do fundo do meu coração, se tiver que me mandar embora amanhã porque eu estou dando essa entrevista, tá tranquilo. Eu saio com a cabeça erguida que eu fiz o meu melhor na Ponte Preta. E saio mesmo com a cabeça erguida. Porque assim, não existe que a gente está passando aqui, porque quem ficou aqui acreditou que ia ser melhor do que o ano passado. E infelizmente não está. Eu gosto muito do presidente, respeito muito ele. Mas infelizmente a gente não está fazendo um bom trabalho fora de campo. E a gente está pagando aqui dentro. Então assim, volto a dizer, e quando vocês for publicar a matéria, publica a matéria direito. Os jogos, quem perdeu foi nós jogadores. E o maior culpado de perder os jogos foi eu, o capitão da Ponte Preta, Elvis, que joguei os 2 jogos 90 minutos. Agora fora de campo, que seja cobrado e que seja regularizado urgente. Todos do clube. Ninguém merece passar por isso. E se tiver que ser mandado embora, tá tudo bem. Respeito a Ponte Preta o resto da minha vida. Mas talvez chegou a hora de sair mesmo. Elvis, um grande desabafo do capitão, camisa 10, citando, indignado com a situação da Ponte Preta, principal responsável, principal líder da Macaca dentro de campo. O Elvis desabafa aí no microfone da Rádio Bandeirantes. Valeu, Pepe. Pois é, um desabafo forte realmente, mas acima de tudo real e verdadeiro da situação atual que a Ponte está vivendo. E é claro que esta entrevista, este desabafo forte será repercutido dentro do apito final. Aqui no Majestoso terminou e deu velo. Gol de Marcelo a 28 minutos do primeiro tempo. Resultado de vitória do Velo Clube, que sobe para 4 pontos. E em contrapartida, a Macaca, 2 jogos, 2 derrotas. Vai buscar a reabilitação no próximo sábado em Capivari. Fique ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. Na sequência, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É do
Pinheiro. Público 4.574, renda 109 mil, gol marcado pelo Marcelo a 27 primeiro tempo, Ponte 0, Velo Clube 1, Ponte 2 jogos, 2 derrotas, 4 gols sofridos, não marcou nenhum, última colocada nesse momento. Eu começo com o Gleger, depois o CH, nem entrando em detalhes. Essa fala do Elvis no final falou tudo e poderia até ter falado mais. Eu acho que ele economizou. Começo com você, Gleger Zorzin. E demorou também pra falar, né, Edu? Eu acho que até... Claro que o Elvis é um cara muito sábio, e ele é muito sábio nas palavras, é um cara muito... Você vê que o Elvis, quando ele fala, vem de dentro pra fora mesmo, né? Um cara que fala com a alma. E aí expôs toda a dificuldade. É difícil, cara, pro atleta, ele é a referência. Ele é o cara que chama a responsabilidade. Mas aí vai ficar tudo nas costas do cara? Ele tem razão, tá certo. Chamou a responsabilidade, olha, aqui perdeu foi a gente, nós que entramos, nós que jogamos, só que peraí, precisa colocar os caras aí, não dá pra ficar dando a responsabilidade pros meninos. E olha que os meninos têm qualidade, hein? Demonstraram isso aí, os meninos correram, lutaram, né? Conseguiram manter o resultado que tava depois da entrada deles. Eu gostei dos meninos ali, mas não dá pra jogar toda essa responsabilidade. A partir de agora, faltam 6 jogos. E a Ponte tem 0 pontos. Então é uma situação realmente dramática, complicada. E eu acho que essa fala do Elvis... É duro, né, cara? Você faz um planejamento familiar, um planejamento de vida, de carreira, né? Vai, discute, é prometido várias coisas e não é cumprido, aí é difícil, hein? E o Elvis é um cara baita, um cara experiente, profissional. Só pra resumir, viu, Edu? Eu acho que o Velo fez um grande jogo, né? Jogando fora de casa, é um time que marca muito forte, é um time que tem uma estratégia defensiva muito boa, as linhas muito próximas, dificulta demais as ações, né? Dificultou pro time pontepretano. Não dá pra dizer, mas se a Ponte tivesse com os contratados, a Ponte poderia ter vencido o jogo, não dá pra dizer isso, né? Porque é uma outra história. Agora, o Velo, sem dúvida nenhuma, mereceu, na minha opinião, fez do goleiro pontepretano o melhor em campo, porque se não fosse o Diogo Silva, teria sido muito mais do que 1-0. Então é isso. E não criou absolutamente nada, né? Segundo tempo também, estéreo. O goleiro Carnela não pegou na bola no segundo tempo. Muito pouco. Pouco para um time que jogou em casa, pouco para um time que está no início de temporada, pouco, muito pouco, para um time que está disputando um campeonato de apenas 8 rodadas. Estou preocupado, viu, Edu Pinheiro? Público 4.574, Velo Clube 1-0, pois não, CH? Edu, acrescentar sobre o jogo nem é necessário, porque ao longo dos 90 minutos a gente veio pontuando os problemas da Ponte. O problema é emocional, o problema é físico, o problema é de arrumação do time, um time sem confiança, um time preocupado, um time desconcentrado. Eu não quero tirar aqui o mérito da vitória do Velo Clube, que poderia ter vencido por mais gols, não é? Se não fosse o Diogo Silva, a Ponte teria tomado pelo menos mais 2 gols. Enfim, isso tem se repetido. Agora, essa fala do Elvis aí ao final da partida, ela promete chacoalhar o Moisés Lucarelli. Porque até agora, parte da torcida tá acreditando, parte da torcida tá apoiando, só que tudo tem limite. E eu tô falando, inclusive, do técnico do comandante, que a gente conversou com ele em loco em dezembro e em off também. E a gente sabe exatamente do tamanho do problema. O problema é muito grande, não é? E essa situação não é deste momento. Você se lembra, Edu, que no meio da temporada passada, quando o time estava entrando para a segunda fase da Série C, a Ponte ali não podia mais contratar. A base está há 8 meses sem receber. E o profissional é 6 com transfer ban. Vamos colocar a verba do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista como garantia de pagamento. Eu só vou fazer uma pergunta. Como é que vai pagar os caras no Campeonato Brasileiro da Série B? Explica para mim. O dinheiro vai cair do céu? Então tá mais do que provado que essa nova composição de diretoria não tinha um plano para a Ponte. Eu sei que ninguém está devendo porque quer. Eu sei que se pudesse a Ponte pagaria,
Não pode, não consegue. Mas eu imaginava que o doutor Torrano, se candidatando a presidente, ele tinha um plano. Eu me enganei. Não tem um plano. Então a Ponte tem que ficar aí terminando uma partida com esses garotos que são heróis. A torcida não deve colocar responsabilidade nem nos experientes, porque essa Ponte não treinou, essa Ponte não tem os jogadores que precisam, essa Ponte não está organizada. Por isso, perdeu mais uma partida, Edu. A Ponte começou a mesma coisa contra o Corinthians, terminou com o Sub-20. Falas do Elvis aí, 1-0 Vero Clube. Primavera 3, Mirassol 1, Palmeiras 1, Santos 0. E aqui no Moisés, 1-0 pro Velo. Vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Oi, Bolis. Leandro Bolis. Acho que tá pensando. Gregor, tem alguma opinião aí? Algum palpite pro craque? É do jogo, no geral. Tenho sim, Edu. Pra mim, o Diogo Silva, goleiro da Ponte. Se não fosse ele, o resultado seria muito maior. Então, pra mim, Diogo Silva, o craque do jogo. Opa, Diogo Silva. Pra mim também, Edu. Pra mim também. Diogo Silva, o craque do jogo. Olha, e o Boris? Agora sim, fala, Boris, você na rua. Oi, Edu, de volta aqui no futebol da Bandeirantes. Derrota dolorida da Macaca jogando em casa e, evidentemente, a Ponte não teve nenhum jogador de destaque e, por isso, eu voto no destaque do jogo, né? Gostei muito do Marcelo, não só pelo gol, jogador que trouxe muita segurança, capitão do time do Velo Clube. Então, pra mim, foi o destaque do jogo, o Marcelo, jogador que fez o gol do Velo Clube. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, grande Boris. Tá aí, Diogo Silva, goleiro, tem 2 votos da Ponte, o Marcelo tem 1 e o Pedro Piscinato votou no Elvis, pela declaração. Olha, é o seguinte, gente, resumindo, no primeiro tempo, 26 minutos, Diogo Silva pegou uma cara a cara com o Zé Mário, depois a 27 teve o gol do Marcelo, cobrança de escanteio, Marcelo de cabeça faz 1-0, a 29 Diogo Silva pegou uma do Silas, uma que de entrada da área, mas foi no canto, voou, pinha para escanteio. Aos 31, o Inayan chutou no travessão e pingou na risca. Por Deus, não entrou. A 43, o primeiro escanteio da Ponte. A 46, na trave da Ponte, Rodrigo Alves. Então foram uma na trave, uma no travessão, 2 defesas do Diogo Silva e o gol. Segundo tempo, o Gé teve chance a 4 minutos, ele limpou da meia-lua, deu uma paulada, né? Mas passou perto e nos acréscimos o Velo perdeu um gol incrível. O Lucas Duni tentou encobrir aí o Diogo Silva e a bola saiu. E a fala do Elvis, olha, falou tudo e mais um pouco, viu? Vamos pro intervalo? A gente vai tocando aqui, tem a defesa, tem a ficha, tem o gabarito e a coletiva do Marcelo Fernandes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de
57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, a coletiva do Marcelo Fernandes. Do futebol interior da WP News, queria que, se possível, diante dessa situação, que você passasse uma mensagem de alento à torcida ponte pretana, de esperança, o que vocês podem mudar daqui para frente para melhorar, mesmo diante dessa situação difícil extra-campo. O que eu posso dizer, primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer revê-los de novo. O que eu posso passar para a massa ponte pretana é que ali tem um grupo de homens, né? Os que ficaram e esses meninos que vieram do sub-20 e os contratados também que estão aí trabalhando muito, né? Estávamos prontos para começar a pré-temporada dia 1º de dezembro, tudo preparado. Passaram para o dia 8, do dia 8 nós treinamos até dia 20, 12 dias. 12 dias. Paramos no dia 20 e voltamos dia 2. O que está acontecendo hoje, além dos problemas extra-campo, realmente falta para a gente a condição física. O que eu posso dizer para o torcedor ponte pretano é que eu não vou virar as costas para a Ponte Preta, nem eu, nem minha comissão técnica. Esse clube nos abriu a porta e nos deu uma oportunidade de conquistar algo muito grande. Esses jogadores que lá dentro estão, esses funcionários que estão lá, com todos esses problemas que acontecem, estão dando a vida pelo clube, e nem esse jogador está lá, a gente vai virar as costas para a Ponte Preta. A Ponte Preta é muito grande, a gente vai continuar firme e forte, trabalhando duro como estamos trabalhando. Um aspecto também muito difícil que está acontecendo com a gente, além de não ter as trocas, não digo dos meninos que estão entrando e estão tentando, mas 2 dias de intervalo de um jogo para o outro é muito difícil, a gente tem mais 2 dias de novo para um jogo dificílimo no sábado. Mas isso não é desculpa, não tem desculpa. O campeonato é de 8 rodadas, fizemos 2, não conquistamos nenhum ponto e vamos trabalhar muito e duro para chegar lá em Capivari e conseguir um grande resultado. O que eu posso passar é isso, muito trabalho, muita honestidade, muita fidelidade, e esse escudo aqui é muito maior do que todo mundo, do que eu, do que você, do que o Paulinho, do que qualquer pessoa, é muito maior e a gente tem que respeitar. E o Marcelo e a comissão técnica dele respeitem muito e jamais vai virar as costas para ele. Marcelo, boa noite. Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes. Você acabou de citar que jamais vai virar as costas para a Ponte Preta, citou também o elenco de homens, mais uma vez. Mas o quão difícil está sendo para você trabalhar com essas incertezas? A gente conversou lá na Rádio Bandeirantes semana passada. Você disse que foi passado para você que os jogadores ficariam à disposição para essa segunda rodada, que o transfer já havia sido pago. E a gente vê que isso não aconteceu. Você disse também que na quinta-feira você treinou com os novos contratados até na quinta-feira, antes do jogo contra o Corinthians. O quanto isso está te atrapalhando a preparação para os jogos,
por toda, você disse, a diferença de um jogo para o outro é 2 dias, esse pouco tempo, essa incerteza, como está sendo para você e sua comissão técnica trabalhar com essas dificuldades? Pedro, é difícil, né? Não tem o que fugir. Eu não estou usando de muleta as derrotas, muito pelo contrário. Eu estou aqui muito puto agora de a gente ter perdido um jogo difícil, do que é de uma grande equipe bem treinada pelo Pintado, com um gol de bola parada de novo. Foi o que aconteceu nós de segurar meio tempo o Corinthians lá dentro da Neoquímica e tomar o primeiro gol de bola parada também. O cara baixou para cabecear no primeiro pau. Então assim, vou culpar alguém? Jamais. Nós estamos juntos, eu tomei o gol também. Só que a gente trabalha muito porque a gente sabe que a gente tem que abrir o placar, a gente sabe que tem que controlar o jogo. E depois de uma derrota na primeira rodada, tendo um jogo em casa, né? Nosso ímpeto é ir para cima e conseguir o gol e conseguir a vitória, que a gente precisa pontuar. A partir do momento que você toma o gol, você começa a correr mais, correr até errado. Então, o que atrapalha tudo isso não é assim, eu não vou entrar nesse mérito, que eu já falei no jogo do Corinthians. A situação é bem clara para todo mundo, eu não preciso tá falando, entendeu? O que me resta é trabalhar, e eu falo que está todo mundo trabalhando muito. Agora, com espaço de 2 dias para 2 dias, eu acabei de elogiar esses meninos todos aí que entraram. Tentamos mudar a cara do time no segundo tempo, espelhar o esquema tático do Velo, que é um time muito forte, está treinando há mais de um mês. E foi preponderante a parte física, a pré-temporada também sentiu falta. Agora, esses aspectos fora do campo que você citou, atrapalha com certeza. Nós temos 9 excelentes jogadores a ponto de jogar, todo mundo estava na beira do campo louco para estar em campo, e não podem estar. Então assim, o prejudicado, além desses meninos que estão loucos para jogar, que eu conto com todos, e o grupo, estamos 10 jogadores remanescentes, né? 10 mais os meninos que vieram do DM, que é o Jean, que é o Diogo. Os meninos também estão loucos, essa molecada aí, que essa rapaziada aí, porque, porra, nos treinos são visíveis a condição técnica que eles têm. Eu peço a Deus que tudo dê certo e que esses meninos continuem aqui. Tá? Eu falei para cada um deles que eles confiem, acreditem, porque eles são muito importantes para a gente. Só que eu não posso decidir a vida de ninguém. Eu, como comandante, eu tenho que agradecer aos 10 remanescentes que estão dando a vida, que eu comecei com os 10 de novo. Tínhamos o Serginho saiu, que era uma troca importante nossa. Até pensei, e já tinha falado até que iria de repente começar com o Serginho. Para você ter ideia, hoje eu iria começar com o Luquinha e com o Gabriel na lateral esquerda. Eu chamei o João e o Tavares justamente por causa desse aspecto físico, pelo pouco tempo de treinamento, e que de repente no segundo tempo precisasse mudar o jogo, eu entraria com 2 caras experientes, né? Num jogo para deixar o time equilibrado e para frente. Você vê, eu depois disso tudo que aconteceu, essa matéria que saiu, eu fiquei preocupado em não queimar os meninos. Fiquei muito preocupado, porque é difícil. Você tem que colocar os meninos num time estruturado, num time bom. Por exemplo, o Gustavo entrou naquele time da Série C, foi bem. Os meninos todos que entraram. Então, eu fiquei muito preocupado e mudei. Ontem eu estava no hotel, chamei os 4 de novo, que eu já tinha chamado, que eu iria usar o Tavares e o João no segundo tempo. Tu vê, eu não tirei o João abriu a coxa. Então, assim, é difícil. Dos 10 nós só temos 9 agora. O Pacheco saiu, a gente tem que avaliar o que vai acontecer. Então, o que eu posso dizer para você que a gente está aqui para trabalhar, cara. Eu sou muito feliz na Ponte Preta. Eu estou e vou continuar na Ponte Preta, só se a direção me tirar. Mas ela tem todo o direito. Mas eu estou aqui para servir a Ponte Preta, estou com meu coração aberto, junto com esses jogadores. Se eu tivesse que ter saído, eu já teria saído. Eu tive chance de sair, mas eu sempre quis escutar a Ponte Preta primeiro, porque ela me dá uma oportunidade que dinheiro no mundo pagava o que eu estou passando aqui. É momento ruim, já passei por vários. Sabe? Eu estou sendo honesto para mim seria muito fácil sair. A condição agora é, não tem transfer ban, não sei o que, eu podia sair, tá tudo certo, mas não é assim. Tem 10 caras ali que continuaram, não posso virar, e principalmente para esses caras que chegaram também, que a gente vê que tá junto. Corre o risco a minha carreira? Corre o risco, tá aí, bem claro. São 8 rodadas, nós jogamos 2 e perdemos as 2. Mas eu tenho minha consciência tranquila, vou trabalhar, vou dar a vida por esse clube, porque tem que ser assim, a gente não pode virar as costas jamais para um grande clube de futebol, e a Ponte Preta é um. Fernando César Rato Central, esses que estão aguardando o transfer ban ser liberado para serem inscritos, tem a possibilidade, pelo que você conversa, caso se demore muito eles irem embora, e você também acredita que esse transfer ban vai cair rápido? Você tem conversado com a diretoria, o que eles têm te passado? O que foi passado não só para mim, mas para todos os atletas dentro da sala, é que poderia cair na segunda, aí no final do dia que não caiu, poderia ser na terça, e o último dia seria hoje. Isso foi passado não só para mim, passou para todo mundo.
Então nós estamos na esperança que realmente aconteça. A gente tem um jogo sábado importantíssimo e seria de muita importância esses meninos. Eu acredito muito e quero acreditar que isso vai acontecer. Porque é nítido que isso precisa acontecer. Isso aí já foge da minha alçada. Agora eu falar que os jogadores vai ficar ou não vai ficar, até porque a gente tem que entender o lado dessa rapaziada que está aqui. Eles estão aqui, acreditaram na Ponte Preta, estão acreditando. O que eu pedi para eles é o seguinte, falei até antes do jogo, que eles acreditem, mas que eles fiquem à vontade de tomar decisão. Eu falei que eles são muito importantes para mim, que eu queria muito contar com todos. Eu espero que todos continuem e que a Ponte Preta faça o papel dela e sábado a gente tenha todos os atletas à disposição. Marcelo, boa noite. Boa noite. Prazer falar com você mais uma vez. Eu vou citar algumas frases agora da zona mista com os jogadores. Começar pelo Rodrigo Souza, que diz que com seus 38 anos nunca viveu algo sequer parecido com isso. Passo para o Simon, que diz que tem jogador machucado que precisava estar jogando hoje porque não tinha substituto. E para encerrar, o Elvis, o grande líder, falou que talvez ele tenha errado em acreditar nas inúmeras promessas e que se for da vontade do clube por conta da entrevista que ele deu, podem mandar embora, que ele saia com a consciência limpa. Com essas palavras, você já disse que fica independentemente do que acontecer. Em cima de tudo isso que foi falado, o que te representaria a possibilidade de perder o Elvis, que é o grande líder do time, e aí eu gostaria que você falasse sobre essa frase do Simon, que tem jogador machucado que precisava estar jogando. Não, a frase do Simon foi em cima do Pacheco, né? Porque o Pacheco, acho que ele não entendeu muito bem que a gente já tinha feito as 5 trocas, né? Tanto que eu chamei o Pacheco no meio do campo e pedi para ele parar de correr. Porque ele só sentiu cãibra, então para de correr, porque eu não posso perder o Pacheco. Na minha última substituição, eu chamei o Pacheco, perguntei para ele, como você tá? Tanto que eu coloquei ele para 5, para ver se ele parava ali de 5, colocaria o Luquinha para a direita e pus o Pedrinho para a esquerda. Os meninos estão tentando, a gente tentou de tudo, vou ser sincero que a gente mexeu de todas as maneiras. Eu tirei o Gustavo porque tinha cartão amarelo, não podia perder o jogador, eu coloquei o Rodrigo no meio da zaga, para a gente tentar espelhar, acho que foi bom o segundo tempo, o time tentou, o time teve mais, ficou mais com a bola, eu acho, entendeu? O time do Velo bem treinado, né? O time do Velo num 3-5-2 muito autêntico, né? No primeiro tempo realmente foi difícil marcá-los e o gol de bola parada aí complicou mais ainda. Campeonato Paulista, campeonato duro. Agora, são 3 jogadores para mim que eu abracei ali no vestiário agora que estão dando a vida pelo clube, né? E que estão muito machucados, né, com tudo isso, né? Eu, comandante, eu tenho que ser sempre positivo e sempre pensar no melhor. Eu volto a dizer, para mim seria muito fácil ter saído. Para mim seria muito fácil. Mas eu falo, eu como comandante, eu tenho que segurar o timão e manter firme na esperança, porque não é possível que isso vá continuar acontecendo. E quanto ao que os jogadores falaram, eu jamais imagino perder qualquer um desses. Nem o Elvis, que é o nosso capitão, é um cara que é referência não só dentro, mas fora de campo. Chegou a falar que está cansado. Então, está cansado, com certeza está cansado. Não só ele, todos estão cansados. Todos estão cansados. Foram muitas promessas e todas não cumpridas. É a verdade, gente, vocês sabem, eu não estou inventando nada aqui, eu não estou aqui para... Eu vim aqui para contar a verdade. No primeiro dia que eu sentei aqui, eu fui bem sério, bem autêntico e agora na alegria e na tristeza, estou aqui do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que eles estão cansados, todos nós estamos cansados. Todos nós estamos muito cansados. Não é possível que um time da grandeza da Ponte não saia dessa situação, sabendo ainda mais que tem 2 derrotas, tendo que fazer um trabalho nesses dias aí para solucionar esse problema, porque é inadmissível o que está acontecendo. Eu posso te dizer isso. Mas eu tenho fé como comandante que isso vai se livrar e que a gente vai ter uma continuidade de ano boa, sabe? Tranquila, porque Série B, Paulista, começa o Paulista, faltam 6 jogos. Série B, você sabe os times que estão na Série B. Se você não se reforçar e fazer um trabalho direito e honesto, cai de novo. É a realidade, gente. Eu não vou vir aqui contar história pra ninguém, cara. Sabe? Eu não vou contar histórias. Estou bem tranquilo, cara. Falei pra eles lá, não quero ver ninguém de cabeça baixa. Ninguém, porque aqui tem sujeito homem. Vocês estão fazendo a parte de vocês. E estão fazendo muito bem feito. Deu azar em perder pro Corinthians, um grande clube, com certeza seria difícil. Normalmente, até com os reforços seria difícil. Tá? Isso é verdade. E hoje, tentamos de tudo, eles tentaram de tudo. Com 2 dias de descanso está difícil. E para sábado que vem, com mais 2 dias de descanso, eu acho que agora, mais do que nunca, isso precisa ser resolvido, porque o jogador está num limite físico, psicológico, está muito dificilmente. Mas, volto a dizer, tenho muita confiança, quero muito acreditar, a Ponte é grande, a Ponte, se Deus quiser, vai sair dessa situação, e eu vou estar junto aqui, porque, como eu volto a dizer, nem eu nem minha comissão, a gente vai virar as costas para o clube.
Muito bem, aí tá a coletiva do Marcelo Fernandes, depoimento importantíssimo, depois de Ponte 0, Velo Clube 1. Vamos à defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. O público foi 4.574, o gol do Velo Clube foi a 27 do primeiro tempo. Olha, logo a 6 minutos, o Bruno Lopes, a Ponte tentando, comecinho de jogo, o Macaca atacando para o gol da Fepasa. Chega forte, recupera, a sobra da bola fica para Macaca. Elvis para João Gabriel, recolheu, dominou, devolveu por dentro, Bruno Lopes e girou, ele bate, espalma Marcelo Carné. Segundo o Zorzinho, uma defesa de começo de temporada. 26 minutos, Diogo Silva, hein? Cara a cara, ele e Zé Mário em boles. No comando para Daniel Amorim, de costas pro gol. O bolão para Zé Mário na área, vai marcar Diogo Silva. Defesaça do Diogo Silva. Tem mais Velo, bola na área, entra e corta de qualquer maneira. Olha, um minuto depois sai o gol do Velo, escanteio cobrado, Marcelo de cabeça, pimba 1-0. A 29 de novo, hein? O Velo acabou de fazer e no ataque quase fez o segundo. Novo, Daniel Amorim tentou a finta, voltou para Silas, ajeitou, pé direito, bateu mal, sobrou, olha o rebote, espalma Diogo Silva! Foi o Silas e girou dentro da área, olha, evitando o segundo aí. E a 31, por um milagre que a Ponte não tomou, aproveitando o nosso quadro defesa do jogo, e o Travessão fez a defesa em boles. Recebe a entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, um bolão e o Ainan vai marcar, bateu na trave, mas a bola não entrou. Time do Velo Clube pede o gol. Travessão e pingou na risca, 46, outra na trave de quem, hein, boles? Recupera o Velo, vem no contra-ataque. Daniel Amorim carregou, rolou para Silas. João Gabriel consegue o desvio, mas a bola volta para Silas. Silas para Rodrigo Alves na área, girou, bateu na trave. Voltou de novo para ele, chega primeiro o Pacheco. Contra-ataque mortal aí, Rodrigo Alves na trave. Segundo tempo, tem uma aqui, deixa eu ver, é do Pacheco, 13 minutos. Pachecão, o campineiro Pacheco tenta. A bola para Elvis, com a canhota, levantou, cruzou, já brigou, voltou, Pacheco, bateu no canto, pega Marcelo Carné! Pacheco bateu de primeira com a perna esquerda, Marcelo Carné foi buscar, Pepe! Olha, chance em todo o jogo, teve a Ponte com o GA4 do segundo tempo, que chutou para fora aí, nos acréscimos, perdeu o gol incrível, Lucas Duni. Tentou encobrir o goleiro da Ponte, saiu pra fora. Começo com o Gleger Zorzin. Você ouviu e agora você vota. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Edu, eu vou ficar com a segunda opção. Aquela que o Zé Mário entra de cara ali com o Diogo Silva e ele faz realmente, como disse o Boles, um milagre. Pra mim, essa é a defesa do jogo. Por enquanto é o número 2, lance 2. O CH, pois não? Acompanha o relator. Então, 26 do primeiro tempo estava 0-0 e essa foi a defesa do jogo. No comando para Daniel Amorim, de costas pro gol. O bolão para Zé Mário na área, vai marcar Diogo Silva! Defesaça do Diogo Silva. Tem mais Velo, bola na área, entra e corta de qualquer maneira João Gabriel. Zé Mário. Olha só uma informação aqui, Copa São Paulo terminou em Jaú, 15 de Jaú, 1, Guarani 0. Guarani eliminado, a Ponte hoje também foi eliminada, a Ponte perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Então a dupla campineira Ponte e Guarani eliminada aí da Copa São Paulo. O Guarani perdeu ontem no Paulistão, hoje a Ponte perde, seguimos nós, 23h40, já o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. CH, qual é a nota do jogo? Ponte 0, Velo 1. Nota 4, Edu. Gleger, eu quero a nota do jogo e a nota do goleiro Diogo Silva. Do jogo, nota 4. Diogo Silva, nota 5,5, melhor em campo. Senhores analistas, hoje análise por compartimento. CH, vamos lá. Pacheco, lateral direito. Zagueiro, Simon e Diego Leão. E o lateral esquerdo, João Gabriel, que saiu, né, no final do primeiro tempo, entrou Luquinha. Aqui saiu o lateral esquerdo, entrou aí um atacante. Então, analisando aí esse compartimento da macaca. Do lateral ao lateral com os dois zagueiros, nota 3. A Ponte não tomou mais gols graças a seu goleiro. Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel. Gleger. 4. Nota 4. Os volantes, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. E aqui uma observação, o CH dizia, eu anotei também, no gol do Marcelo, cobrança escanteio, quem estava com ele era o Rodrigo Souza. CH, os volantes. Teles 4, o Rodrigo Souza 4 também, mas falhou no gol. E o Marcelo comentou isso na coletiva, né? Mais uma vez, gol de bola parada. A exemplo que aconteceu contra o Corinthians. Rodrigo Souza e Gustavo Teles, hein, Gleger? Gustavo Teles, 4. Rodrigo Souza, 4,5. Sigo com você, Gleger. Elvis jogou o tempo todo e depois falou o que disse. Falou tudo que tinha que falar e mais alguma coisa. Não teve muito o que fazer, né, Edu? Vou dar uma nota 5 pra ele, né? E assim, acho que eu já esperava isso do Elvis. Demorou até pra essa declaração dele. Eu preciso de você também, CH. A nota do Elvis. O futebol de hoje, como a maioria dos jogadores, 4. A declaração, com certeza, nota 10. Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé, comissão de frente. Olha, um único detalhe é do Gé, que quase empata 4 do segundo tempo. Da meia-lua, limpou e chutou e raspou. E aí, Gleger? O Gé é sempre muito esforçado, né? Vou dar uma nota 5 pra ele.
e o restante apenas 4. Só marcaram e não atacaram. Comissão de frente, CH? Bom, Diego Torres e Bruno Lopes, nota 3, Gé, nota 4. Olha, os meninos que entraram. Gente, a Ponte no banco só tinha menino da base. Contra o Corinthians ainda tinha o Serginho, né? Só que o Serginho foi embora pro tal de Norte, lá de Minas. Inclusive estreou hoje. Entraram Luquinha, Juan, Nicolas, Pedrinho e Damião, no lugar aí do Gé. Ô Gleger, alguma coisa dos que entraram os meninos e pulamos para o Marcelo, emendamos com o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Eu vou pular pro Marcelo Fernandes, Edu, porque esses meninos aí, primeiro que merecem muito respeito, né? E tem qualidade, mas não dá para assumir toda essa responsabilidade. Então eu vou pro Marcelo Fernandes, eu acho que é difícil, né, cara, o treinador. Falei isso no jogo do Corinthians, a mesma coisa. Se analisar o técnico, mas com todas as opções que tem, não pode escalar, né? Tem que colocar só a molecada. Então, por causa do resultado, claro e óbvio, o Elvis deixa uma coisa muito clara. Olha, a gente que entra, é a gente que joga, é o Marcelo que escala, né? A hora que o juiz apita o início do jogo, a situação fica toda lá fora, a situação fora de campo, né? Então, diante desse cenário, eu vou dar uma nota 4,5 pro Marcelo, porque amargou mais uma derrota, Edu. Boa noite, bom dia, Glegueira. Até a próxima. Valeu, boa noite, CH, PP, a todos aí, valeu. CH, o senhor Marcelo Fernandes, a nota dele. Ele fez o que pôde, Edu. Não tem time, não tem jogador para colocar em campo. Os caras estão mal preparados fisicamente, cansados, jogadores jogando no sacrifício. Não tem o que fazer. Aliás, a parte técnica desse jogo pouco dá para comentar, porque a Ponte não jogou. Quem jogou um pouquinho foi o Velo, por isso ganhou o jogo. Leva nota 5 porque esse cara tá levando o grupo no pulso, no peito, porque a coisa tá bem complicada, Edu. E bem disse complicada. Que vai continuar, não vai largar do barco, muito grato à Ponte e tal e tal. CH, um abraço, bom dia, até daqui a pouco no Nossa Área, 11h30. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, eu vou dar uma faturada, eu vou reprisar aqui as falas do Elvis, quando terminou o jogo, hein? Aqui, Ponte 0, Velo Clube 1, agora 23h49. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação.
rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, o público de Primavera 3, Mirassol 1, primeiro jogo em Indaiatuba do Primavera no Paulistão, né? Pela primeira vez disputando. Então, primeiro jogo do Paulistão em Indaiatuba, público 6.268. Passando aqui, meu amigo Marcelo Rini, muito obrigado. Bom, terminou o jogo aí. Vamos ouvir aqui novamente as falas do Elvis descarregando Pedro Piscinato, repórter Bandeirantes. Capitão, o que você tem a dizer para a torcida Ponte Pretana vendo essa situação? A Macaca não consegue registrar os novos contratados e a Ponte Preta, infelizmente, a segunda derrota no Campeonato Paulista, campeonato que tem apenas 8 rodadas na primeira fase. É uma vergonha o que está acontecendo, porque no futebol a gente paga por falar, mas eu vou ter que falar dessa vez, que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo. E é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí, subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista, de uma alta qualidade de uma alta cobrança, e a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube, que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar, infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós, então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Tanto é que as contratações que chegaram são ótimos jogadores, que como eu posso dizer, ia ajudar muito a nossa equipe, ia criar corpo, e aí sim poder lançar a molecada que tem muita qualidade, mas é até um pecado entrar aí o tanto de moleque que entrou e a gente cobrar deles. Tem que cobrar de mim, do Rodrigo, do Diogo, dos mais experientes, mas tem que cobrar a diretoria também, porque passou da hora de registrar os caras que estão aqui treinando. A gente se apresentou dia 8, teve até dia 8 para resolver, não foi resolvido. Aí agora é muito fácil culpar o Elvis, né? Então assim, chega também, chega. O ano passado foi tudo errado, a gente foi campeão, mas chega, no futebol não é assim que se faz futebol. Entendeu? E outra, se quiser também me mandar embora, que me mande embora. Porque eu tô falando a verdade. Ou a Ponte Preta acorde e melhore e pare de dar desculpa, pare de ficar conversando. Entendeu? A gente precisa melhorar. A Ponte Preta é um time grande. A gente quer voltar a Ponte Preta no cenário nacional que ela merece. Mas desse jeito aí é fácil culpar o Elvis, né? Porque depois que cai no Paulistão, a culpa é do Elvis. Entendeu? Aí desse jeito não dá. Não tem como. Não é chegou no limite. Eu fiquei pensando que ia melhorar. Sinceramente, eu acreditei. Só que talvez eu tenha errado. Talvez eu vou ter que rever muita coisa. Tentei ser de grupo, tentei ajudar da melhor maneira possível. Desde quando eu tô aqui, ninguém vai poder falar um A de mim se eu sair amanhã. Só que assim, tem que dar um basta. Tem que registrar os jogadores, a gente precisa urgente dos jogadores. E aí sim, poder cobrar todo mundo como que é de direito. Porque para cobrar tem que ter peças. Porque é muito fácil querer cobrar a molecada, né? A molecada tá de parabéns. O que eles fizeram na Copa São Paulo lá, também, mais isso ainda. Então assim, eles estão de parabéns, a molecada. Como o time do ano passado também estava. Então assim, ou dá um basta, ou manda o Elvis embora, faz alguma coisa. Porque assim, não tem condição de jogar bola desse jeito e depois querer culpar a gente. Porque o Campeonato Paulista, todo mundo sabia que era 8 jogos. Todo mundo sabia que é 1 mês e meio de campeonato. E o que foi passado para nós, que todo mundo ia estar registrado. A gente ia ter jogadores para jogar. E é como eu volto a dizer, desde quando eu estou aqui, eu gosto de assumir o que é parcela minha de culpa. Quem perdeu os jogos foi eu estou jogando. Mas o que foi passado para mim que não ia ser isso. Então assim, a minha parcela dentro do campo, eu não joguei porra nenhuma nenhum dos 2 jogos. Eu assumo. Agora o resto tem que assumir também, cada um a tua parcela, entendeu? Então assim, porque tem que parar de dar desculpa e agir. Ponte Preta não merece isso. E a gente também muito menos. Vocês podem dar um WO no campeonato? Hã? Não, WO não. Isso aí não. Isso aí não tem nada a ver. A gente fez uma paralisação porque era necessário.
porque estava todo mundo na gota d'água. Mas a gente, quando veio para cá, a gente falou que ia fazer um Paulista digno, e a gente vai fazer. Só que eu acho que essa entrevista minha hoje merece ser dita, porque assim, eu acho que precisa registrar os jogadores urgente, porque a gente não vai conseguir do jeito que está, e depois a gente vai derrubar a Ponte Preta no Campeonato Paulista, que é muito importante para o clube, e o clube não merece isso. A sua curta esperança ainda de permanecer no clube se baseia no quê? Não, se baseava no que foi passado, quando eu renovei o contrato. Eu tive algumas propostas, escolhi ficar aqui, gosto da Ponte Preta, não escondo de ninguém, até contra a minha família foi contra eu ficar aqui, e assim, eu estou escutando muita coisa, até da minha família, e eu acreditei, mas talvez eu errei, e eu sou ser humano também, e como eu estou dizendo, não é para tirar o mérito nós jogadores, a culpa dos jogos é nós jogadores, só que a gente precisa dos jogadores registrados, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa fazer uma Ponte Preta forte, e é de fora para dentro primeiro, para depois organizar, e aí sim, a Ponte Preta voltar a ser o que é. Tá aí o Elvis, capitão, camisa 10 da Macaca, desabafando aí, e fala sobre lesão também. Uma coisa que está acontecendo aqui, a gente está tendo que sacrificar todo mundo, como eu falei, não vou dar desculpa, quem perdeu os jogos foi nós jogadores, mas não pode a Ponte Preta estar passando por isso. Ano passado a gente passou por situações aqui que foram surreais no futebol, o staff nosso também está sem receber, então assim, é muito fácil cobrar, é muito fácil falar, só que assim, a gente tem que ver o lado do ser humano também. Infelizmente não está sendo. Como eu estou falando aqui, do fundo do meu coração, se tiver que me mandar embora amanhã porque eu estou dando essa entrevista, tá tranquilo. Eu saio com a cabeça erguida, que eu fiz o meu melhor na Ponte Preta. E saio mesmo com a cabeça erguida. Porque assim, não existe que a gente está passando aqui, porque quem ficou aqui acreditou que ia ser melhor do que o ano passado. E infelizmente não está. Eu gosto muito do presidente, respeito muito ele. Mas infelizmente a gente não está fazendo um bom trabalho fora de campo. E a gente está pagando aqui dentro. Então assim, volto a dizer, e quando vocês for publicar a matéria, publica a matéria direito. Os jogos, quem perdeu foi nós jogadores. E o maior culpado de perder os jogos foi eu, capitão da Ponte Preta, Elvis, que joguei os 2 jogos 90 minutos. Agora fora de campo, que seja cobrado e que seja regularizado urgente. Todos do clube. Ninguém merece passar por isso. E se tiver que ser mandado embora, tá tudo bem. Respeito a Ponte Preta o resto da minha vida. Mas talvez chegou a hora de sair mesmo. Elvis, um grande desabafo do capitão, camisa 10, citando, indignado com a situação da Ponte Preta, principal responsável, principal líder da Macaca dentro de campo. O Elvis desabafa aí no microfone da Rádio Bandeirantes. E você foi muito bem, Pepe, parabéns, fez a pergunta e parabéns ao Elvis, porque falou e poderia ter falado mais. Meus amigos, estamos encerrando a nossa jornada, Ponte 0, Velo Clube 1, e um agradecimento especial a você no YouTube, você na Rádio Bandeirantes, 85,7. São 280 pessoas nesse momento ao vivo no YouTube. Muito obrigado mesmo pelo carinho. 16.400 visualizações no total passaram pelo YouTube, só no YouTube. Temos ainda os aplicativos, o FM 85,7 faixa estendida, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Nossa gratidão, muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado à nossa técnica, o Gil Kleber nos comandando aqui, e os lances também, o Gabriel Ribeiro e o Elton Grimaldi. Valeu, Elton, muito obrigado, viu? Muito agradecido. 00:30 em ponto, vamos embora. E no final de semana, a Ponte joga sábado em Capivari e o Guarani joga domingo à noite no Brinco, a Ponte também é sábado à noite. Gente, obrigado pelo carinho, um forte abraço e até a próxima! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes